E colorindo o Brasil. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Hoje oficialmente começa a caminhada do Tricolor no Campeonato Paulista. Vai estrear o São Paulo, vai estrear o Tricolor com praticamente 3, 4 dias de atraso, mas é a vida de quem faz uma pré-temporada fora do Brasil. Daqui a pouco no microfone da Bandeirantes, Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o São Paulo, 8 da noite pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2025, no estádio Santa Cruz, Arena Niquirete, no interior de São Paulo. A bola rola, o futebol da Bandeirantes transmite para você. Botafogo e São Paulo, dois times que não possuem nenhum ponto. Claro, São Paulo não jogou, não teria como ter pontuação nesse momento, mas o Botafogo estreou com uma derrota para a equipe do Guarani. Enfrenta o mexido, o jovem, uma nova geração de jogadores do São Paulo que já estarão em campo buscando uma primeira vitória oficial no ano de 2025. Futebol da Bandeirantes para você daqui a pouco. 24 minutos para a bola rolar. No interior de São Paulo, Botafogo e São Paulo se enfrentam. Quero os primeiros destaques das equipes, começando com o time de Márcio Zanardi. Perdeu seu primeiro compromisso, recebe agora em casa o São Paulo. Por que não sonhar com uma vitória para cima da garotada do Tricolor? A informação do Botafogo. Grande noite para você, tudo bem, Paulo do Vale? Fala, Pedro Martelli, abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Botafogo que começou perdendo para o Guarani na primeira rodada do Campeonato Paulista. Para hoje, não conta com o goleiro Vitor Souza, com um problema no adutor. Ainda no duelo contra o Bugre, foi substituído por João Carlos, que assume a titularidade do Pantera. Além dessa mudança forçada, o técnico Márcio Zanardi tira Jean Vitor na lateral esquerda para a entrada do argentino Gabriel Risso. E a outra mudança no meio-campo, saindo Jean Mangabeira para a entrada de Alejo Dramizino. Mudanças do Pantera e muitas mudanças do São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, acredite se quiser, hoje é uma noite especial. 2 São Paulos, é isso mesmo. Explique essa história, Paulo do Vale, no primeiro destaque do Tricolor. 2 times em situações diferentes. Tem gente que não vai ver o jogo, hein, do Vale? E tem gente que não acredita em multiverso, hein, Pedro Martelli? Porque o São Paulo, enquanto está voando de volta para o Brasil, também estará em campo, estreando, enfim, no Campeonato Paulista. O Tricolor se divide entre FC Series, Paulistão e principalmente Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porque a base dos relacionados para hoje praticamente é da Copinha. O Tricolor se classificou sábado contra o Cruzeiro para a semifinal e amanhã enfrenta o Criciúma já na fase de semifinal. E por isso a equipe vai ter que se desdobrar na noite de hoje com muita molecada em campo. 14 dos relacionados são jogadores da Copinha e 6 titulares, jogadores oriundos da base do Tricolor Paulista, enquanto os principais jogadores, junto do técnico Luiz Ubeldia, retornam
dos Estados Unidos. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco para você, ligado. Torcedor do São Paulo, a estreia no ano de 2025 de forma oficial. Futebol da Bandeirantes transmite Botafogo e São Paulo na FM 90.9 tradicional da capital, na faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, pelo aplicativo da Band Play em todos os cantos do mundo. É copinha ou não é copinha? O São Paulo vai estar em campo pela copinha e tem uma galera, isso amanhã, tá? Que joga hoje. A informação é essa, análise é sua. Boa noite para você, Leandro Queçada. Tudo bem, Queçada? Tudo bem, grande Martelli. Prazer estar aqui. Tudo bem, Paulo do Vale, amigos? É copinha, né? Agora eu estava olhando aqui. O Paulo do Vale trouxe uma informação importante. Dos 11 que entram em campo, Paulo, nós temos aqui do lado do Botafogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores que estão chegando nessa temporada, certo? Quando eu vejo algo assim, eu falo, entrosamento os caras não têm, né? Demora um pouquinho para ter entrosamento. Do outro lado, eu arrisco a dizer, Martelli, que acho que há mais entrosamento do lado do São Paulo do que desses caras. Busca desse palpite aí que o São Paulo vai vencer, é só um palpite, claro, né? Acho que o Botafogo tem jogadores mais rodados, mais experimentados, mas enfim, acho que a gente não pode descartar de repente uma boa atuação desses jovens valores mesclados com os jogadores mais rodados, como o goleiro, o Ferrarese, o Arboleda, o próprio Sabino, o Moreira, que já tem uma rodagem, enfim, e esse Santiago Longo, que chegou com certo status no ano passado, mas não teve tantas oportunidades assim. O fato é o seguinte, né? Na hora que as feras voltarem, aí a gente vai poder fazer uma análise mais profunda e ser um pouco mais crítico, porque independentemente do resultado de hoje, acho que a gente tem que ter muita calma para não queimar, por exemplo, o Rian Francisco, que é um garoto que tem números incríveis na temporada, e o São Paulo deposita uma grande esperança que esse moleque no time principal nesse ano possa explodir, possa ajudar tecnicamente a equipe e possa dar aquilo que o São Paulo está precisando, que é isso aqui, ó, din-din, né? Vai saber se daqui a 2, 3 anos o moleque não é negociado por 50 milhões e ajuda o São Paulo a pagar as dívidas, né? Então acho que passa por isso também a valorização da base do São Paulo já em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto recebendo Botafogo e São Paulo e Botafogo, 8 da noite, a bola rola. Vamos girar pelos times de São Paulo da nossa capital paulista, trazendo os destaques dos times, começando com o Timão Corinthians. Situação turbulenta politicamente falando. Hoje o dia importantíssimo, noite ainda mais importante. Pedro Ramiro, Zona Leste de São Paulo, trazendo o destaque do Timão. Ramiro. Tudo bem, Martelli? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, atualizando sobre o processo de impeachment, que é votado nesse momento no Conselho Deliberativo. Na verdade, eles estão agora discutindo como vai ser o rito dessa votação. A defesa do Augusto Melo está apresentando alguns argumentos, alguns pareceres sobre todo o processo e conversando e dialogando com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tumazina. Havia até a possibilidade dos 85 conselheiros que assinaram ali no movimento Reconstrução Corinthians, deles não votarem hoje, mas essa possibilidade foi descartada agora durante a própria reunião pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tumazina. Então, lembrando, maioria simples. Se votar a favor do processo de impeachment de Augusto Melo, ele é afastado e aí inicia-se a Assembleia Geral dos Sócios para depois votar ou não pelo impeachment do presidente do Corinthians. Martelli. Pedro Ramiro, canal aberto para trazer informações, atualizações do movimento aí do impeachment, possível impeachment de Augusto Melo. Trazendo a informação, destaque do Palmeiras, falando do verde, fala Gustavo Soler. Fala, Martelli, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O atacante Rony deve decidir o seu futuro ainda esta semana. O camisa 10 retomou as conversas com o Fluminense e pode aceitar a proposta do tricolor das Laranjeiras. Caso a negociação aconteça, o clube carioca pagará 8 milhões de dólares. O Palmeiras tem direito a 50% desse valor, enquanto o Atlético Paranaense ficaria com a outra metade. Informação do Santos falando do Peixe, ele vem, ele não vem, mas ele tá próximo. Bruno Milhozzi, tudo bem, Brunão?
Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, o homem está a caminho. O Santos está otimista com o acerto de Neymar e aguarda a conversa do jogador com o Al Hilal para saber se sai a rescisão ou se há possibilidade de empréstimo de 6 meses. Ainda assim, o Peixe está confiante também no acerto com outros 2 jogadores. Danilo, lateral direito da seleção, e David Washington, que pertence ao Chelsea. Os 2 também estão no radar do Santos nessa janela de transferência. Já pensou o Neymar voltando ao Santos? Ia ser bom demais de ver, hein, Quesada? Eu tô na torcida para que isso aconteça. Primeiro porque eu sou um fã do Neymar. Acho que o Neymar é o maior jogador, Martelli, criado no futebol brasileiro neste século, de 2001 para cá. Bom lembrar que Ronaldinho, Ronaldo, essa turma toda anterior ao Neymar. E eu acho que é o local certo para o Neymar recuperar, retomar a carreira. Porque, vamos combinar, vai. Estados Unidos da América para jogar no Chicago Fire. Esquece essa parada, né? E continuar na Arábia também, que é outro nível de futebol. No Santos ele vai ter o carinho, vai ter o apoio, vai se ver obrigado a ajudar o Santos, vai ter mais maturidade para seguir nessa fase final da carreira e se recuperar pensando em algo maior, que é a Copa do Mundo, que vai ser o último grande evento da carreira do Neymar. Estou numa torcida incrível, espero que o Neymar venha e faça um baita sucesso aqui no Santos, no futebol brasileiro. Destaque do time de jornalismo da Bandeirantes, fala Luiz Henrique Lou. Tudo bem, Martelli? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump se encontra daqui a pouco com o público que o aguarda em uma arena em Washington. O republicano retorna à Casa Branca depois de 4 anos, após uma passagem de bastão de Joe Biden para ele, que ocorreu dentro do Capitólio, e já assinou uma série de decretos. Ele começou cumprindo a principal promessa de campanha. Determinou o estado de emergência nacional para dar início à expulsão dos imigrantes ilegais do país. Trump anunciou que vai dar início a um tarifaço das importações para proteger a indústria americana e prometeu ser um pacificador. Ele não deixou de anunciar medidas polêmicas, como abolir qualquer programa de inclusão de gênero e raça dentro do governo americano. É com você, Martelli. QG de Esportes da Bandeirantes no Plantão Esportivo. Grande noite a você. Fala, Nina Gagliotti. Tudo bem, Nina? Fala, Martelli. Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Fechando hoje a segunda rodada do Campeonato Paulista. Este é o último jogo, portanto, todos realizados no final de semana. Destacando, então, futebol internacional pela Premier League. O Chelsea venceu o Wolverhampton por 3-1 pelo Campeonato Italiano, como venceu a Udinese 4-1. E Campeonato Espanhol, Villarreal venceu o Mallorca 4-0. Um destaque rápido para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã tem a decisão, a semifinal, uma delas, claro, entre Criciúma e São Paulo, 7h30 da noite. Na quarta-feira tem Grêmio e Corinthians às 5, Martelli. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco. 13 minutos, a bola rola em Ribeirão. De um lado Botafogo, Pantera, do outro lado São Paulo, Tricolor. Segunda rodada do Campeonato Paulista, mas como se fosse a primeira para o São Paulo. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio
eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos, tem quem ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É pra carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Futebol é com a Bandeirante. Futebol! É o torcedor do São Paulo ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes. Daqui a pouco a estreia oficial em 2025 para um Campeonato Paulista. São Paulo neste momento subindo ao gramado do estádio Nick Neto, o estádio Santa Cruz, para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Joga fora de casa, tem uma molecada boa de bola em campo que pode inclusive... E deve estar alguns deles, né? Amanhã jogando também pela Copinha. Ribeirão Preto, palco do jogo de daqui a pouco. Botafogo e São Paulo se enfrentam, você ligado no microfone da Bandeirantes. Times vão devagarzinho subindo ao gramado. Cada um de um lado, mas eles se juntam, se encontram no centro de campo porque vão subir de forma oficial para o início do protocolo de jogo. Um São Paulo misto, um São Paulo diferente e um São Paulo que ainda está no avião. Por isso, um time totalmente alternativo. Mais uma informação, mais um destaque do Botafogo aí do Vale. Bom, Martelli, o Botafogo com 11 reforços, 11 chegadas para a temporada de 2025. Joga a Série B além do Campeonato Paulista. Vem conseguindo se manter na segunda divisão nacional e quem sabe sonhar com voos mais altos. Quem sabe aí um retorno à elite do futebol brasileiro. Ó, o Dramizino chegou, atleta que estava no Atlanta da Argentina, Alisson e Alisson Cassiano, jogadores do Sport, Edson, que estava no Goiás, Gabriel Bispo, ex-Guarani, Gabriel Risso, ex-Ponte, o Mangabeira, estava no futebol paraguaio, Jefferson, último clube, o São Bernardo, Jonathan Cafu, já jogou no São Paulo, estava no Cuiabá, Pablo Tomás, ex-Maricá, e Silvinho, hein? Esse rodou também, já jogou no São Paulo, e retorna ao Botafogo para a temporada de 2025. Os jogadores que chegaram no Pantera para esta temporada, viu, Martelli? Times escalados e definidos. Só uma dúvida aqui, o do Vale. O São Paulo que volta dos Estados Unidos
em tese já está treinando, numa próxima rodada já é para jogar quem pode jogar, né não, Doval? Ah, sim, quinta-feira, brinco de ouro não, eu pensei no Guarani, contra o Guarani, mas é no Morumbi. São Paulo terá 2 jogos em casa na sequência. O Guarani, quinta-feira no Morumbi, sim, já com uma parte dos titulares. Eu acho que o Zubeldia, ele vai pesar muito a questão física, porque domingo tem clássico contra o Corinthians. Aí sim, para domingo, a gente tem ideia do que é um São Paulo ideal num primeiro momento para o técnico Luiz Zubeldia, que neste momento está retornando ao Brasil com a delegação tricolor depois da FC Series. É um São Paulo ainda hoje, né? Muito com a base ajudando nessa maratona entre Copinha e Paulistão, e na quinta-feira já com o retorno dos principais jogadores e também do técnico Luiz Zubeldia. Times perfilados no centro do gramado para execução do hino nacional brasileiro. De um lado o São Paulo, do outro lado o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai começar o jogo em 5 minutos, a bola rola, vamos escalar os times na casa de Quinete, no estádio Santa Cruz. Em casa o Botafogo buscando a primeira vitória do ano, buscando a primeira vitória na temporada de 2025 na Bandeirantes. Você confere a escalação do Pantera. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Definido e escalado por Márcio Zanardi, o Pantera. De 1, João Carlos no gol, 2, Jefferson, 3, Edson, 4, Alisson, meia dúzia, Gabriel Risso, 5, Gabriel Bispo, 8, Ale Rodramizino, 10, Leandro Maciel, 7, Toró e São Paulo, 11, Silvinho e 9, Pablo Tomás. Repeteco do Botafogo. De João Carlos, Jefferson, Edson, Alisson, Gabriel Risso, Gabriel Bispo, Dramizino, Leandro Maciel, Toró, Silvinho e Pablo Tomás. Quero saber o banco de reservas, o banco de Márcio Zanardi. À disposição do treinador do Pantera: Breno, Erickson, Alisson, Cassiano, Jean Mangabeira, Jean Vitor, Jonathan Cafu, Gustavo Bochecha, Alexandre Jesus, Douglas Baggio, Sabite, o Alisson e João Costa. Tá aí o Botafogo, orgulho de Ribeirão Preto, escalado e definido. O Pantera que vai pro jogo. Vai rolar a bola no estádio do Botafogo, buscando a primeira vitória do Campeonato Paulista. Não tem nenhum ponto. Último colocado do Grupo A, o Botafogo. Mas tem uma missão difícil, missão complicada pela frente. A camisa pesa. Um time gigante, o São Paulo pela frente, com misto, com jovens, enfim. Ainda é o São Paulo, ex-campeão brasileiro de 3 Libertadores, 3 Mundiais, 22 campeonatos do Paulistão. Na Bandeirantes você confere a escalação do São Paulo. Hoje, comandado por Max Cubeiras, o São Paulo de 23, Rafael, 32, Ferrarese, 5, Arboleda, 35, Sabino, 30, Moreira, Santiago Longo tem a 4, 46, Hugo, 15, Rodriguinho, 37, Henrique Carmo, Rian Francisco, artilheiro da Copinha, veste a 49, e o William Gomes tem a 39. Mais uma vez o São Paulo titular do Vale: Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabino, Moreira, Santiago Longo, Hugo, Rodriguinho, Henrique Carmo, Rian Francisco e o William Gomes. E o banco de Max Cubeira. À disposição do auxiliar São Paulino, João Pedro goleiro, Bezerra, Andrade, Mike Negruti, Guilherme Reis, Luca Alves, Lucas Ferreira, Pedro Ferreira e Paulinho. Oportunidade para a garotada, para os moleques jogarem bola pelo São Paulo num formato agora de campeonato profissional. Quem é que estava na Copinha, emprestado também para jogar, começam o jogo como titulares aqui, vejo. Rian Francisco, tem esse próprio Henrique Carmo, muita garotada, muito moleque. Hugo, é uma oportunidade que não aparece sempre. Claro que combinação com essa pré-temporada nos Estados Unidos. Já já Leandro Quesada fala sobre isso. Porque antes, quero saber do Vale, quem apita o jogo? João Vitor Gobi, o dono do apito, auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Denis Matheus Afonso Ferreira. No VAR, Adriano Assis Miranda. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes, times escalados, arbitragem definida, Leandro Quesada, garotada em campo.
Tô muito curioso, né? Como toda a torcida do São Paulo, a pressão toda, na minha visão, é do Botafogo, porque a gente tá falando de um time com jogadores mais rodados, né? Com gente que inclusive trabalhou com o Zanardi aí no São Bernardo, tem Silvinho, tem Jonathan Cafu que tá no banco, enfim, tem muita gente que já conhece muito bem o Campeonato Paulista e a força do Campeonato Paulista. Então, se esse time do São Paulo entrar sem essa pressão, jogando que esses garotos estão acostumados a jogar na base, com a ajuda dos mais experientes, São Paulo, eu acredito, possa fazer um bom jogo e, de repente, até conquistar essa vitória na estreia oficial no Campeonato Paulista. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar pela segunda rodada do Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. Em 60 segundos tem a primeira partida de forma oficial do São Paulo no ano de 2025. Com uma garotada em campo. De um lado o Botafogo com o seu uniforme tradicional, essa camisa bonita do Botafogo. Em branco uniforme com os detalhes da numeração em vermelho. O árbitro do jogo no centro do gramado. O Botafogo se posiciona do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito. Inteiro de branco com exceção dos detalhes da camisa em vermelho. A esquerda do São Paulo, não com aquele uniforme tradicional, mas sim com o segundo, meias em preto, shorts preto, a camisa predominantemente um pouco mais escura, no tradicional tricolor do São Paulo, em vermelho, branco e preto, pronto para o jogo a equipe do São Paulo, posicionada à esquerda, e à direita fica o Botafogo. 1 minuto de silêncio, sinaliza o árbitro do jogo, ainda fazendo homenagem, e puríssima, importante homenagem a Léo Batista. Falecido Léo Batista, que continua, claro, sendo homenageado durante a semana. Vai começar o jogo no microfone da Bandeirantes. Ergue o braço, árbitro, aponta o centro de campo. Começa o jogo. Curtindo o futebol da Bandeirantes, sai para o jogo Botafogo, sai para o jogo São Paulo. Segunda rodada do Campeonato Paulista de 2025. Primeira posse de bola do Botafogo, já tentou lançamento para o meio da grande área, inteiro de azul firme. Vem por baixo, estava bem posicionado. Rafael Sá jogando com ela. Trabalha a bola pela quarta zaga, são os primeiros movimentos de jogo do Bira pela meia direita. Ferrarense, ele faz o giro frente à marcação, volta a jogada um pouquinho mais atrás. Recua pela quarta zaga com o Sabino. Sabino pela meia esquerda. Trabalha a bola na canhota. Vai a bola para Moreira. Moreira recua pela quarta zaga para Sabino. Sabino está jogando pelo campo de defesa. Produtos a bateria Steel. Seu jardim mais bonito com mais praticidade. Compra online em loja.steel.com.br e deixe a tecnologia conquistar você. Placar de 0-0, comecinho de jogo, desce para o campo de ataque, a equipe do São Paulo nessa acerta, perde a bola, ganha o Botafogo pela meia esquerda, puxou na velocidade Silvinho, abandona a ponta, vem por dentro, por baixo, firme, Arboleda tira, corta a marcação do São Paulo, sai jogando pela ponta direita do campo de defesa, Ferrarese, trabalha pela quarta zaga, Arboleda domina, gira o jogo para seu companheiro de zaga, na meia esquerda para Sabino, Sabino solta a bola pela canhota para Moreira, Moreira cruza a fronteira, tenta lançamento para o campo de ataque, na ponta esquerda, bola boa para William Gomes, desarmado pela marcação, vê o toque de cabeça, cortou mal a marcação, o toque a gol, no travessão! Impressionante, quase o primeiro gol do São Paulo com o Rian Francisco, a bola explode no travessão do Vale. 8 gols na Copa São Paulo e quase que o moleque já começa cravando, hein? Mas a defesa do Botafogo, meu Deus, hein? Que confusão, porque o Moreira entrou com tudo na grande área, a zaga não conseguiu cortar em 3 oportunidades. E aí o Rian Francisco consegue essa finalização, o chute não saiu como ele gostaria, mas essa bola subiu, pegou no travessão. Com menos de 2 minutos, o São Paulo já chega e com muito perigo. Kit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem kit, tem estrela, acesse estrelabet.com. Dois jogados desse primeiro tempo, placar de 0-0, já balançou o travessão de Carlos na descida do São Paulo, responde a equipe do Botafogo na ponta esquerda, que isso, Toró, linha lateral da grande área na esquerda, próxima linha de fundo, ele conseguiu chutar 2 quilos de grama e a bola vai-se embora pela linha de fundo do Vale. Não dá nem para falar que é o primeiro jogo da temporada, né? No caso do Botafogo não é, isso talvez seria mais recorrente numa primeira partida. O Toró em São Paulo, hein? O que ele inventou ali, acabou se atrapalhando todo com grama e bola, o Toró nesse começo de jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado.
3 jogados deste primeiro tempo. São Paulo desce para o campo de ataque, domina livre de marcação. Quem é Francisco, volta pela quarta zaga, trabalha pela meia direita com Ferrarese. Ferrarese para Arboleda, Arboleda curtinho, vem para buscar a jogada. Santi longo, ergue a cabeça no corredor central de sua intermediária defensiva. Tira pela meia esquerda, bom passe para Moreira. Moreira saiu mal, hein? Foi mal no domínio ali, na verdade ele trocando de posição. Perde a bola William Gomes na meia esquerda, saca a bola e tudo. Manual tá marcado, lateral marcado para a equipe do Botafogo no campo de ataque pela meia direita. Bautec protege, impermeabiliza, colore essa casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 0 para o Botafogo, 0 também para o São Paulo. Futebol da Bandeirantes no FM 90.9 tradicional de São Paulo. Na faixa estendida em 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Jogo parado, falta marcada, Silvio derrubado, meia esquerda, falta do Arboleda do Vale. Arboleda hoje capitão do São Paulo, né? E é de fato um dos líderes desse elenco, o mais longevo jogador do atual elenco do São Paulo. Isso ninguém tira do Arboleda no tricolor desde 2017. E tá praticamente comandando aí essa molecada na estreia do São Paulo no Paulistão nesta segunda rodada, Martelli. Jefferson com a bola nos pés, lateral direito do Botafogo, quebra para o campo de ataque por dentro para Silvinho, faz a parede por baixo, mal, cortou Hugo, cortou parcialmente, desce pro contra-golpe, a equipe do Botafogo, meia esquerda para Toró, passa nas costas dele, isso pela meia esquerda, cruzamento do Toró para a área, Silvinho domina mal, pega na canela do Silvinho, ele queria a bola no chão, fez sinal, olha lá, foi a meia altura, aí não foi legal não, linha de fundo, passa a direita, tiro de meta para o São Paulo do Vale. Pelo primeiro lance do Toró, esse a gente já pode considerar uma evolução, mesmo ele mandando uma pedrada ali a meia altura para o Silvinho, que no primeiro momento não gostou, depois não, tudo bem, tranquilo, São Paulo tem a bola, começo de jogo, 0-0 em Ribeirão. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. São Paulo está jogando pelo campo de defesa na marca dos 5 jogados deste primeiro tempo. 5 jogados da primeira etapa em Ribeirão Preto, 0 para o Botafogo, 0 também para o São Paulo. São Paulo está jogando pela quarta zaga, domina Sabino. Sabino caminha com a bola nos pés do campo de defesa pela meia esquerda, busca opções, chega Santi longo do círculo central do gramado, se posiciona como se fosse um terceiro zagueiro. Ele fica ali no meio dos dois, Arboleda do lado direito, à esquerda o Sabino. Arboleda lançado pela meia direita para Ferrarese, que recua. Dentro da grande área, Rafael sai para o jogo inteiro de azul. Rafael solta para o zagueiro. De novo com Sabino pela meia esquerda, é lenta essa saída do São Paulo, é muito devagar o São Paulo na saída, Sabino para Santi para Sabino na meia esquerda, o Botafogo só observa, agora sim Sabino lança, bota em velocidade na ponta esquerda, William Gomes na linha de fundo, chegou que é na grande área, cruza por baixo, mal, ainda pior o zagueiro Edson, capitão, o Edson espirrou o taco, dava para botar em lateral, ele foi para a linha de fundo, conversa ali com o zagueiro, com o goleiro, deram uma cobrada no capitão, foi mal, agora escanteio o primeiro do jogo na esquerda aí do Vale. E quem foi bem foi o Sabino, você falava da saída lenta, o Sabino já meteu ali um lançamento achando o William Gomes, que consegue o escanteio no corte do Edson, vem bola na área do João Carlos. É o primeiro escanteio para o tricolor paulista no jogo. Escanteio na ponta esquerda, levantamento por meio da grande área, passou por todo mundo. Silvinho domina dentro da grande área, perdeu desarmado. Silvinho na bola, o juiz entende que não. Para o jogo, marca a falta. Posse de bola para o Botafogo dentro da grande área aí do Vale. Exatamente, né? Na carga do Rodriguinho, de fato. Ele dá o tranco ali no Silvinho, experiente, desaba por ali, abre os braços. A arbitragem marca. Campo de defesa para o Pantera, tudo igual, 0-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque Nakata. Olha o João Carlos pressionado na linha de fundo, saiu jogando mal. Foi firme, hein? Combate, pressão até o final, William Gomes. Estica a perna direita, põe para fora em linha de fundo. Só tiro de meta para o Botafogo. Botafogo 0, São Paulo também 0, 7 jogados. Deste primeiro tempo, segunda rodada do Paulista. A estreia do São Paulo, entre aspas. E o jogo até agora, Leandro Quesada. Do lado do Botafogo eu tô gostando do Silvinho, né? O Silvinho tá procurando muito a bola. O corpo a corpo, está disputando tanto no ataque como na defesa, né? Silvinho, como já destacou, e o Paulo do Vale, e o jogador de São Paulo. Tem um movimento interessante nesse time do Tricolor, né? Você acabou de narrar aí, o Santiago Longo, ele vem para a zaga, para a linha de zaga, para organizar também esse jogo. E o Hugo às vezes também funciona como um lateral pela direita, tá vendo ali o 46, não é? Interessante esse movimento, e o Moreira... Tô acostumado não, viu, PDV e Martelli, a ver o Moreira jogar lá na esquerda, né? Mas hoje ele tá jogando lá na esquerda. Tá precisando um pouco mais de velocidade esse time do São Paulo. Tá um pouco morosa a saída de jogo do Tricolor.
Placar de 0-0, Botafogo 0, São Paulo também 0. Fala na Bandeirantes, Leandro Quesada. 8 jogados deste primeiro tempo. Trabalha a bola pelo campo de defesa o São Paulo. Ferrarese domina pela meia direita, erga a cabeça, tenta o lançamento à frente, botava para correr em velocidade. Hugo vem antes dele o zagueiro. Faz a cobertura até a linha de fundo. Viu o campo acabar em tiro de meta para a equipe do Botafogo. E mais nada. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Futebol da Bandeirantes em FM 90.9 no tradicional de São Paulo. Pegando legal, sempre pegando legal. A faixa estendida 86.3 para todos os cantos do mundo. Também no aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Lateral marcado, o São Paulo tem a posse de bola no campo de defesa. Não se acerta no ataque o Pantera. 0-0 por enquanto o jogo. Manual vai para a cobrança, sem pressa nenhuma. Moreira lá pela meia esquerda. Arremessa nos pés de Sabino. Sabino para Arboleda. Arboleda pela meia direita para Ferrarese. A bola passando pelos 4 jogadores de defesa do São Paulo. Ferrarese pela meia direita, enxerga, se aproximando o Hugo. Trabalha com o Hugo. Hugo volante pressionado. Agora sim, Pantera. Subiu a marcação. Botafogo para cima do Rafael dentro da grande área. Rafael seu jogando pela meia esquerda. Tá pressionado Moreira. Praticamente uma marcação individual do Pantera. Agora sim rasga para o campo de ataque Sabino. Não brinca de perna esquerda. Ele quebra de zagueiro para zagueiro. Bola nos pés de Edson. Edson, capitão do Pantera, sai jogando pelo campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Quase 10 jogadas do primeiro tempo, placar de 0-0, você curtindo na Bandeirantes, o Paulistão. João Carlos dentro da grande área, goleiro do Pantera, quebra para o campo de ataque, quebra mal, toca de cabeça, tocava, tentava descer Rodriguinho, tira o zagueiro do Botafogo, tentou buscar alguém na referência, não tinha ninguém, agora sim, sobra na meia direita para Dramicino, por dentro para Pablo Tomás, dentro da grande área, caiu, pede a falta, árbitro para o jogo. O Pablo Tomás tocado, toma uma pancada forte, a 2 passos da entrada da grande área pela meia direita, o árbitro parou, chegou forte para cartão pelo jeito, hein? Pela reclamação ali do Moreira, hein? Reclamou demais o do Vale. Atropelado, né? O Moreira, ele chega ali no tranco, vai no corpo justamente do Pablo para fazer a falta, ele fica reclamando bastante da marcação da arbitragem, porque ele entende que foi ali no corpo, mas ele toma o cartão amarelo, primeiro do jogo, primeiro do São Paulo na temporada para João Moreira. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando para você. Paulistão, segunda rodada em Ribeirão Preto, o relógio marca 10 jogadas do primeiro tempo. Botafogo 0, São Paulo também 0, QG de Esportes fala Nina Gagliotti. A justiça deu ganho de causa para Mike do Palmeiras no processo contra William Bigode hoje no Santos para recuperar o valor investido pelo lateral em uma empresa de investimentos em criptomoedas, mas ainda cabe recurso do Gustavo Scarpa. Falta para o Botafogo bater na entrada da grande área pela meia direita. São 4 jogadores do São Paulo, esses de pé. Tem um ali atrás que está meio agachado para evitar aquela cobrança por baixo. Uma falta perigosa para a equipe do Botafogo, para a equipe do Pantera. Silvinho é quem toma distância de pé na direita, opção também com a canhota é o Risso. A 2 passos da área, parece que o Risso vai sair da bola. Se bobear vai deixar para o Silvinho, autorizado pelo árbitro. Silvinho partiu para... Silvinho, ainda bem que teve um desvio, né? Pensei que tinha batido para fora. Pega na marcação, vai pela linha de fundo. Não bateu legal, pega na barreira, mas ganha escanteio. Marcado o primeiro escanteio para a equipe do Botafogo na ponta esquerda do Vale. Exatamente, né? Depois da falta do Silvinho na barreira, o próprio Silvinho, ó, camisa 11, vai lá para fazer a cobrança do escanteio primeiro para o Botafogo no jogo. 12 jogados do primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Escanteio para a equipe do Silvinho, para a equipe do Pantera bater. Silvinho pela meia esquerda. Jogadores vão para o meio da grande área. O São Paulo se fecha inteiro. Silvinho autorizado. Levantamento na pequena área. Sobe para tocar de cabeça a quarta zaga do São Paulo. Rebote ainda do Pantera. Domina pela meia direita na entrada da grande área. Não vale mais nada para o jogo árbitro. Tá dando uma falta de ataque, é isso do Vale? Exatamente. Acaba parando o jogo no momento que o Botafogo tinha a bola. E o São Paulo um pouco mais tranquilo depois dessa trombada ali pelo alto. E agora o Santiago Longo orientando a defesa do tricolor paulista. Produtos a bateria Steel, seu jardim mais bonito com mais praticidade. Compre online em loja.steel.com.br e deixe a tecnologia conquistar você.
Quase 13 jogados deste primeiro tempo, 0 para o Botafogo, 0 também para o São Paulo. Levantamento para o campo de ataque, botando para correr pela meia direita, não chega na bola Henrique. Vem para botar para fora o zagueiro firme. Põe para fora em lateral, manual para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. Edson chegava o zagueiro para botar para fora. Cadê o Ferrarese? Só agora ele se apresenta. Lateral na altura da quina da grande área, na meia direita, vai que pôr a bola em campo, é lento o ritmo do São Paulo. Ferrarese para o meio da grande área, tentou fazer o giro, Henrique, quarta marcação do Pantera, próxima bandeira de escanteio pela meia esquerda, rasga de qualquer jeito o Risso. Gabriel Risso para o campo de ataque, tentava descer com o Silvinho, Silvinho perde a bola, retoma a equipe do São Paulo, Silvinho estica a perna, põe para fora. À frente do banco do São Paulo, na meia direita, lateral para o São Paulo bater, isso é isso. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Lateral para o São Paulo bater pela meia direita. Você ligado no microfone da Bandeirante, 0-0. Ferrarese vai para a cobrança. Arremessa a bola dos pés, tentou domínio, escapou da marcação. Henrique para o jogo. O árbitro dá o quê? Toque de mão, reversão. Fato é. Bola para a equipe do Botafogo no campo de defesa pela meia esquerda. Acabou dando um toque de mão ali o árbitro. Te falar uma coisa, que ritmo de jogo, hein, ô Leandro Quesada? Não tá legal, né? Não tá legal, não. Bom, faz calor, né? Essa deve ser desculpa, tá abafado e tal, né? Botafogo muito preso, né? Essa marcação do São Paulo. Jogo de muito contato físico e poucos espaços para criar. E poucos espaços para correr também, né? Por isso que o jogo é tão sem velocidade até aqui. Saiu jogando mal agora a equipe do Pantera. Sai também a decisão errada no ataque do São Paulo. Demorou para escolher a opção, acabou batendo no gol. Não era a melhor decisão do Hugo na entrada da grande área. Recupera o São Paulo no campo de defesa. Sai jogando o Sabino. Sabino no campo de defesa para Arboleda. Arboleda caminha com a bola nos pés. 14, quase 15 jogados. Você ligado no microfone da Bandeirante. 0 para o Botafogo, 0 para o São Paulo. Parece o São Paulo que está nos Estados Unidos. Vem São Paulo para o campo de ataque na meia esquerda. Ergue a cabeça, tem liberdade. William Gomes. William Gomes pedalou, balançou, buscando a opção com Moreira na meia esquerda. Sai com bola e tudo. Teve um último toque no jogador do Botafogo, o árbitro viu, marca lateral manual para a equipe do São Paulo, bater no campo de ataque pela meia esquerda. Aos 15 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. São Paulo com a bola nos pés com Sabino. Sabino pelo campo de retaguarda na meia esquerda, ele está parado com a bola nos pés, fica 5 segundos, girando o tronco, girando o quadril para ver onde passa a bola. Aí ele solta na meia esquerda para Moreira. Moreira recua dentro da grande área. Bom passe para Rafael. Rafael de perna esquerda tenta quebrar para o campo de ataque e sobe para tocar de cabeça impedido. Marcado posição irregular no ataque do São Paulo, é isso, do Vale? Exatamente, né? O São Paulo que depois daquela bola no travessão não assustou novamente, apesar do Rian Francisco, hein? Brigando bastante, buscando espaço, inclusive roubando ali aquela bola que o William Gomes desperdiçou, mas por enquanto nenhum gol, tudo igual, 0-0 em Ribeirão. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, a Amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. 16 deste primeiro tempo, torcedor São Paulino ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor tricolor curtindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Seu São Paulo está saindo para o jogo lento, é o começo de temporada, mas você sabe que a gente falava aqui fora do ar, ô Quesada, tem muito jogo de começo de temporada, aqui primeira, segunda rodada de outros times, que está acima das expectativas, viu, Quesada? Ah, sim, início de temporada engana pro bem e pro mal, né? Às vezes você pega um time do interior que ficou um mês treinando aí em dezembro, o time tá voando, aí depois vai perdendo o fôlego, cai no Paulistão, né? Não consegue chegar à etapa final do Paulistão e se disputa alguma série, não faz aí um bom papel. Não significa nada o que a gente tá vendo nesse momento aqui. Inclusive no São Paulo, menos ainda, né? Porque as feras não estão em campo, então não adianta a gente forçar a barra em nenhum tipo de análise mais profunda. O que a gente tem que analisar é individualmente quem que pode vestir a camisa do São Paulo. Esse Rian... Eu gostei, hein, da movimentação, quase inclusive, né, fez o único gol da partida naquele primeiro lance lá com a bola no travessão. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Torcedor do São Paulo tendo isso, primeiro contato com alguns dos jogadores que aí sim dá pra botar régua, olha, esse joga durante o ano, esse não dá pra contar e por aí vai. Jogo parado, o São Paulo sai jogando com o Sabino. Sabino pela meia esquerda, mais uma vez aciona Moreira. Moreira desce para o campo de ataque, ele tenta o cruzamento na altura do peito do jogador do Botafogo. Rola a bola pela meia esquerda, deu certo. Escapa da marcação, mais uma vez o São Paulo tentando descer. O William Gomes trabalhou, ponta esquerda, próxima bandeira de escanteio com Moreira. No meio de dois, conseguiu escapar o Moreira, cai, pede a falta, o árbitro não para o jogo.
mandou seguir o juiz para desespero do jogador do São Paulo. Tome contra-golpe pro Pantera, domina na meia direita, Silvinho passa em velocidade, Pablo Tomás no meio da grande área, Toró também, Silvinho, quina da grande área, ponta direita, abandona a ponta, vem por dentro, rolou nos pés do 10, dominou Leandro Maciel, trabalhou pela ponta direita para Jefferson, tem que cruzar essa bola, levou para a linha de fundo, desarmado, último toque pela linha de fundo. Tá marcado escanteio pro Botafogo na ponta direita aí do Vale. Desceu rápido em contra-ataque, na velocidade do Silvinho poderia servir. O Toró aqui invadindo a grande área, preferiu o toque para trás e agora mais uma bola parada, mais um escanteio para a equipe do Botafogo. O Silvinho tá ali cobrando o time ofensivamente, porque foi uma descida aí, o Botafogo acabou desperdiçando. Tá marcado escanteio para o Botafogo bater pela ponta direita, 18h30 jogados deste primeiro tempo. Fechado o São Paulo no meio da grande área. Sobe a dupla de zagueiros, Edson, Alisson. Vai também Gabriel Bispo, volante. O escanteio que foi cobrado, o curto levantamento para o meio da grande área. Tentou fazer o voleio, escorregou o Dravicino. No meio da grande área, facilitou o trabalho do zagueiro que tira. Corta para o campo de ataque, Edson. É o último homem de pé na direita. Ele corta, tenta descer para o campo de ataque. Quebrou a bola, sobe no círculo central do gramado. Toca nas costas do jogador do Pantera. Deu sorte para o Botafogo. Desce pela meia esquerda, Silvinho pede a bola, desarmado. Desarmado na bola. Se posicionou ali o árbitro com um sinal dizendo foi nada, mandou seguir. Jogadores do Pantera não gostam. Agora sim ele para o jogo. Teve um toque de mão do Edson. E o Edson fica na bronca com o árbitro da partida, mas o fato é que o jogo está parado. Falta para o São Paulo no campo de defesa do Vale. O Gobi estava pertinho ali, né? Viu o toque de mão do Edson na tentativa do Rian Francisco de tentar passar pelo zagueirão da equipe do Botafogo, ainda no campo de defesa do São Paulo, que tem a bola por lá, por enquanto tudo igual, 0-0. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil. Sil, pode confiar. Arboleda domina com a bola nos pés do campo de defesa. Agora sim, solta para Henrique Carmo na meia direita. Tentou encarar a marcação do primeiro, passou. Do primeiro não passa, do segundo. Vem para o contragolpe o Botafogo de novo. Isso pela meia esquerda, domina mal. Saiu com bola e tudo, lateral de graça. Ferrarese vai para a cobrança no campo de ataque pela meia direita. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, segunda rodada em Ribeirão Preto, Estádio Santa Cruz, 20 jogados do primeiro tempo. Botafogo 0, São Paulo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Nina Gagliotti. Antes da votação de impeachment de Augusto Melo, os conselheiros votavam alguns requerimentos. Quando a situação pediu mais tempo para votar um deles, Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, negou e aí uma confusão se instaurou. Reunião suspensa por 10 minutos. Essa informação do nosso setorista Pedro Ramiro. Curtindo o futebol da Bandeirantes em lateral para a equipe do São Paulo, que empate é 0-0. Manuel para o tricolor bater no campo de ataque pela meia direita. Ferrarese vai para a cobrança, arremessa na quina da grande área, tentava fazer o giro, perde a bola, perde Hugo. Retoma no campo de defesa, corta para o campo de ataque, pintou o cartão no meio dessa confusão ali pelo jeito, hein? Que teve um momento que o jogo ficou parado, PDV. O Ferrarese estava se estranhando ali com... na verdade ele reclamou. Né? Foi um lance do Edson com o Rian Francisco. O Edson ele dá ali meio que um pescotapa no Rian Francisco, que dá um leve empurrão no Edson que cai. E aí o Ferrarese chamou a atenção para isso, ficou reclamando e aí a geração dando o cartão amarelo aí para o 32 do São Paulo. 21h30 jogados deste primeiro tempo, 0-0, ainda segue 0-0 o jogo. Botafogo vem para o campo de ataque na meia direita, tentou domínio, Jefferson girou frente à marcação, voltou no campo de defesa. Trabalha com Alisson. Alisson para Edson, a dupla de zaga sai para o jogo. Edson, capitão pelo campo de defesa na meia esquerda, na canhotinha, deu para Risso. Isso para Silvinho. Silvinho para Toró. Toró rente a marcada cal pela canhota, a bola não sai. Segundo o árbitro, abandona a ponta, vem por dentro, recua um pouquinho mais atrás para o 10 do time. Leandro Maciel ergueu a cabeça, virou o jogo. A bola é boa. Lá do lado direito, bom passe à frente. Dominou, pedalou, balançou Dramicino. Soltou pela linha lateral. Jefferson para Dramicino, linha de fundo. Cruza, ganha escanteio. Agora sim desceu Pantera. Lado direito de novo nas costas do Moreira, escanteio para o Botafogo. Exatamente, né? E para o William Gomes ajudar na marcação ali, não tão esperado no ataque, mas voltando, ajudando o lado esquerdo, até porque o Moreira joga improvisado. Novo escanteio para a equipe do Botafogo, mais uma chance na bola parada, tá aí toda a força aérea do Botafogo já na área
do tricolor paulista. Na metade do primeiro tempo vem Botafogo de novo 0-0. Levantamento da meia direita para a entrada da pequena área. Toca de cabeça a zaga, põe para fora Murira. Dava para tirar, não por escanteio, mas ele botou pela linha de fundo do Vale. E é o Dramizino, né? Jogador argentino que está na bola de novo para mais um escanteio para o Pantera. Destro Dramicino, ponta direita, 23 jogados, partiu para a bola, levantou na primeira trave, de novo no alto, funciona a zaga do São Paulo, Arboleda tira, falhou a zaga do São Paulo, linha de fundo, goleiro Rafael saiu, árbitro mandou seguir, teve o toque do Rafael nos pés do jogador do Botafogo, a zaga do São Paulo vacilou, cochilou, escorregou o zagueiro na linha de fundo, quase entrega o gol de graça do Vale. Ficou uma confusão por ali, né? Até difícil de enxergar, Pedro Martelli. Muito bate-rebate, a zaga do São Paulo vacilando, deixando o Botafogo assustar por um momento. E agora a arbitragem vai ali, ó, na área do tricolor paulista, conversar, me parece, com o jogador do Botafogo que está caído, com o Edson, e também com o Arboleda, ou melhor, com o Sabino, atletas que se chocaram por ali, hein? E ali é muita força, né? Edson e Sabino, realmente muita força. E se o choque não é legal, significa que vai ser marcado um pênalti, né, Leandro Quesada? Mas, confesso que não fiquei com essa impressão não, viu? Eu precisaria de mais alguma imagem aí, enfim. Houve uma trombada dos jogadores, mas a bola já não estava ali, né? Parecia boliche, né? Caiu todo mundo, pareciam pinos ali no boliche. Vamos esperar para ver o que vai acontecer ali, mas eu tô com você, Martelli. Acho que não foi nada não, não foi nada não. Uma trombada, um choque normal no contato, o futebol é um esporte de contato. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Jogo segue parado, aproveita, portanto, o técnico Márcio Zanardi para passar a mensagem e conversar ali com os jogadores do Pantera. Parece que já está tudo certo ali com os dois zagueiros. De pé, o Edson. De pé também o Sabino. Bom, tem VAR, né? Se precisar, obviamente que o VAR vai acionar o árbitro do jogo, mas não parece ser o caso até o momento. 25 jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes. É a segunda rodada do Paulista, mas apenas o primeiro jogo de forma oficial do São Paulo no ano de 2025. Sabino está de pé, meio mancando ali, mas aparentemente vai continuar. O Edson também já está de pé e ele vai dar bola ao chão do outro lado do campo para o Botafogo sair para o jogo. O fair play, bom fair play tradicional também que o árbitro percebeu, deu bola para o Pantera que está jogando no campo de defesa. Maciel é quem domina, Leandro Maciel inverte o lado do campo para ninguém do lado direito. Lateral, manual marcado no campo de defesa para o São Paulo. Sai jogando o tricolor empatando em 0-0. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Ferrarese domina pelo campo de defesa com a bola nos pés, o lateral levanta para o campo de ataque. Cadê o meio campo do São Paulo, hein? Meio campo do São Paulo por enquanto não existe. Vem para ataque agora o São Paulo porque o Pantera ajuda, devolve a bola. Moreira para Rodriguinho, Rodriguinho pela meia esquerda no campo de ataque. Quando tem muito atacante voltando o jogo para zagueiro e zagueiro lançando atacante, é que o meio tá falhando, né, ô Quesada? Não tá legal, né? Não tá legal realmente. Rodriguinho, uma figura apagada até aqui, né? Eu não ouvi você falar o nome do Rodriguinho até aqui. O Longo fica ali na primeira etapa de construção do jogo, mas quando ele pega essa bola ninguém aparece, não é? Hugo muito apagado na partida e aí, claro, fica difícil a bola chegar lá para o Rian e para os jogadores de ataque. Aí o William Gomes, que não é bem um meia, vai ter que ficar buscando mais esse jogo. E o Henrique também fez uma jogada ali aos 10, 11 minutos e mais nada até aqui. Realmente São Paulo meio desorganizado nesse momento. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, espanhol e italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Falhou agora a saída do São Paulo, vem para o contra-ataque, a equipe do Botafogo no círculo central, perde a bola, Pablo Tomás, contra-golpe armado, meia esquerda, William Gomes tentou lançar por dentro, a bola era por dentro, era ideal, e aí cada cena que a gente vê, jogador montando em jogador, o árbitro manda seguir pela ponta esquerda, bola volta para o São Paulo, cruzamento para o meio da grande área, para ninguém. Linha de fundo, tiro de meta, fraco o jogo do São Paulo, fraco o jogo do Pantera, tiro de meta para a bola, João Carlos do Vale. E o Henrique que tentou esse cruzamento para ninguém,
era um jogador que estava com a delegação do São Paulo nos Estados Unidos, mesmo sendo da base, promovido ao profissional recentemente, mas estava nos Estados Unidos, foi escolhido aí para essa missão de estrear no Campeonato Paulista. O São Paulo que está retornando ao Brasil nas próximas horas e na quinta-feira o Zubeldia com os principais jogadores enfrentando a equipe do Guarani, a estreia do Morumbi na temporada de 2025. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Lateral marcado para a equipe do Botafogo bater do lado esquerdo, 28 jogados deste primeiro tempo. Você, torcedor tricolor, ligado no microfone da Bandeirantes, não é bom, não é legal o jogo do São Paulo, não. 0-0, tem que melhorar o tricolor. São Paulo desce para o campo de ataque nesse início de temporada, primeira partida oficial. Sabino domina 3 dedos da bola pela ponta esquerda, agora sim acionou Moreira. Moreira lança para o campo de ataque, William Gomes, ponta esquerda, linha de fundo por baixo. Firme o zagueiro Alisson no carrinho, põe para fora. Manual para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque, já cobrado Moreira. Tem pressa na canhota, trabalha com Santi. Santi no círculo central do gramado, gira pela meia esquerda para Sabino, curtindo mais de meia. Escapou no meio de 2, limpou legal, criou espaço. São Paulo com Sabino, ponta esquerda para William Gomes, Moreira. Os dois trabalhando no lado de esquerda, aí não tem ninguém. Por dentro não tem ninguém. Recua por dentro no círculo central do gramado com Hugo. Hugo na meia direita para Arboleda. Arboleda curtindo mais de meia, a dupla de zaga do São Paulo inteira no campo de ataque. Arboleda para Santi, Santi para Sabino. Sabino devolve a jogada para Arboleda. Isso no campo de defesa pela meia direita, próximo aonde se cruza o gramado. Agora sim o Arboleda acerta. Bom passe na ponta direita para Henrique Carmo. Por dentro o bolão para o garoto Rian. Inverteu o lado do campo na ponta esquerda. Rodriguinho. Dava para bater, dava para tocar. Ele segura na meia esquerda. Agora sim por dentro. Escorregou. Escorregou Henrique Carmo na hora de bater no gol. Ele que recupera. Foi até o final Henrique Carmo. Volta o jogo no círculo central. Insiste o São Paulo. Produtos a bateria Steel, seu jardim mais bonito com mais praticidade. Compre online em loja.steel.com.br e deixe a tecnologia conquistar você. São Paulo insiste para o campo de ataque na meia esquerda. Boa jogada individual na linha de fundo. William Gomes se escapou, levou para a meia, bateu longe do gol. No lado esquerdo, ele foi no limite, ganhou a jogada, invade a grande área na quina, parte por cima do gol do Vale. Que jogada de efeito, hein? Seria um golaço, porque ele dá um drible no limite para cima do Alisson, drible de letra, abusou do recurso por ali o William Gomes. Agora sim, tendo um bom lampejo no jogo, na finalização acaba pecando, mas uma jogada de efeito, um lance bonito do ataque do São Paulo nos pés de William Gomes. O tricolor chega e assusta. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista em Santa Cruz, Ribeirão Preto, segunda rodada, relógio marca, 30 jogadas do primeiro tempo. Continua Botafogo 0, São Paulo também 0, tudo igual. QG de Esportes da Bandeirantes fala Nina Gagliotti. Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton posa pela primeira vez como piloto da Ferrari. Lembrando que teremos um piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, na Fórmula 1 este ano, na tela da Band. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul. Leandro Quesada, 31 jogados. Há quanto tempo estamos aqui, Quesada? Estamos aqui, né? São ossos do ofício, dizem, né? Não tá legal. Joguinho de 1 hora, né? Até mais, né? Realmente não tá legal, mas a gente alertou. Acho que é bom a gente tomar cuidado para não criticar essa base aí do São Paulo, porque realmente falta entrosamento, é diferente. O EDV já falou, teve jogador que inclusive estava nos Estados Unidos e voltou em cima do laço aí para jogar a partida, enfim. A gente tem que entender todo um contexto, não é? Mas enfim, que bom, né, que os titulares voltarão contra o Guarani e jogarão clássico, né? Porque a gente vai ver o verdadeiro São Paulo. É muito cedo, é claro que começa agora, mas daquilo que você falou e pegou muito bem. É interessante ver quem, numa primeira impressão assim de um jogo, vai conseguir vestir essa camisa do São Paulo. Eu te pergunto o contrário, até agora, alguém não terá essa condição? O Rafael e o Arboleda são titulares, né, Martelli? Sim. Não tem discussão sobre isso, né? Aí os outros é que a gente tem que analisar com mais frieza. O Ferrarese e o Moreira fazem parte do grupo. O Longo eu acho que precisa jogar mais, né? É a chance dele hoje. E da molecada aí eu quero esperar um pouco mais o Rian. O Rian só foi acionado uma vez e quase fez o gol.
Então precisa ser acionado outras vezes no jogo pra gente ver a categoria do moleque, né? Mas é no pouco. travessão, né? Não vamos criar muitas expectativas em relação à base, né? É isso que eu quero dizer, entendeu? Vamos dar o tempo ao tempo para maturar essa molecada. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, italiano no Disney Plus com transmissão na ESPN. 32 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, daqui a pouco intervalo inteligente. João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes. Bandeirantes em FM 90.9 do tradicional de São Paulo, na faixa estendida 86.3, pegando legal em todos os cantos do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no aplicativo da Band, o Band Play. Você ouve a Rádio Bandeirantes em todos os cantos do mundo. 33 jogados, desce o Botafogo, desce pela meia esquerda, um passe de primeira, Silvinho por dentro, pro domínio de Leandro Maciel, tá livre, arriscou, pega mal. Muito embaixo da bola para deixar o Zanardi desesperado à beira do gramado, por cima do gol, linha de fundo, só isso do Vale. É pior que o desespero é aquela primeira reação ali, né, de incredulidade. Aí depois vem a bronca, ele chama atenção. Botafogo também pouquíssimo inspirado, tiro de meta para o São Paulo. Rafael, este sim, titularíssimo, cobra curtinho o tiro de meta. Baltec protege, impermeabiliza e colore essa casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 34 minutos jogados deste primeiro tempo. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa. Trabalha Sabino pela meia esquerda. De zagueiro para Arboleda. Arboleda pela meia direita. Rola a bola nos pés de Ferrarese. Ferrarese solta o passe lateralmente de primeira para o domínio de Henrique Carmo. Carmo por dentro, perde a bola. Perdeu Silvinho. Silvinho dominou, soltou por dentro, passe errado. Não chega legal para Pablo Tomás. Corta a zaga do São Paulo. Tira de zagueiro para zagueiro. Edson volta pela linha de fundo. Opa, meu goleiro. O João Carlos na linha de fundo escorregou de perna esquerda, botou para fora. Lateral para o São Paulo, cobra no campo de ataque pela meia direita. Vai para a cobrança mais uma vez Ferrarese, sempre pelo lado direito com o São Paulo. Ele vai pôr a bola em campo em 34, quase 35 jogadas deste primeiro tempo. É o torcedor do São Paulo querendo o primeiro gol. É cedo, é o começo do ano do São Paulo, mas tem que melhorar o tricolor. Ferrarese domina pela meia direita, escapa da marcação, busca alguma opção. Soltou na ponta direita, estava pressionado, Henrique Carmo perde a bola. Perde a bola o São Paulo no contragolpe, agora Silvinho, esse sim tá jogando bem, um passe de primeira por dentro do círculo central, boa bola pro centroavante, Pablo Tomás abriu na ponta, vem por baixo, Moreira no carrinho, põe pra fora. Lateral pro Botafogo bater no campo de ataque aos 35 da primeira etapa. Na ponta direita cobra o Botafogo. Ia perder essa corrida aí o Moreira, viu? Tava rápido demais o Toró lá do outro lado. Vem Botafogo, Silvinho. Silvinho é o melhor jogador em campo, Quesada. Eu gosto do Silvinho, acho que o Silvinho tá se movimentando bastante. É que o time não ajuda, né? Silvinho bem no jogo, sem a bola tem um papel tático importante de ajudar na marcação. Abre muito pelas pontas, fecha pelo meio. É um jogador experiente, importante aí. E fez boas jogadas, principalmente naquele setor de direito. Um detalhe, né? Ele e Jefferson foram treinados pelo Zanardi no São Bernardo, né? Então tem ali um certo entrosamento naquele lado direito, que é o melhor lado do time do Botafogo até aqui. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês e espanhol e italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 36 jogados desse primeiro tempo, daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Está jogando pela quarta zaga, Arboleda no campo de defesa pela meia direita. Deu passe para Rafael para Sabino. Vai sair jogando São Paulo sem aquela pressa tradicional. Aí o Santi encosta, como se fosse um terceiro zagueiro, de novo, se posicionando por dentro. Santi na meia direita para Arboleda. Arboleda recua para Santi. Jogo que o Botafogo quer também. Só cercando essa saída do São Paulo. Santi pela meia esquerda para Sabino. Esse sim acelera. Sabino acelerou pela ponta esquerda. É para William Gomes. Moreira tá pedindo. Rodriguinho também. Ele tenta se virar pela ponta esquerda. Moreira, passe errado. Contra-ataque agora para o Botafogo. Silvinho no círculo central do gramado. Dominou 3 dedos da bola. Passe errado também. Mais um passe errado. 3 vezes. Um erro do Botafogo, 2 erros do São Paulo. A bola volta para o Botafogo com a sequência de 3 passes errados aos 37 minutos jogados do primeiro tempo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Na quarta zaga sai jogando a equipe do Botafogo com Edson. Edson, capitão, vence a 3. Inverte o lado do campo na ponta direita. Subiu para tocar de cabeça Jefferson. Vai chegar na bola o argentino. Dramicino na ponta direita. Cruzou na pequena área. O toque para fora do gol.
O levantamento, o toque para fora do gol. O juizão tá dando escanteio, mas fiquei com a impressão do tiro de meta do Vale. E o time do São Paulo também, né? Que faz muita pressão ali em cima do Gobi, porque o São Paulo alega que essa bola pegou por último justamente no Jefferson. E pegou no Jefferson e na mão do Jefferson. Além de tudo, ela acaba pegando, claro que sem intenção, no braço do jogador do Botafogo. Não foi escanteio e a arbitragem teima e marca o escanteio para o Pantera. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Errou na marcação, fiz mais deu escanteio na ponta direita, Dramicino levantou na entrada da grande área. Toró tentou a jogada ensaiada, vai pela linha de fundo. Uma jogada ensaiada do Botafogo, quase que deu certo aí do Vale. Pois é, né? No escanteio que não existiu, mas que a arbitragem acabou marcando. Agora o Rafael orientando ali o pessoal para cobrar o tiro de meta. Por enquanto, tudo igual em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, 0-0. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Tiro de meta para o São Paulo bater. Rafael toma distância para fazer a cobrança. Sem pressa aos 38, quase 39 minutos jogados deste primeiro tempo. A segunda rodada do Campeonato Paulista, mais a estreia oficial do São Paulo. O ano de 2025 começa hoje para o São Paulo de forma oficial. Em Ribeirão, 0-0. Tenta descer para o campo de ataque. O São Paulo perde a bola. Retoma Toró. Toró pela canhota. Na meia esquerda, quebra de canhota também para o campo de ataque. Para ninguém passe errado do Risso. Vai nos pés do zagueiro do São Paulo. Arboleda lança para o campo de ataque na ponta direita. Henrique Carmo adiantou do primeiro, vem na cobertura. Edson tira, corta para ataque. Arboleda, o zagueiro toca de cabeça. A bola fica pelo alto, quica de zagueiro para zagueiro. Volta no campo de defesa. Finalmente aqui acaba. Risso volta dentro da grande área. João Carlos sai jogando pelo campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa com a Arboleda. Arboleda domina pela meia direita, caminha com a bola nos pés. Ferrarese encosta, dá um tapinha de bola de primeira. Ferrarese pela meia direita para Arboleda. Arboleda lança para o campo de ataque, tentando a velocidade. Garoto é rápido, o zagueiro. Olha o Edson. Tava ligado. Essa molecada do São Paulo é nova, mas é rápida demais. Botafogo sai jogando pelo campo de defesa. Na meia esquerda domina o lateral Risso pressionado. Conseguiu ganhar o lateral, escorou a marcação, botou para fora. Manual para o Botafogo bater no campo de defesa pela meia esquerda. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. É o Paulistão em sua segunda rodada. Arena Niquinete em Ribeirão Preto. Relógio marca 40 jogados do primeiro tempo. Botafogo 0. São Paulo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Nina. O Zenit da Rússia comunicou oficialmente a contratação de Luiz Henrique do Botafogo e as vendas do atacante Arthur, ex-Palmeiras, e do volante Wendel ao Botafogo. Vale lembrar que a venda do Luiz Henrique, 35 milhões de euros, vai todo o valor para o Lyon da França. Bandeirantes. Segurança e conforto em qualquer caminho? Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque na carta. 41 agora, 41 jogados deste primeiro tempo. Daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Botafogo tentava descer com o Silvinho, desarmado. Desarmado o Silvinho, vamos ver se desce no contra-ataque. O São Paulo desce que nada. Santi recua pela quarta zaga, Sabiro completa. Na meia esquerda rola bola nos pés. Moreira vai se perder aí, Moreira. Moreira recua dentro da grande área. Sabino quebra para o campo de ataque. O Botafogo na pressão. Faz o São Paulo que fala a posse de bola. Botafogo domina pela meia direita. Opa! Uma chegada forte agora no jogador do Pantera. Me parece ser o Pantera, sim, ou melhor, o Jefferson sentindo do lado direito. Porque o Rodriguinho, essa solada do Rodriguinho para cima do Jefferson. E agora, hein, do Vale? Num primeiro momento, naturalmente, seria para amarelo, né? Mas a arbitragem, ela fica mais olhando ali a intensidade, a gravidade, analisando ali o semblante do Jefferson para ver se toma alguma atitude, também esperando às vezes um chamado do VAR, né? Mas um amarelinho ali, uma disputa poderia, quem sabe, ficar de bom tamanho, mas não é o que acontece, lembrando que o Ferrarese e também o Moreira já estão amarelados pelos lados do São Paulo. O Martelli, hábito fraco, hein? Ele dá um amarelo pro Ferrarese por reclamação, tá?
Agora, esse lance era, no mínimo, um cartão amarelo aí pro jogador de São Paulo, né? Deu amarelo pro Moreira também, que não deu pra entender muito também, bem. Tá meio estranho, cara. Hein? Falta pro Pantera batendo no campo de ataque pela meia direita. Vai pra bola Silvinho. Silvinho pra bola, jogadores do São Paulo no meio da grande área. O Botafogo querendo o primeiro gol. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é o final do primeiro tempo. A jogada ensaiada do... Eu vou te falar um negócio, viu, gente? É complicado. Tem dias que a vontade é que, né? O cara escorregou na entrada da área na jogada ensaiada, o passe curto do Vale. O destaque do lance, no pique do rádio. Mas às vezes você ensaia e não dá certo também, Pedro Martelli. Acontece. Passou pano. 43 jogados deste primeiro tempo no escorregão do jogador do Pantera. Choveu demais em Ribeirão, né, do Vale hoje. Aí o gramado escorrega. Ó, e agora vai tomar cartão amarelo o jogador do Botafogo, Toró. Porque ele ia tomando uma chapeleta ali do Ferrarese, meteu a mãozona ali no peito do camisa 32 do São Paulo, que claro, leva as mãos ao rosto, mas a impressão é mais ali meio que na região ali do pomo de Adão. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Tapão no pomo de Adão, doeu, caiu, tomou o cartão. Jogo parado, falta marcada para a equipe do São Paulo. Toró amarelado. 43, quase 44 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. São dois jogadores do São Paulo posicionados para fazer a cobrança. De um lado tem Henrique Carmo, é canhoto. Rodriguinho também se apresenta o destro. Na quina da grande área, cobrindo o lado esquerdo do goleiro. Apenas um jogador formando a barreira do Botafogo. É o último minuto do primeiro tempo, fora os acréscimos. Vem para fazer o levantamento o Henrique Carmo, o Rodriguinho. Uma linha de jogadores do Botafogo fazendo a linha de impedimento. Vai para a bola Henrique Carmo, perna esquerda, levanta. Não dá. Em sequência assim do Vale. Um cara escorrega, o outro cara levanta na bandeira de escanteio. Eu vou abdicar, viu? Levantamento, linha de fundo do Vale. Tiro de meta. As suas expectativas, Martelli, elas são altas. Então, aí você acaba caindo do cavalo, entendeu? Tem aquele ditado, né? Quando você não tem expectativas, Quesada, você não se frustra. Então é melhor, né? Mas o homem que não tem expectativa não vive, né? Sim, cai no conformismo. Exato, né? A gente tava assim, é claro que eu não queria ver o São Paulo do Tele Santana hoje, não ia ver, né? Nem o São Paulo do Cilinho, mas também não precisava ser tão ruim assim, né? Placar de 0-0, 45, vamos até 47 deste primeiro tempo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, Sil. Pode confiar. 45 e 30, vamos até 47, você ligado no microfone da Bandeirantes. Ferrarese toca de cabeça, sai jogando pelo campo de defesa, vem para o campo de ataque, agora o Botafogo saiu mal, o centroavante roubou a bola, Pablo Tomás na meia direita vai bater o gol, travado pela marcação Dramacino, foi cirúrgico agora o zagueiro, e tome contra-golpe de novo no... Era pela meia direita o cruzamento da ponta. Jefferson para ninguém na meia esquerda. Toró posicionado, ele sim. Acertou para o meio da grande área. Passa por todo mundo. Vai pela linha de fundo. O Jefferson de novo incomodando no meio da grande área. O cruzamento do Toró conferindo. Passe esquerda do goleiro Rafael em tiro de meta. Mas quase o primeiro gol do Vale. E aí levando perigo, né? Antes tarde do que nunca, o Botafogo assusta. E o São Paulo quase vai para o intervalo perdendo esse jogo, lembrando que só tem jogador no banco de reservas à disposição do Maxi Cubeiras da base, todos em meio à disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Tricolor entra em campo amanhã, semifinal contra o time do Criciúma. Martelli. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito. Vale alimentação com cartão Tenda. É demorado mesmo este primeiro tempo. Quase 47 minutos jogados deste primeiro tempo. 0-0 placar do jogo já. O intervalo inteligente. João Paulo Capelanes na faixa estendida para todos os cantos do Brasil. Em 86.3 do tradicional FM 90.9 de São Paulo. Que já que nada. Ergue o braço, árbitro aponta o centro do gramado. Termina o primeiro tempo. 1h40 depois. Botafogo 0. São Paulo também 0. Capelanes. Não, vamos falar a verdade. Eu não vou falar assim. Que primeiro tempo, narração brilhante. Pedro Martelli
Que vamos falar a grande verdade, a gente não vai aqui mentir pro ouvinte, né? Esse jogo tá horroroso, velho. Impressionante o que Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo fizeram, pelo menos na primeira etapa. Mas, ó, eu vou dar uma boa notícia pra você. Podem me cobrar aqui. O segundo tempo nós teremos gols. Vai ser um jogo movimentado e vai ser emoção até o final. Pronto, podem me cobrar. Podem me cobrar. Alô, repórter Bandeirantes Paulo do Vale, saída de campo dos jogadores, 0-0, emocionante do Vale. Vamos lá, Capela, e o São Paulo que tem muita gente na base à disposição do Maxi Cubeiras. São 14 jogadores da Copinha que jogam a Copa São Paulo, jogaram sábado e podem entrar em campo amanhã contra a equipe do Criciúma, hein? O ano do São Paulo começa apertado entre FC Series, Copinha e a estreia do Paulistão hoje. À disposição de Max Cubeiras, João Pedro, Bezerra, Andrade, Mike Negruti, Guilherme Reis, Luca Alves, Lucas Ferreira, Pedro Ferreira e Paulinho. Boa, daqui a pouquinho vamos para o Parque São Jorge com o nosso repórter Pedro Ramiro. O processo de impeachment tá rolando, tivemos confusão, tem muita coisa para atualizar o nosso ouvinte. Agora tem ele, alô Leandro Quesada, por enquanto, vamos falar, Quesada, 0-0, jogo horrível. Vou falar pouco, tá? Tá. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha carreira profissional, Na sério. carreira? Sério. Quantos anos de carreira? 30 aí? Ah, todos. Não, vai, 30 e fala. quase 40. Revela idade. Quase 40. Um dos piores jogos. É, um jogo muito ruim. Teve chute no gol, né? Não teve nada. Teve um chute no travessão do Rian, só. De resto, mais mais nada. nada. É o moleque da Copinha, o artilheiro. Mas olha só, eu disse antes do jogo e ratifiquei isso na narração, na transmissão, na narração do Pedro, né? Não dá pra gente cobrar nada de tática do time do São Paulo. Então a gente tem que analisar individualmente. É claro que se o time não está organizado individualmente, organizado no conjunto, individualmente os jogadores não aparecem. O Rian, João Paulo, recebeu só uma bola no jogo, que foi a bola que ele explodiu no travessão. Só. Do lado do Botafogo, Silvinho foi o melhor em campo. E mais nada. Realmente o São Paulo não conseguiu construir o jogo. Figuras apagadas como Longo, Rodriguinho, Henrique, William Gomes, que já tem uma rodagem aí no time principal, né? Realmente o São Paulo ficou devendo nesse primeiro tempo. E o Botafogo, time também bem desentrosado aí na mão do Zanardi, viu? Pois é, rapaz. Eu gostei da tua esperança pro segundo tempo. Ah, cara, se a gente, um homem sem expectativas isso é tem um um homem nome, o quê? sabia? Ah. Chama audiência. Não, pior que não, velho. É que eu tô achando que... chama audiência mesmo, você tem toda a razão. Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu fale o quê? Eu tô torcendo pra que o jogo melhore, porque se piorar, acho que é melhor fechar o microfone e ir embora pra casa, né? Porque realmente vou falar pro seu negócio, Mas hein? a gente não enganou aqui o ouvinte, a gente falou que ia ser falar o papo assim, reto. né? Que não ia ser fácil. Não, mas eu botei fé que ia ser um jogo... Sabe por quê, Quessadinha? Eu vou te falar o porquê. Aí são as análises muitas vezes furadas que nós fazemos aqui. O que eu entendi? Começo de temporada, um monte de moleque de base aí querendo mostrar futebol. O que eu pensei? Pô, os moleques vão jogar pra cima, pro ataque, vão querer fazer gol, porque vão querer mostrar talento pra sequência da temporada. Agora, a gente viu um bando de moleque com a fralda cheia, que não conseguiu jogar, não tá errado. e eles tentaram fazer minimamente alguma coisa satisfatória e não entregaram. Você não tá errado. Né? A tendência poderia ser essa. O meu placar foi 1-0 São Paulo, pode ser 1-0 Botafogo. Foi 3-2 São Paulo. Pode ser 0-0, eu vi. Pode ser -1 depois. Você exagerou demais, você tá devendo, viu? Você ficou devendo. Agora, vamos ver o segundo tempo, né? Você vai olhar para o banco também, vai colocar quem? Mais garoto ainda, mais jovens do que esses jovens que estão em campo, né? Vamos esperar o segundo tempo. Eu achei que a molecada ela fosse dar um tchan, entendeu? A única coisa legal foi a narração do Martelli, de resto, realmente... Bom, é o seguinte, o Quesada rapidinho pra gente poder chamar o Ramiro. Nota do primeiro tempo no Pix, só a nota. Nota 3. Nota 3. Do São Paulo? São Paulo, nota 3. Do Botafogo? Nota 3. Da arbitragem? Nota 2. Maravilha. Então tá bom. Média 3, sei lá, 2. É Também não sei fazer conta e vamos que vamos. Ó, atenção, 8h51, a gente volta a falar mais sério ainda, porque no Corinthians processo de impeachment tá rolando. E o repórter bandeirante setorista do Timão, Pedro Ramiro, fala ao vivo direto da Zona Leste de São Paulo. Alô, Ramiro, o pau tá quebrando aí, Ramiro. O negócio tá quente, Capela. Um abraço para você novamente, pro Quesada, para quem nos acompanha. Há discussões acontecendo nesse momento no Conselho Deliberativo do Corinthians, inclusive com Augusto Melo indo para cima de Romeu Tuma Júnior, hein? Alguns xingamentos. E aí, a Rádio Bandeirantes teve acesso ali a áudios desse momento de confusão que acontece nesse momento, inclusive no Conselho Deliberativo. A reunião foi suspensa por um período, ela foi retomada agora. Vamos ouvir um trecho de um conselheiro indo para cima de Romeu Tuma Júnior. Você acompanha na Rádio Bandeirantes. Você é um acusador.
Você é um acusador, presidente. Você confunde o papel de presidente e conselho como acusador. Você é o Ministério Público, não é a Polícia Federal. Aqui não. É só para vocês terem noção do clima que acontece. Clima e do nível, momento. né, Ramiro? Olha o nível dessa gente que comanda o Corinthians. Olha o nível desses caras, gente. Fala, Ramiro. Exatamente, é isso. E aí o detalhe é, a reunião vai ser retomada, e eu quero trazer até uma informação aqui, que ela pode parecer uma piada, mas ela é uma realidade. A confusão começou, primeiro porque eles passam por todo um rito, tem requerimentos que têm que ser aprovados, e para esses requerimentos serem aprovados antes de toda a votação, eles fazem uma votação mais curta, que é a seguinte, quem é a favor desse requerimento, levanta ou fica de pé. E aí que a situação está querendo até colocar, gente, tem alguns conselheiros que têm um pouco mais de idade, têm dificuldade para se levantar e tudo mais, isso pode prejudicar a gente. Eles estão, de alguma forma, fazendo com que o Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, ele também volte atrás nesse tipo de votação no requerimento e para retardar um pouco mais, até fazer com que essa votação agora seja no papel. Então vai demorar muito mais, O que acontece? Há um calor gigantesco no ginásio onde está acontecendo essa votação. Calor, está lotado, e a gente sabe que há muitos conselheiros mais velhos. Por incrível que pareça, isso pode pesar a favor do Augusto Melo, já que ele perdeu até o apoio da União dos Vitalícios. Pô, Ramiro, desculpa, obviamente eu jamais vou duvidar da sua informação, até porque o seu trabalho como setorista do Corinthians é impecável. Agora, eu custo acreditar. Pô, esses caras que não conseguem levantar foram como pra votação? Teletransporte? Foram voando? Ah, ô Ramiro, me ajuda, velho. Qual que é a previsão de finalizar esse circo? Porque isso é um circo. O Corinthians é comandado por essa gente aí. Depois vocês, torcedores que estão ouvindo a gente, assistindo a gente no YouTube, vocês ficam bravos com a imprensa, que a imprensa fala, que a imprensa cria. Olha esses caras que estão no clube, velho. Vocês não tem que ficar bravos com a gente. Se quiserem ficar, podem ficar. Olha o que o Ramiro tá falando, Ramiro. Pois não. Pois é, ainda não há uma previsão de horário, Capela, mas eles começaram agora a apresentar, a defesa começou a apresentar os pontos dela e também o Romeu Thuma Júnior também vai apresentar os pontos dele e também o próprio presidente da comissão de ética. Então, pelo menos mais 2 a 3 horas para a gente ter essa definição. Nossa senhora. Bom, o apito final obviamente vai ser voltado muito em cima disso, então você, ouvinte Bandeirantes, continue conosco daqui a pouquinho. Pedro Ramiro, ao vivo, hein? Direto do circo, picadeiro, seja lá o que for, que transformaram o Parque São Jorge, essa tentativa de empichar o presidente Augusto Melo do comando do Corinthians. 8h55, quantos minutinhos a gente volta, Rafinha? 2 minutos e meio, a Rádio Bandeirantes está de volta com Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Já já tem o super placar dela, Nina Gagliotti, Brasil. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada. Pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada. 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura. Essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Bandeirantes. 9 em ponto, marcou o quinto sinal. Rádio Bandeirantes de volta, agora na sequência buscando a segunda etapa. Daqui a pouquinho voltaremos lá para o Parque São Jorge. Está rolando o processo de votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Pedro Ramiro ao vivo, direto de lá. E a Nina Gagliotti agora vai atualizar esse placar de São Paulo e Botafogo e outros jogos em andamento e outros jogos que teremos ao longo da semana, né, Ninoca? Vamos lá! Exatamente, Capela. Destacando, amanhã temos semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Criciúma e São Paulo. Agora sim, talvez um jogo um pouco melhor do que esse que vemos hoje. 7h30 da noite. Na quarta-feira tem Grêmio e Corinthians às 5 horas da tarde. E aí no sábado, Capela, tem a grande final da Copinha, que vai ser no Pacaembu, hein? Depois de muita polêmica, o jogo será, sim, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Falando, então, dos jogos que acontecem hoje, tem amistoso internacional, Nacional do Uruguai e Peñarol. Vão empatando 0-0 hoje mais cedo em alguns campeonatos de fora da Europa. O Chelsea venceu o Wolverhampton por 3-1. Como venceu o Udinese 4-1 e o Villarreal venceu o Mallorca 4-0. Maravilha, Ninoca. Vamos fazer o seguinte, deixa eu quebrar o protocolo. Nem sei se o Ramiro tá conectado com a gente. Tá aí, ô Ramiro, você tá aí, Ramirão? Deixa eu te ouvir. Acho que não tá, né? Também eu poderia ter avisado que eu ia fazer isso, né? Porque é importante, enquanto os times não voltam pro campo de jogo, eu quero abastecer o ouvinte Bandeirantes, lembrando que assim que terminar o jogo do São Paulo, claro que a gente vai ouvir o Zubeldia, óbvio que a gente vai fazer, com o Zubeldia não, que nem o Zubeldia tá, né? Que o Maxi Cubeiras, que está, por sinal, o Zubeldia tá lá na FC Series, que FC Series é na tela da Band, e a gente vai ficar em cima do Corinthians, hein? Mas muito em cima do Corinthians, porque tá rolando esse processo de impeachment. E eu até queria perguntar pro Ramiro sobre o feeling dele, se passa ou não esse processo, hein? Que está do seu feeling, como eterno repórter que tu serás, que tu eres, você acha que passa o processo de impeachment do Augusto Melo? Eu acho que tem que passar hoje, seja o sim ou não pro impeachment, para não ficar protelando essa coisa para mais adiante. E o que você acha? Mas o que você acha? Seu feeling, você acha que passa entre os conselheiros? A informação que eu tinha ontem
inclusive do presidente Augusto, vindo da parte do presidente Augusto, de que ele estava confiante de que teria um número suficiente para escapar do impeachment. Só que, olha só, olha o pulo do gato. Eu conversei com gente que apoia o Augusto, que estava no jogo ontem do Corinthians em Itaquera, e esses caras não estavam com a mesma narrativa, estavam preocupados. Claro que sim. Então... o movimento é forte também. Agora, que vergonha, o Ramiro trouxe um destaque aqui, quer dizer, o Rubão chegou ao Parque São Jorge ao lado de Mário Gobi e de André Sanches. Nossa, isso é uma das coisas mais vergonhosas da página corintiana. Você tem razão. Olha só ao que se submeteu o Rubão, hein? Pitbull de internet, né? Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, mas uma vez que você falou tudo de uma pessoa e durante arrebentou anos os caras ano passado, e o outro lado véio. Também arrebentou o Rubão. Aí estão de mãos dadas. E aí o torcedor fica com essa cara de otário, a imprensa fica com essa cara de otário aí, porque muitas vezes a gente dá espaço para essa gente, para que eles possam se posicionar, não dá um semestre, já tá um de novo lambendo a pata do outro, para não falar outra coisa, entendeu? Cara, o Corinthians... Cara, se o Corinthians fosse organizado, velho... Já parou pra pensar se tivesse gente séria comandando o Corinthians, o que o Corinthians seria, velho? Meu Deus do céu. Os times voltaram aí do Vale, o Longo tá de volta também. Tá de volta o Longo, assim como todo o time do São Paulo, jogadores do Botafogo. No intervalo, a torcida do Botafogo pediu a entrada do Douglas Baggio. Mas, por enquanto, me parece que o Zanardi mantém aí a mesma equipe da primeira etapa. São Paulo ainda com muitas reservas, muitos jogadores da base na reserva, então... o Max Cubeiras com uma certa cautela aí para mexer no time. Bom, quesada rapidinho. Acho que você mexeria nos 11 se você pudesse, né? Sinceramente, seria interessante ter um segundo tempo com 40 minutos, tá? Com 40? Para o Martelli não ser obrigado a narrar 2 horas de pouca emoção. Não, mas eu vou falar o seguinte, ó. Vai sair gol no segundo tempo. Se não sair gol, a gente faz o apito final sem camisa. Pode ser? Todo mundo aqui, né? Não sei se isso vai ser interessante. Acho que, será que o ouvinte vai gostar, Martelli? Você topa ficar do apito final sem camisa? É que eu não participo, né, do apito final. O rádio antigo participa, né? permitia. Então eu topo. Então tá bom. Vem aí, Pedro Martelli para toda a segunda etapa. Vai sair gol ou do Botafogo ou do São Paulo. Podem me cobrar. A partir de agora é com ele, Martela. Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, invertem-se os lados, bate na bola, o São Paulo, começa o segundo tempo. Pedro Martelli! Muda! Curtindo o futebol da Bandeirantes com alterações no intervalo de jogo. Fala do Vale. E saiu o Silvinho, hein? 11 Silvinho, deu lugar ao Douglas Baggio, 20, saiu também o 7 Toró, entrou 17, Jonathan Cafu, alteração dupla no Pantera. Quesada, Jonathan Cafu com a 17, Douglas Baggio com a 20. Silvinho era melhor em campo. Mas cansou, né? Essa deve ser a única explicação. O Baggio é um ponta, pode jogar aberto, mas pode ser um cara de área, um 9 também, né? E o Jonathan Cafu, provavelmente o cara mais famosinho desse time aí, né? Ex-jogador, inclusive, do São Paulo. 2015 passou por lá. Eu lembro do Jonathan Cafu. Não jogou nada no São Paulo, né? Vamos ver se ele faz alguma coisa. E nada no Corinthians também, é verdade. Nada no Ludogorets, no Estrela Vermelha, no Bordeaux. Na ponte ele jogou bem. Agora, uma sugestão. Esse é um empresário que eu gostaria de ter comigo, né? Bom empresário de Jonathan Cafu. 1 minuto e meio de bola rolando deste segundo tempo. Botafogo 0, São Paulo também 0. Botafogo vem para o campo de ataque na meia direita. Jefferson domina na linha lateral da grande área. Ameaça fazer o cruzamento. Volta jogando um pouquinho mais atrás. É para o argentino Dramicino. Dramicino por dentro. Tabelou, balançou, tentou passe e corta a marcação do São Paulo. Desce o São Paulo mal. Mal São Paulo. Jefferson roubou meia direita. Jonathan Cafu, linha de fundo. Desarmado. Sai com bola e tudo. Jonathan Cafu reclama. Foi bem o lateral, linha de fundo, só tiro de meta para o São Paulo, do Vale. Porque estava ali o Santiago Longo, né? Apertando justamente na primeira participação do Cafu no jogo. São Paulo tem tiro de meta, segundo tempo começando. Estádio Santa Cruz, por enquanto, tudo igual, 0-0. Produtos da Bateria Estil, seu jardim mais bonito com mais praticidade. Compre online em loja.estil.com.br. Deixe a tecnologia conquistar você.
Placar de 0-0, Botafogo 0, São Paulo também 0. Sai jogando pela quarta zaga, a equipe do Tricolor. Você ligado no microfone da Bandeirantes no tradicional FM 90.9 de São Paulo. Na faixa estendida 86.3. Pegando legal em todos os cantos do Brasil. Moreira sai jogando pelo campo de defesa na meia esquerda, desarmado. Jonathan Cafu bateu a carteira dele, trabalhou por dentro. Bom passe para Jefferson. Jefferson na quina da grande área, adianta demais. A bola vai-se embora pela linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo, mais um pela direita do Vale. De novo, né, pelo lado direito ali, de novo terminando em tiro de meta. É o segundo tempo bem parecido com o primeiro nestes 3 primeiros minutos da segunda etapa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.com. Vai pra cobrança de tiro de meta, São Paulo. Rafael sai jogando curtinho com Sabino para Arbolida. Arbolida pela meia direita, quebra para o campo de ataque. Aí sim o zagueiro levanta, era pro toque de Rian, deu certo. Rian adiantou para Henrique Carmo, desarmado pela zaga. E o árbitro tá parando o jogo. Tem um choque forte entre dois jogadores, o do São Paulo, do Botafogo. É o Rian e o Edson na disputa aí do Vale. Exatamente, o Edson tá caidão, ó, estatelado no chão. O Rian aparentemente está mais tranquilo. Recebe o atendimento, então, o Edson neste momento, o jogo parado. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. O comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Foi feia a situação ali entre Edson e Rian, e pior para o Edson. Tá sentindo aos 4 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo não mexeu, mas me conta uma coisa aí, o do Vale. Quem é que tá no banco do Max Cubeiras? Vamos lá, até passando por posição, Martelli, porque muita gente pode não conhecer, já que são atletas ainda da base do São Paulo. João Pedro é goleiro, o Bezerra é jogador de meio campo, Andrade, zagueiro, Mike, lateral direito, Negruti, meio campista, Guilherme Reis, lateral esquerdo, Luca, atacante, Alves, meia, Lucas Ferreira, atacante, Pedro Ferreira, meia e Paulinho, atacante, ó. E o Edson ainda sendo atendido, pode entrar dentro daquele protocolo de concussão. E aí tá preparado para entrar já o Alisson Cassiano. E aí ele formaria uma dupla de Alissons na zaga e 2 que chegaram do Sport recentemente à equipe do Botafogo. Então teremos o Alisson Cassiano e o Alisson camisa 4, provavelmente formando a dupla de zaga, enquanto o Edson tá por ali, ó, ele faz até ali, não. Perguntaram assim, você lembra seu nome? Ele falou, ele fez assim com a mão, não lembro. Então vai receber no atendimento por ali o Edson. Ou até mesmo, né, pra quem não pegou a ironia, é o famoso, vai sair. Aí o cara fala, vou nada. Vou sair não. Quero ficar em campo. Fala, vou nada, deixa eu aqui no meu quarto, na minha casa. Né? Mais fala, 5 minutinhos. Você tá no jogo. Me dá mais 5 minutinhos aí. Pô, mas vamos fazer aquela touca, né? Aquela proteção. Foi-se o tempo em que a bola rolava e o jogador era atendido fora de campo. Mas, pô, que sensibilidade do narrador, foi na cabeça. A cabeça tem que ter a preocupação mesmo. Até porque se ele sai e aí é constatado que é um problema de concussão, o São Paulo ganharia mais uma alteração também. Mas não me parece ser o caso, não. O jogo segue parado. O Alisson, é Cassiano, sobrenome? Isso, Alisson o Alisson, Cassiano. nome composto, o Alisson Cassiano, ele tá dando aquela pressão ali, né? Aquecendo com a placa de alteração ao lado. Tipo, é melhor você sair, meu capitão. Vem aqui, descansa, todo mundo quer jogar. O fato é que o jogo está parado. Lá em Ribeirão Preto, por enquanto, 0 para o Botafogo, 0 também para o São Paulo. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. E aí, ó, o Jefferson agora muda. O Jefferson faz sinal de positivo. Não, ele vai sair sim. Aí o Edson, eu acho que vai ser aquela conversa assim, ó, Quesada. Jogador fala, eu não quero sair. Aí a dupla de médico fala, não, você vai sair. Vai ser melhor para sua saúde. E aí, agora estão tirando a abraçadeira de capitão dele. Tem que ter o bom senso, né, Quesada? Tem que ter o bom senso e você definiu bem aí, né? Também não pode deixar muito na decisão do jogador, né? O cara tomou uma pancada na cabeça. Vai perguntar para o jogador pode falar que está bem e talvez não esteja, né? Então, a avaliação médica nesse caso é importante. O PDV falou que entra naquela cota de jogadores com algum tipo de lesão mais grave, né? Ou seja, isso, exatamente. Então ainda terá direito de fazer as outras normais, né? Não gostou nem um pouco, não. Tá saindo ali entre os médicos, já tinha feito a proteção o Edson Catão.
Mas é a cabeça, tem que tomar cuidado, fazer os exames agora. Ó, ele vai lá conversar com o Alisson Cassiano e tá indo embora, né, Duval? O detalhe é que o Rian, que estava nessa disputa, também volta com a toquinha. Mas aparentemente é muito menos afetado com o choque do que o Edson, que dá lugar então a Alisson Cassiano. Veste a 14 e agora forma a dupla de zaga com outro Alisson, viu, Martelli? 0-0 o placar do jogo. O jogo ficou parado 4 minutos. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe do Botafogo agora com Alisson Cassiano do lado esquerdo. Alisson pelo lado direito. Alisson pelo lado direito é quem está jogando. Trabalha a bola pela meia direita para Jonathan Cafu. Cafu por dentro para Baggio. Baggio tenta o lançamento dentro da grande área na cobertura. Sabino tira na sequência, ele perde, volta a bola na meia direita para Jefferson. Jefferson levantou a segunda trave, o toque de cabeça passa longe do gol pela esquerda, linha de fundo do Vale. E agora o Douglas Baggio, né, que entrou na segunda etapa, jogador experiente também, né, que surgiu no Flamengo há alguns anos, ele que ostenta a braçadeira de capitão, que era do Edson, que foi substituído por conta desse choque de cabeça. Portanto, Douglas Baggio agora é o capitão do Botafogo e o Arboleda é o capitão do São Paulo. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 9 jogadas deste segundo tempo, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo, aproveitando o FM 90.9 no tradicional de São Paulo, na faixa estendida em 86.3 para todos os cantos do Brasil. 8, quase 9 jogadas deste segundo tempo. Sai jogando a equipe do São Paulo, quebra para o campo de ataque, Sabino levanta, tentou domínio, que perdeu a bola, ganha Alisson, volta a jogada pela meia direita, tenta fazer o giro no meio de dois, pede a falta, começou a virar um... Eu nunca pensei que ia ver isso. 5 jogadores no chão, todos chutando a mesma bola. Ninguém consegue ficar com ela. Põe pra fora em lateral. Manual tá marcado para a equipe do Botafogo. Não teve bola presa, não teve falta. O que teve foi uma confusão ali em campo. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. Campeonato Paulista, segunda rodada. Em Ribeirão Preto, o relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Botafogo 0. São Paulo também 0. No QG de Esportes da Bandeirantes, fala Nina Gagliotti. Santos se anima para contratar, além de Neymar, Danilo e David Washington, mas diretoria avisa que as negociações são bastante complexas. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é a HG Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata está jogando São Paulo pelo campo de defesa, trabalha a bola Arboleda, 10 jogadas, vai Quesada. Meia hora de jogo no segundo tempo, e aí Quesada? Essa paralisação de 4, né, tirou aí, roubou, né, um pouquinho desse início de segundo tempo. Jogo tão ruim quanto do primeiro tempo. 0-0 por enquanto, você ligado no microfone da Bandeirantes, está jogando Sabino. É a segunda rodada, mas a estreia oficial do São Paulo em competições no ano de 2025. Trabalha pela quarta zaga mais uma vez. Sabino para Arboleda. Arboleda pela meia direita, tentou passe para Santi. Arboleda preferiu pela ponta, desce em velocidade Henrique Carmo. Carmo por dentro tentando armar jogada do lado esquerdo, pediu a bola, está livre de marcação, dominou na canhota, recebeu Moreira, vai para o cruzamento a meia altura para o meio da grande área, zagueiro Alisson Cassiano põe para a linha de fundo. Ia chegando redonda, legal para o Rian, bem o zagueiro. Escanteio marcado, ponta direita para o São Paulo do Vale. E o Rian comemora ali porque acaba sendo uma jogada que dá certo. Pelo menos o São Paulo conquista o escanteio e pode levar perigo aí ao gol do João Carlos. É o tricolor paulista tentando na bola parada. Escanteio marcado para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque pela ponta direita. Relógio marca 11:30 jogados. Levantamento vem fechado na primeira trave, no alto, tira o zagueiro. Volta na entrada da grande área, insiste o São Paulo. Bate no gol, Sabino. Sabino prendeu demais, soltou para Ferrarese na meia esquerda, fora de posição. Solta o passe à frente, escapa da marcação, pedalou, balançou. Henrique voltou para Ferrarese, Ferrarese para Rodriguinho. Rodriguinho recua no campo de ataque, um pouquinho atrás para Hugo. Hugo pela meia esquerda, insiste o São Paulo. William Gomes para Ferrarese, Ferrarese pela meia esquerda, a bola sai em linha lateral, manual para o São Paulo. Lateral para o tricolor bater no campo de ataque pela ponta esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com.
Vem São Paulo para o campo de ataque. Rodriguinho pela meia esquerda, enxergava. Pedia a bola William Gomes. Preferiu para Moreira. Moreira para Ferrarese. Ferrarese por dentro. Para Rian para Ferrarese. Invade a grande área. Pede o pênalti. Cai o árbitro. Manda seguir. O Ferrarese fica sentindo. Reclama com o juiz. Mandou seguir na entrada da grande área. Marcou nada aí do Vale. Exatamente, né? A arbitragem nem tinha ali. Deixou o jogo seguir. Se foi alguma coisa, foi no limite ali da grande área. Mas acho que o Ferrarese deu o Rodriguinho, melhor dizendo, deu uma bela valorizada por ali. Foi nada, né, Quesada? Nada. É que os caras estão com uma vontade de tentar cavar alguma coisa, né? Que é a oportunidade de repente ganhar aí o jogo, né? Num lance de bola parada, eventualmente num pênalti e tal, né? Muita correria, né? Nesse segundo tempo, mas sem tanta qualidade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vem o Botafogo, Rafael já tem a bola em mãos dentro da grande área em placar de 0-0. 13 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando em Ribeirão Preto. 0 para o Botafogo, 0 também para o São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, na FM 90.9 em São Paulo, na faixa estendida, pegando legal em 86.3 para todos os cantos do Brasil. Para aqueles mais modernos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, conectados também no aplicativo da Band, o Band Play. Rian tá metendo passe de letra ali no meio do gramado para ninguém. Quarta marcação do Botafogo. Contra-golpe também é legal para Jonathan Cafu na ponta direita, passe errado. Vem Moreira na cobertura, se adianta. Volta a jogada na pequena área para Rafael. Rafael pressionado de perna esquerda, quebra para fora. Mandou para fora. Que belo jogo de futebol. Botafogo 0, São Paulo também 0. Você ligado na Bandeirantes. Tem que torcer para melhorar. Só pode melhorar o São Paulo. Produtos a bateria Steel. Seu jardim mais bonito com mais praticidade. Compre online em loja.steel.com.br. Deixe a tecnologia conquistar você. O que aconteceu nesse lance agora com o Sabino na linha de fundo do Vale? Pois é, no limite, né? O Sabino por ali tem que fazer o corte, coloca pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Botafogo, depois da saída também toda estranha do Rafael por ali. Douglas Baggio, experiente, camisa 20, toma posição. E agora com a abraçadeira de capitão, depois que o Edson saiu, Baggio na bola, escanteio, ponta direita, 0-0. Levantou na segunda trave, acertou o toque do Alisson no centro do gol. Vai no alto, firme, Rafael encaixa a bola aí do Vale. Para trabalhar, né? Praticamente pela primeira vez com as mãos ali, o Rafael fez a defesa, uma bola que parece simples, né? Mas ela sobe, obriga o goleiro a dar um passinho para trás ali para fazer a defesa em segurança, já repôs em jogo. 0-0 Botafogo e São Paulo em Ribeirão Preto. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Vem pro campo de ataque o Botafogo. Lançado na entrada da grande área. Douglas Baggio dominou, soltou boa bola. Pablo Tomás bateu no gol. Rafael pegou e tem escanteio. A pancada do 9, Pablo Tomás na cara do gol. Meia-lua da grande área, bateu no centro, forte, mas foi no centro. Facilitou Rafael, reflexo com a ponta da luva direita, põe escanteio do Vale. Agora a defesa de fato do Rafael, escanteio Botafogo. Escanteio cobrado, fechado pro meio da grande área para treinar Rafael. Consagra o goleiro do São Paulo do Vale. 3 vezes, 3 participações na sequência para valer o retorno ao Brasil de forma antecipada. O Rafael, dos mais experientes nesse time do São Paulo de hoje. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Passando de 15 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, chegou o Pantera, chegou o Botafogo, uma pancada, gol de Pablo Tomás, defesa de Rafael, passe errado, agora a Arboleda está jogando. Numa dessas aí o São Paulo toma um gol, e aí para virar, hein, Leandro Quesada? Eu arrisco a dizer que quem fizer o gol aí praticamente define o resultado. Agora, que partida ruim tá fazendo camisa 15 do São Paulo, o Rodriguinho, hein? Tá dormindo em campo, foi ele que perdeu essa bola aí no meio campo. Pô, tem que acordar, né? Tá, oportunidade da vida, E jogando no São Paulo, não tá jogando no time de esquina, né? Um recadinho pra ele. Pro campo de ataque, desce o São Paulo, William Gomes parte pela meia esquerda, levou pra linha de fundo, ganhou na velocidade, invade a grande área, escorregou, demorou pra soltar a bola. Escorregou o William Gomes, São Paulo tentava descer na meia esquerda, perde a bola. O Botafogo tentava o contra-golpe, passe errado pela meia esquerda lateral. Manual marcado para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre.
Sai jogando pelo círculo central do gramado da equipe do São Paulo, Arbolida. Gira para seu companheiro de zaga, Sabino. Sabino na canhota, recebe, ergue a cabeça de perna esquerda, solta para o campo de ataque. Rodriguinho tentou a marcação no meio de 3, se atrapalhou sozinho. Volta a jogada para Sabino no campo de retaguarda na quarta zaga. Sai jogando o São Paulo pelo campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos é Sil. Se é Sil, pode confiar. Pro campo de ataque, desce o Botafogo, saiu mal São Paulo, vem Douglas Baggio, Baggio no círculo central, gira pela meia direita para Jefferson, quase que bate a carteira do Jefferson, ali o centroavante do tricolor, Jefferson na meia direita para Baggio, Baggio para Jonathan Cafu, Jonathan Cafu na ponta para Baggio, armou, bateu no gol, cruzado para fora. Inacreditável agora a pancada do Baggio, cruzado, fechava lá do outro lado esquerdo, quase o gol. Que chance teve agora o Botafogo, se chega Pablo Tomás, tocava, era o gol do Botafogo, ninguém marcava o cara, hein, do Vale? É que o Baggio, ele quis finalizar, né? Pela força ali, era tudo menos um cruzamento, porque aí o Pablo Tomás tem que entrar com tudo para tentar empurrar essa bola para o fundo das redes, faz todo o esforço, mas foi um chute do Baggio e não uma tentativa de passe, e isso acaba atrapalhando ali a tentativa do Tomás. Levantava a cabeça, né, Quesada? Viu o Tomás ali passando e poderia pensar melhor cruzado que bater. Pois é, às vezes falta um pouquinho de cerebelo, né? Agora deve ser um peso o cara carregar esse nome, né? Baggio, hein? Se tiver pênalti, bate ou não bate? Hã? Esse bate. Bate? Bate pra fora, é isso? 0-0 o placar do jogo. Já pode pintar a alteração da equipe do Botafogo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, o torcedor do São Paulo querendo o primeiro gol, mas tá melhor na partida agora o Botafogo, hein? O Botafogo tá melhor no jogo. Vamos ver se o São Paulo apronta. Tricolor na meia direita domina. Vem pro cruzamento, Ferrarese levantou para o meio da grande área. Quarta marcação. Volta no rebote, empate de longe, do meio da rua. Mas muito longe o Sabino. Não precisava bater no gol. Cedeu o tiro de meta para o Botafogo, hein, Duval? Pois é, e essa sua cobrança ela é dentro de campo também para cima do Sabino. O time do São Paulo não gostou não dessa finalização, ó. Saindo no Botafogo, hein? Gabriel Bispo, camisa 5 para a entrada de Jean Mangabeira, número 15 na equipe do Pantera. É a quarta do Pantera, mas lembrando que no caso do Edson foi uma concussão ali. Então pode mexer até 6 vezes, dependendo aí o Zanardi. Mas o Mangabeira está em campo. E aí, saiu o volantão. Não fez um grande jogo até aqui não, né? Entra mais um volante, o Jean. Jogador aí que tem uma atuação no futebol paraguaio. E quem está atento aí aos movimentos de Náutico e Criciúma também vai lembrar dele. Vem para o campo de ataque, olha lá. Já aparece ali no banco de reservas do São Paulo. Muita gente aquecendo. Tem que fazer alguma mudança ali, o Maxi Cubeiras, tudo bem, não tem o elenco ideal, mas o time que está em campo tem umas peças já meio cansadas aí. Relógio marca 20 jogadas no toque da Bandeirantes, você confere, o Pouteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, segunda rodada, Santa Cruz, Ribeirão Preto, relógio marca 20 jogadas do segundo tempo. Botafogo 0, São Paulo também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala Nina Gagliotti. Quarta-feira tem rodada dupla aqui na Rádio Bandeirantes, 7h30, Corinthians e Água Santa, 9h35, o clássico da saudade, Santos e Palmeiras. Curtindo o futebol da Bandeirantes, trazendo para você Botafogo 0, São Paulo 0. O Pantera tem escanteio para cobrar pela ponta direita, toma distância, vai para a cobrança Risso, o lateral levantou na entrada da grande área, mal no levantamento, corta a marcação, mas volta no círculo central. Jefferson, último homem do Botafogo, recolhe para sair para o jogo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, é Sil, pode confiar. Aí tentando cavar uma falta aqui do lado esquerdo, no campo de defesa, o Rodriguinho vai se complicar à toa, hein? Mas aí o Jonathan Cafu fez o favor também de derrubar o jogador, meteu o braço, mas o Bandeira deu uma bronca ali no Moreira, viu? Falou, ó, você tá fazendo de tudo pra cair, eu não vou marcar qualquer coisa não, Dubai. E agora o juizão vai lá e, ó, o Moreira que fica esperto, porque ele já tem cartão, né? E a arbitragem do Gobi não é das mais confiáveis, tanto que ele vai, ó, paga geral pra cima do Moreira, ó, fala, ó, presta atenção, não quero saber disso aqui não, ó, chega.
chega, senão eu te coloco pra fora. E dá aquela bronca, eu vou então, te falar, no Moreira. se ele não tivesse o cartão amarelo, não dava essa bronca, já dava o cartão, né, o Quesada? É a média. Isso não é arbitragem. Ele tem que dar o cartão se entende que o jogador ali precisa tomar o cartão. Agora o árbitro quer aparecer um pouquinho também. Precisa também pegar a bola, jogar a bola lá pro fundo, né? Vai mudar aí o tricolor. Né? Já tá por ali o 47, o Alves. E saiu o 37, o Henrique Carmo. E aí tá preparado para entrar também o Negruti 43 para a saída do 46, Hugo. E a última é justamente o 48, o Lucas Ferreira, entrando na vaga do 49, Rian Francisco. Isso tem muito a ver, Martelli, com o jogo de amanhã também da Copinha, né? Porque de alguma forma o São Paulo espera ter esses atletas à disposição. A prioridade acabou virando essa estreia, mas a Copinha, o São Paulo está a um passo da final. E tem um padrão aí, né, Leandro Quesada? A molecada tem que usar 40 pra cima de numeração, viu? Pois é. O Negruti acho que é o cara que eu mais conheço aí, viu, Martelli, PDV? Já tá um tempinho aí, né? Já chegou a ser relacionado. Profissional de São Paulo. Deixa eu ver essa chegada agora do Botafogo. Lançamento, Pablo Tomás, linha lateral da grande área. Adiantou, toma o toque do Rafael. O árbitro marca pênalti. O árbitro do jogo aponta a marca da Cal, marcando penalidade máxima pro Botafogo. Na direita, na linha lateral da grande área, o Pablo Tomás adiantou, Rafael chegou, parece que tem um toque, diz que não, o árbitro não espera, não aguarda da penalidade máxima pro Pantera aí do Vale. Olha, é um lance difícil, mas assim, a primeira impressão, né, a olho nu, me parece que o jogador do Botafogo, ele, né, dobra a perna ali, justamente para causar essa impressão. Eu posso estar enganado, o Rafael, ele coloca o dele em risco, né? Porque ele sai ali justamente, a gente sabe que a tendência ali do jogador desabar é da arbitragem acabar caindo, mas foi um lance e claro que agora o VAR pode analisar, mas eu acho que a arbitragem caiu numa cavada do Pablo Tomás. Leandro Quesada, e aí Quesada esse lance? Eu só vi o lance uma vez, né? Para mim houve o contato do Rafael no jogador do Botafogo, mas eu não estou muito seguro não se foi pênalti. E ele vai pro VAR. Indo pro VAR significa o quê? Que alguém lá no VAR falou, não é não, volta atrás. Será que não? Então é exatamente isso, não é não, seu juiz. É isso, não é não. Vem dar uma olhada aqui que acho que o senhor errou. Tá na cabine de VAR neste momento o João Vitor Gobi. É o Adriano de Assis Miranda que comanda a arbitragem de vídeo nesta noite em Ribeirão Preto. Aos 25 jogados do segundo tempo, possível pênalti anulado agora, né? Possivelmente vai ser anulado o pênalti marcado em cima do jogador do Botafogo. Pablo Tomás foi tocado pelo Rafael. Vamos ver, tem uma imagem mais clara agora aí, o Quesada, ó. De trás, o Pablo Tomás adianta a bola. Mas o Pablo Tomás nota 10, hein? Nada. Pablo Tomás nota 10. Nada. Enganou o juiz e viu. Que isso? Nunca vi isso. Mas bom ator, hein? Chamou, peraí, eu nunca vi isso. Chamou o quarto árbitro para ver junto na cabine do VAR. É a primeira vez, acho que ele viu que foi enganado, falou. Não é, é porque a comunicação do Gobi, ela falhou ali com a cabine, agora ele precisou do quarto árbitro ali para reestabelecer aí, né? A comunicação. A imagem mostra, PDV. Eu não sei comunicação, né? Gente, que demora. Não foi absolutamente nada a questão. Mas você vê como que uma imagem salva aí uma decisão, não é? Eu falei, eu só vi uma vez a imagem. Essa a gente não tinha visto. Por esse ângulo, eu não marco o pênalti. Ou seja, não existiu o pênalti, né? E é essa decisão que ele deve tomar. Jogo segue parado. Estão analisando a imagem do Pablo Tomás caindo. E o quarto árbitro aproveitou, né? Falou, bom, acho que é a primeira vez que eu sou chamado numa cabine de VAR. Deixa eu ver como é que funciona essa bagaça aqui. Nossa, a imagem é boa mesmo. E aí, mas tem um... Deixa eu ver se... não foi nada, minha gente. Mas não foi nada. Estão procurando 5, 6, 7 ângulos, mas... duas palavras. Foi nada. O árbitro tem a decisão.
Vamos ver o que vai fazer agora o João Vitor Gobi. Com comunicação nova, hein? Comunicação nova do João Vitor Gobi. Ele faz o sinal do retângulo. Ah, bom. E anula o pênalti. Eu pensei que ele também, a gente ficou com a impressão que ele ia apontar o pênalti aqui. Anula o pênalti. Pênalti anulado para o Botafogo do Vale. E cartão, porque foi uma simulação clara ali, né? E ele ficou numa sinuca de bico. Ou marca o pênalti ou dá simulação por parte do Pablo Tomás. E até ele poderia ali dar um cartão para o Rafael se confirmasse o pênalti. Portanto, Pablo Tomás amarelado pelos lados do Botafogo. Normalmente o árbitro não dá esse tipo de cartão para o jogador que deu a cavada, né? Então o árbitro acertou em ter consultado o VAR, ter voltado atrás, anulado o pênalti e ter dado o cartão por simulação. Foi bem, eu critiquei o árbitro, mas nesse lance aí ele se corrigiu. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Da Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Relógio marca neste momento para você ligado no microfone da Bandeirantes. 28 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Em Ribeirão Preto, 0 para o Botafogo, 0 também para o São Paulo. Quebra para o campo de ataque o goleiro Rafael. Acabou de provar que não tinha marcado o pênalti. Tentava o lançamento à frente. Era para Lucas Ferreira, intercepta a marcação do Botafogo. Sobra de novo para Lucas Ferreira. Ferreira pela meia direita, ameaçando encarar a marcação de 2. Ele tentou escapar, acelerou pela linha de fundo. Vai no carrinho firme. Bem no combate, Risso põe para fora. Lateral marcado para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. Próxima bandeira de escanteio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. O comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. Tem pressa, vai para a cobrança Ferrarese e retoma pela quarta zaga para Arbolida. Arbolida pelo círculo central do gramado para Sabino. Sabino, lento, hein? Lento esse Sabino no campo de defesa. Quebra para o campo de ataque na ponta esquerda. Tentou descer com a garotada nova. Jefferson na cobertura. Volta o jogo para o meio da grande área. O Jefferson tira de qualquer jeito. A marcação do Botafogo vai firme. Alisson corta, rebote ainda do São Paulo. Vem o toque de cabeça para o meio da grande área. Agora firme nas mãos do goleiro do Vale. O João Carlos, né? No kick da bola fica com ela e chutão para lá, chutão para cá. Impressionante. Segue tudo igual 0-0 lá em Ribeirão Preto. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, segunda rodada em Ribeirão Preto. Relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Botafogo 0. São Paulo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes. Fala ali na Gagliotti. O Grêmio já trabalha para repor a saída do goleiro Marquezin. Deve ir para o Boca Juniors e há duas possibilidades. Matheus Magalhães do Braga de Portugal e Thiago Volpe, que deve rescindir com o Toluca do México. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e Italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. 0 placar do jogo, 30 jogados depois desse pênalti aí. Sabe que vai mudar a aqueçada no jogo. Eu gostaria que tivesse gols, né? 1 gol, 2 gols, 3 gols. Agora, o Botafogo é melhor nesse segundo tempo do que o São Paulo. O Botafogo criou. Teve esse fuzuê do pênalti, teve aquela jogada do Douglas Baggio e teve também o Pablo Thomas, né? Do meio da rua, dando aquele chutaço para a defesa do Rafael. No segundo tempo, o Botafogo é melhor, mereceria inclusive estar vencendo o jogo nesse segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 36 jogados deste segundo tempo. Fala na Bandeirantes, o Leandro Quesada é melhor o Pantera, São Paulo não joga nada no segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, no tradicional de São Paulo, FM 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, além do aplicativo da Band, o Band Play, trazendo para todos os cantos do mundo o futebol da Bandeirantes. Vem para ataque de novo, Pantera na meia esquerda, armou para bater o gol, a pancada por cima do gol em linha de fundo. Da meia esquerda, Leandro Maciel. Que pé na direita, hein? Que pancada, passa por cima do gol, mas assusta demais o Rafael. Tiro de meta pro São Paulo bater do Vale. Aparece o camisa 10 do Botafogo, né? Sumidão, arrisca o chute. Olha, que bola perigosíssima. O Rafael acompanhava, mas não sei não, hein? Essa
se vai no gol, dificilmente o goleirão do São Paulo chegaria no momento que muda o time do Botafogo. Ó. Entrando o camisa de número 19 para a saída do 9, o Pablo Tomás. Entra o 19, Alexandre Jesus. Portanto, Alexandre Jesus com a 19 na vaga do 9, Pablo Tomás. Pedro Martelli. Muito bem. Portanto, Alexandre Jesus está em campo. Sai o Pablo Tomás, Quesada. Olha, eu vou falar, o Zanardi não está numa noite muito boa para fazer alteração, né? Pode até ser que o Alexandre Jesus 19, faça o gol da vitória. Mas ele tirou o Silvinho, que foi o melhor jogador no primeiro tempo. O Pablo Tomás estava jogando muito até aqui. Ele tirou os 2 melhores jogadores do Botafogo da partida. Realmente, para entender, às vezes, o treinador é complicado, né? Cabeça de treinador e bumbum de neném, você pode esperar qualquer coisa. Produtos da Bateria Estil, o seu jardim mais bonito com mais praticidade. Compre online em loja.estil.com.br. Deixe a tecnologia conquistar você. Tempo vai passando, 33 jogados. 33 jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque, o Pantera domina pela meia direita. Tá lá um argentino, Dramicino. Próxima linha de fundo, Dramicino, próxima linha de fundo. Recua pela quarta zaga. Trabalha a jogada a equipe do Botafogo. O Botafogo está jogando pelo campo de defesa. Lado esquerdo, Alisson Cassiano. Sai para o jogo, Alisson Cassiano para a equipe do Botafogo. Na meia da bola, bola nos pés de Risso. Isso por dentro, no círculo central do gramado. Domina, arma, jogada para cima da marcação, Dramicino. Na meia esquerda, tentou lançamento à frente para o jogo. Árbitro, falta marcada em cima do Douglas Baggio, do Vale. Em cima do camisa 20, né? E realmente, né? O Botafogo é quem toma as ações agora do jogo. De novo a bola parada, porque o Negruti faz falta ali no Douglas Baggio. O Botafogo vai tentando o primeiro gol para vencer a primeira no Campeonato Paulista. Perdeu na estreia para o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. E vai empatando em casa 0-0. 0-0 o placar do jogo. Daqui a pouco vem no microfone da Bandeirantes o apito final. João Paulo Capelanes conduz o microfone da Rádio Bandeirantes. São Paulo vem para o campo de ataque pela meia esquerda. Domínio de Rodriguinho. Rodriguinho recua. Trabalha pela quarta zaga, sai para o jogo mais uma vez a equipe do São Paulo. 35 minutos jogados deste segundo tempo. O torcedor do São Paulo querendo o primeiro gol, 0-0. A primeira partida oficial do São Paulo em 2025. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Botafogo. Jefferson levanta para o meio da grande área. Corta a marcação do São Paulo. Devolveu de cabeça para o meio da grande área. Jonathan Cafu. Bola em disputa. Sobra pela meia direita. Insiste o Pantera, hein? O jogo é perigoso para o São Paulo. São Paulo não está botando fé que o Pantera pode marcar gol. Só dá Botafogo. Trabalha Alisson Cassiano para Douglas Baggio. Baggio pela meia esquerda por dentro. Saiu na triangulação. Tapinha bom com o Maciel. Mas saiu. Levantamento para a área daquele jeito. Linha de fundo. Tiro de meta. Bola para o São Paulo, do Vale. É aquele joinha, né? Sabendo do esforço do companheiro. Começo de temporada, já todo mundo bem cansado. 0-0 a estreia do tricolor paulista no Paulistão 25. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, italiano e espanhol no Disney Plus com transmissão da ESPN. Passamos de 35, quase 36 minutos jogados deste segundo tempo. 0 para o Botafogo, 0 para o São Paulo. São Paulo desce para o campo de ataque, lançado na ponta direita. Por isso que ele estava livre. Impedimento marcado de Lucas Ferreira do Vale. Exatamente, né? Estava livre em posição irregular. São Paulo desce muito pouco, né? Nos últimos momentos o Botafogo, tanto que esse foi a base do chutão da defesa para o ataque, mas a arbitragem acaba anulando qualquer possibilidade de sequência. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Esse é o momento agora, o Leandro Quesada, que se a bola entrar, quer dizer, vamos ver se entra mesmo, mas se entrar, pode matar o jogo, viu, Quesada? Essa é a tendência, né? Tudo bem que o futebol cria situações que a gente às vezes até não acredita que possa acontecer, mas do jeito que está caminhando, quem fizer o gol fica com a vitória. E quem esteve muito próximo nesse segundo tempo de fazer o gol foi justamente o Botafogo. O São Paulo conseguiu jogar pior do que na primeira etapa. Impressionante o que aconteceu com o Tricolor nessa partida. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN.
O jogo tá parado, tem tiro de meta aí, eu tenho dó de Leandro Quesada que já vai ter que escolher o cara do jogo. Quase 35. É obrigatório isso? Aí você vai ter que discutir, argumentar, divagar sobre com João Paulo Capelanes, que está atento ao jogo. Vou ligar entre pro Botafogo Capriotti, e São Martelli. Paulo. Vou ligar pro Capriotti. Isso, liga para quem decide. Sai jogando São Paulo pelo campo de defesa. Quebra para o campo de ataque. O zagueiro Sabino para ninguém. Corta a marcação do Botafogo. Sobra nos pés do meia. Rodriguinho. Rodriguinho pela meia esquerda. Recua pela quarta zaga. Só passa para trás. Agora quase que o lateral Moreira perde a bola. Recua. Dentro da grande área, desvio no meio do caminho, tá nas mãos do Rafael. Ele ia deixar o centroavante do Botafogo na cara do gol contra o Rafael, viu, do Vale? É que o Rafael tá ligadão, né? Até porque comanda esse time do São Paulo dentro de campo, mesmo no gol. E agora tenta armar alguma situação ali da defesa pro ataque, Martelli. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. 38 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Quem sabe agora para o São Paulo. Parte em contragolpe em velocidade na meia direita. Lucas Ferreira aqui da grande área. Estacionou. Ergueu a bola para meio da área. Não tinha ninguém nas mãos do goleiro. Desespero do garoto também para não perder a bola. Cruzou, né, Duval? Exatamente, né? E não tinha ninguém na área. Ela fica tranquila para o João Carlos. Vem para o campo de ataque a equipe do Botafogo. Jonathan Cafu domina pela meia direita. Já está no campo ofensivo. Recua para o campo defensivo. No círculo central trabalha a bola. O argentino Dramicino recua pela quarta zaga. Alisson Cassiano vai ser jogando pelo campo de defesa pela meia esquerda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Alisson Cassiano deu passe por dentro errado. Quarta marcação no bate-a-bate. Volta pela quarta zaga. Arboleda vem por baixo. Solta e recua para acalmar a parada dentro da grande área. De perna esquerda, quebra para o campo de ataque. Rafael, corta a marcação do Botafogo. Tenta ser jogando pelo campo de defesa. É falta do Rodriguinho. Ele foi pressionar o lateral direito. Jefferson caiu, sofreu a falta. Jogo parado, bola para o Pantera do Vale. Exatamente. Na intermediária por ali, o Jefferson cobra rapidinho. Botafogo ainda vê uma perspectiva de quem sabe sair com os 3 pontos jogando em casa nessa estreia no Santa Cruz na temporada de 25. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Vem pro campo de ataque o São Paulo, ou melhor, Vinha, perdeu a bola. Botafogo ganha pela meia esquerda, ergueu Risso para o meio da grande área, corta a marcação, volta na entrada da área, Arboleda, tocou de cabeça, que é isso, Arboleda. Arboleda para cima dentro da grande área, Sabino, para cima pela linha de fundo, vai ganhar escanteio de graça o Botafogo. A dupla de zaga do São Paulo num cochilo gigante. E aí a zaga põe para fora, escanteio marcado na esquerda de graça para o Pantera do Vale. Exatamente, né? Tudo que o Botafogo queria, a zaga do São Paulo não se entende. Agora na bola parada, quem sabe, levando o perigo com Douglas Baggio tomando posição. Escanteio marcado para a equipe do Botafogo bater do lado esquerdo. Passamos de 40, escanteio para o Pantera. O São Paulo se fecha no meio da grande área. Jogadores para a área, Baggio na bola. O Baggio saiu da bola, falou, vou para a área. Deixou lado esquerdo. Cobrança na segunda trave, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o São Paulo que respira. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, segunda rodada é Santa Cruz, Ribeirão Preto. O relógio marca 40 jogados do segundo tempo. Sem gol, sem nada. Magreza total. Botafogo 0, São Paulo 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Nina Gagliotti. Em amistoso internacional, o Peñarol vai vencendo o Nacional do Uruguai por 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Passamos de 40, agora 41, Quesada. E o jogo Quesada... Tô vendo o senhor com fome já, né? 5 horas aqui, sentado, cansado, dores nas pernas. Porém, na esperança que não morre de ver um gol. É um dos jogos mais longos da história, né? Eu não tava com muita expectativa, não, né? Até porque é uma garotada, desentrosada e tal. Mas eu não pensei realmente que fosse tão ruim a partida como ela foi. Deu uma melhorada aí com essas tentativas do Botafogo no segundo tempo, umas 2, 3 jogadas, tal. Lance do pênalti, o chute de fora da área do Pablo, mas só, né? Realmente muito pobre o futebol de São Paulo e Botafogo. Nada, né? Nada. Eu tava falando fora do ar aqui. Narrador bom já na TV, já sabe que não vai dar em nada. Não vai fazer isso, cara. Quem que é esse aí? É o garoto, né?
Ele bateu da meia-lua, bateu pra fora. Bom, mas se ele faz um gol também, o Lucas Ferreira, a gente ia chamar ele de gênio. Mas aí é o melhor lance do São Paulo no segundo tempo, hein, Marcos? A bola que passa a 2 metros do gol é o melhor lance, bem observado. Agora, o Quesada, um ponto importante aí, e uma opinião, tá? Time como o Botafogo, esses times que tem que olhar para o Paulista numa oportunidade de chegar umas quartas, geralmente tem que começar antes, né, o trabalho. O Botafogo quase caiu para C, escapou. Um time como esse aí eu esperaria um pouco mais de entrosamento, entende? Eu também. Apesar desse time estar jogando pela primeira vez só agora, né, com 7, 8 jogadores que iniciaram a partida e que vieram para essa temporada, podia estar um pouco mais organizado em campo, né? Porque aí, a mesma medida, se a gente critica a falta de entrosamento do São Paulo, o adversário tem que tentar se aproveitar disso. Botafogo... Mas os times que sabem que, né, porque, claro, a gente não vai chegar numa semi, então vamos antecipar a temporada, vamos tentar trabalhar, claro, tem que dar férias, enfim, porque o campeonato, muitas vezes, é você conseguir faturar num Paulistão, que a Série B só começa depois, né? Os times que não avançarem para a quarta semi, vai ter quase um mês para trabalhar antes do Brasileiro, né? Perfeito, aproveitou mal esse tempo, né? Podia estar jogando um futebol mais consistente o Botafogo. Acho que há um consenso a respeito disso, né? 43 jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, jogando pelo campo de defesa. Sabino está caminhando com a bola nos pés. Torcedor de São Paulo, aquele que gosta de ver o jogo e ouvir na rádio a partida, sabe do que eu estou falando. 43, quase 44, os caras andando com a bola no campo de defesa. Não mostra nem um pouquinho de... sabe, chamar alguém para buscar a jogada. E aí rifa a bola para o campo de ataque para ninguém, de zagueiro para zagueiro. Zagueiro do Botafogo, empate tá bom pelo jeito. Deixa sair pela linha de fundo, só tiro de meta. Na grande e perigosa chegada do São Paulo do Vale. Impressionante, né? Completamente distante de uma chegada perigosa e o Botafogo já tem a bola de novo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. 44 e 30 jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque o Botafogo na meia direita do Mira. Já prepara a última mudança. Jefferson tem o domínio pela meia direita. Rolou a bola nos pés do agora capitão Baggio. Baggio na queira da grande área. Caiu. Perde a falta. Árbitro para o jogo. Falta marcada para a equipe do Botafogo, quina da grande área, meia direita em cima do Jefferson do Vale. No momento que mexe pela última vez, saindo camisa 10 o Leandro Maciel, entrando o Sabit, camisa de número 21, ele é de Gana, 25 anos para Sabit. Parado o jogo, olha só, então temos um jogador de Gana em campo, Sabit, agora eu não entendi. Acho que o Bandeira inverteu a falta. Não deu falta não. Deu falta para a equipe do São Paulo, invertendo a falta que ele já tinha dado para o Botafogo. Mais 7. Vamos até 52. Achou que era pouco, Quesada, mais 7. Vamos até 52. 45 minutos jogados deste segundo tempo. Esse Leandro Maciel se machucou a temporada passada, tá voltando agora. Argentino, né? Camisa 10. Para um camisa 10 argentino, Leandro Maciel teve uma partida, uma atuação bem ruinzinha nessa noite em Ribeirão Preto. E o cara que entrou agora já tomou... Nossa, mas também quebrou o moleque no meio ali, viu, Duval? Sabit, amarelo, acabou de entrar, nem um minuto, toma o cartão amarelo, Sabit. 46 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vamos até 52. O juizão quis jogo até 52. Lateral marcado para o São Paulo. Já cobrado com pressa. Retoma a parada na meia esquerda, Moreira. Recomeça pela quarta zaga com o Sabino. Sabino por dentro para Santi. Santi pela meia esquerda para Moreira. Moreira recua pela quarta zaga. Sabino quebra de perna esquerda para o campo de ataque para ninguém. Livre de marcação. De perna direita, Jefferson tira. Consegue o passe por dentro. Faz o giro frente à marcação. O Jonathan Cafu está pressionado. Dispara o jogo. Marca a falta. Baggio Moreira fecha o tempo entre os dois. Aí não precisa. E a partida do Moreira ali na lateral esquerda, hein, ô Quesada? Eu preferiria o Moreira na direita, viu? Não é a dele, não. Agora, reclamou muito, né? Muito reclamão. Passou boa parte do tempo aí reclamando de tudo, tomando amarelo desnecessário, reclamando da arbitragem. Só não tomou um vermelho porque o árbitro também não teve, né? Pulso para dar o segundo amarelo. Não gostei do Moreira, não. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
Tá jogando pelo campo de defesa o Botafogo, Alisson Cassiano. Inverte o lado do campo, inverte mal. Agora pode ser que saia algo do São Paulo. Ferrarese bateu a carteira meia direita, cobrou pro meio da grande área. Bom passe, o moleque demorou, segurou, prendeu. Solta essa bola, Lucas Ferreira. É claro que ali na entrada da grande área era a oportunidade de chamar na canhota e bater no gol do Vale, ele perdeu. Uma oportunidade rara do São Paulo rondando a área do Botafogo, né? Mas claro, um jogador ainda jovem, vem disputando a copinha, Lucas Ferreira, uma das promessas do São Paulo, aí pesa um pouquinho tudo e acaba desperdiçando o que poderia ser uma chance para o São Paulo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. 48 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes daqui a pouco. Para todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil, João Paulo Capelanes com um apito final no microfone da Bandeirantes. Vem Botafogo para o campo de ataque, na ponta esquerda recebe Risso pela linha de fundo, levantou na segunda trave, passe, bate no gol, salva o zagueiro, bate em linha de fundo, escanteio. O Pássio deu uma pancada, voleio na pequena área, a bola contra o chão, ganha altura, 2 em uma mesma jogada. Rafael e Sabino salvam que seria o gol do Botafogo aí do Vale. E já vem o Douglas Baggio para escanteio. Cobrança de escanteio da equipe do Botafogo, Pantera meia direita, Baggio levantou a primeira trave, o desvio na segunda, para fora do gol. Alisson Cassiano, perna esquerda para fora, linha de fundo. Olha o Pantera aí, mas por muito pouco não abriu do placar do Vale. Meu Deus, meu Deus. Peraí, a imagem não é legal, retiro o que eu disse do Alisson Cassiano, tá? Jonathan Cafu, irmão. Que coisa, hein, ô Paulo do Vale? Impressionante, né? Primeiro a defesa meia Rafael, meia Sabino, e depois o Jonathan Cafu desperdiçando a chance do jogo. Olha, o São Paulo sai no lucro de Ribeirão Preto, pelo menos por enquanto. Cafu pode perder um jogo desse? É o Jonathan. Eu acho que também é outro nome que pesa bastante, né? Assim como o Baggio pro Douglas e o Cafu pro Jonathan, né? Fica inventando um nome aí, depois o cara não consegue Copa do Mundo, não consegue fazer grandes atuações em grandes times, né? Aí fica a cobrança. 50 minutos jogados deste segundo tempo, só mais 2 em Pantera, pressão, Jefferson meia direita, cruzou, o travado manda para fora em linha de fundo. Não foi legal o cruzamento do Jefferson não, mas só dá Botafogo, hein, do Vale? Só dá Botafogo, impressionante, né? E o Jefferson não conseguiu cruzar para alívio do São Paulo, porque tá todo mundo pregado, o tricolor não dá conta mais e vê o Botafogo chegando com perigo, mas falta aquela habilidade na hora do vamos ver. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil pode confiar. 50 e 30 jogados desse segundo tempo, 1 minuto e meio. O Botafogo empatando em 0-0, mas melhor do jogo, merecendo a vitória. Merecendo a vitória para cima do São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o São Paulo. O Botafogo entregou a bola. O Botafogo entregou. Ferreira dominou, soltou meia direita. Tem que soltar a bola. O William Gomes não solta. Recebe na linha de fundo, ainda insiste. Chama para a perna esquerda, ameaça fazer o cruzamento. Volta na meia direita. Ferrarese na quina da grande área, caprichou no passe, linha de fundo, inteligente, João Carlos se atira contra os pés do centroavante e fica com ela do Vale. Os caras perceberam que o jogo estava acabando e começaram a jogar bola, né? Porque o São Paulo também, dessa vez chegando com um certo perigo, a bola acaba ficando com o João Carlos, mas é o tricolor também rondando a área do Botafogo no minuto final, Martelli. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, Vale Alimentação ou com cartão Tenda. São Paulo tenta descer para o campo de ataque, pode ser a última descida. Quase 52. São Paulo desce, lançamento na grande área, ponta direita para o moleque. Lucas Ferreira, João Carlos de novo. Vem por baixo, vai ter que sair mais, hein? Tá saindo demais o João Carlos. Tá bem nesse finzinho de jogo, hein, do Vale? Pois é, né? De novo fazendo a defesa por ali, porque o Lucas Ferreira poderia sair em ótima condição. Ligadaço o João Carlos e vem o Botafogo, quem sabe, por último lance do jogo. Deve ser o último lance do jogo em Ribeirão Preto. O Pantera buscando o primeiro gol, baixo pela meia direita. O árbitro já dá aquela olhada no relógio. Perdeu a bola, o volante bateu a carteira dele, inteligente Alves. Circulou central, São Paulo pode matar o jogo. Lançou na ponta esquerda, Lucas Ferreira na grande área, desarmado. Cirúrgico, Alisson no carrinho, põe pra fora.
E o árbitro ergue o braço, termina o jogo em Ribeirão Preto sem gols. 0 pro Botafogo, 0 pro São Paulo. Na Bandeirantes, o apito final para todo o Brasil é dele. Alô, João Paulo Capelanes, 00:15. Valeu, Martelli, guerreiro Martelli, porque misericórdia, em 0x0, como eu tava prevendo antes da bola rolar, né? Eu acreditei realmente num jogo abaixo da expectativa, um 0x0, viu, Quesada? Não, você falou 3x2. Eu esperava um jogo movimentado, quem conseguiu chegar mais próximo... Aqui, ó, 1x0 pro São Paulo. É verdade, 1x0. Mas quase foi 1x0 pro Botafogo, que no final deu um calor do São Paulo, hein? Mas também é um tricolor descaracterizado, aquela coisa toda. Ô, Duvalli, vamos aí, ajuda os narradores, né? Porque narrar esse tipo de jogo realmente não é fácil. Quando o São Paulo volta à Vera, com seus titulares, time bom, pra ir pra cima e fazer gol. Quinta-feira contra o Guarani no Morumbi. Aí, ó. Então, próxima quinta-feira no Morumbi. Certamente, não sei se lotado, mas pelo menos com 30, 40 mil torcedores, né? Certeza. Que horas que é o jogo? 40 mil torcedores aí. O jogo é 8h30. 8h30, aí, ó. Bom horário, sai do batente, toma uma gelada, vai pro estádio. Tchau, obrigado, né? Quer falar alguma coisa, Martelli? Você quer fazer aí o replay do jogo? Por R$1 milhão, você narraria esse jogo que você acabou de narrar de novo aqui na rádio? Umas 10 vezes. 7h30, tá? 7h30, bom horário também. No intervalo você perguntou sobre milhão para outra coisa, né? Não, mas eu ia falar o seguinte, poucas coisas eu não faria por não R$1 milhão. claro. Poucas coisas eu não faria por R$1 milhão. Eu imagino as coisas que você faria por R$1 milhão. Faria muita coisa, irmão. Eu sei. Sem pudor. 9h58 do Vale, vamos lá, um destaque do Tricolor e daqui a pouquinho, alô Corinthians, hein? Já nós vamos lá, Zazá. Nós vamos lá para o Parque São Jorge com Pedro Ramiro ao vivo, direto do Parque São Jorge, com o processo de impeachment em andamento do presidente Augusto Melo. Vamos lá, mais São Paulo do Vale. Vamos lá então, olha, amanhã o Tricolor entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, semifinal, e a gente pode ver boa parte desse time em campo de novo, novamente em busca da classificação à final da Copinha. São Paulo e Criciúma em menos de 24 horas. E aí fica a minha curiosidade sobre como o Alan Barcelos vai escalar esse São Paulo na Copinha, porque dos titulares que ele tem naquele time, Hugo, Lucas Ferreira e também Rian Francisco hoje atuaram, além do Negruti que entrou no segundo tempo, Alves, algumas possibilidades. E aí ele teve no banco de reservas alguns outros atletas que não entraram, enquanto o São Paulo retorna dos Estados Unidos neste momento, voando de volta ao Brasil. E a partir aí de quarta-feira, uma atividade com todo mundo. O Zubeldia definindo a equipe que enfrenta o Guarani. 7h30 da noite, quinta-feira, já pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Boa, agora a gente vai abrir o nosso apito final. Só que antes tem a abertura do craque Bandeirantes. Eu juro por Deus. Escolher hoje um craque Bandeirantes. Tinha muito quero-quero aí no campo? Posso fazer uma pergunta? Não. 9h50. Fala, Leandro Quesada. Você pode tudo, Quesada. Eu sou seu, Quesada. Gostei. Livre pra escolher quem eu quiser. Calma, não vai bacalhar o bagulho também. Dentro do contexto do jogo, né? Defina o contexto do jogo, irmão. O que você vai escolher? Você vai escolher o quê? Quero. Quesada, por falar disso, VAR. Pode ser o VAR também, o VAR ajudou, né? Um travessão. Que susto. O travessão. Hoje o travessão foi importante. Ô, Quesada. Um abraço lá pro pessoal da ABC. Avenida Industrial, um abraço pra toda a galera do ABC Paulista, ABCD, alô galera de Diadema. Ô, Quesada, antes de abrirmos o apito final, você falou em quero-quero, né? Qual é a mistura, o cruzamento do quero-quero com o pica-pau, que são duas belas aves? Eu acho que essa questão, o repórter sempre tem mais informações do que o comentarista. Acho que o Paulo do Vale pode nos ajudar nessa. E aí, do Vale? Eu acho que é o Quero-Quero Júnior. Saiu bem do Vale. 10, mas a resposta tá errada. 10-1, vem aí o craque Bandeirantes pra você. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alô, Leandro Quesada. Tô curioso. E aí, quem foi o craque Bandeirantes? Tô curioso. Ia votar no travessão, mas o Capriotti vai achar que isso é brincadeira, então, né? O Silvinho fez um bom primeiro tempo. De São Paulo, né? E o Pablo Thomas fez um bom segundo tempo.
Eu vou votar no Silvinho, tá? Silvinho. Por exclusão, né? Porque assim, eu tô excluindo quase todo mundo que foi mal. E o Silvinho fez um bom primeiro tempo, se movimentou, tal, caiu ali pela direita, deu trabalho naquele setor lá com o Moreira, fechou um pouquinho pelo meio, carregou a bola, tentou organizar o jogo. Mas foi um jogo fraco, João Paulo. Foi horrível. Foi um jogo fraco. Você tem razão. Bom, com o Botafogo merecendo a vitória no segundo tempo. Sem dúvida. Bom, por enquanto, o voto soberano de Leandro Quesada tem peso 2. Paulo Vale, vai de Silvinho, vai de outro, vai como? Vai com ninguém? Não complica também, não, o jogo vai. Foi horrível também, né? Não vale. Olha, realmente, hein? Porque e o Silvinho ficou pouco, né, no jogo, fez um bom primeiro tempo. Eu vou de Silvinho. Silvinho. Puxa, obrigado. Nina Gagliotti, e aí? Vai de Silvinho, vai de outro, vai de quê? VAR. Vai com o VAR? Vou. Tá bom, o VAR salvou, hein? Aquele que fez a melhor jogada do jogo. Você tem toda a razão, porque mas iam marcar um isso? pênalti pro Botafogo, que é uma vergonha, hein? Pode isso, pode. Ah, mas a Nina pode tudo, né? No livro de regras, Isso. há algumas exceções. Tá bom, você pode. Então tá bom. Então Silvinho é o craque Bandeirantes. Ó, na boa, de um jogo horrível, 0x0 São Paulo e Botafogo. Verdade é essa aí. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 10h04, abrindo os trabalhos Apito Final Rádio Bandeirantes. Gente, é o seguinte, nós falaremos muito aqui sobre esse empate, jogo horrível, gente, jogo fraco, também não dava pra esperar tanta coisa assim, né? Jogo fraco entre Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão contra o São Paulo 0x0, teve praticamente nada, no máximo a bola no travessão e só, c'est fini. Agora, o negócio é o seguinte, repórter bom, e o Leandro Quesada tá aqui e pode falar com mais propriedade do que qualquer um aqui nesse estúdio. Repórter bom é aquele que quebra protocolo, porque se for pra seguir o que a assessoria pede, a gente não trabalha. Eles querem acabar, eles querem extinguir com a profissão de repórter, tá certo? Ponto. Pedro Ramiro tá lá direto do Parque São Jorge, e eu não sei se eu deveria falar isso no ar, mas eu vou falar. O Ramiro, ele está muito bem localizado no Parque São Jorge, numa área em que ele consegue acompanhar de perto a votação em tempo real. Ele não vai conseguir ficar muito tempo ao vivo com a gente aqui, justamente para que as pessoas não o notem nesse trabalho de fôlego do Pedro Ramiro. E ele provavelmente, ouvinte, fale um pouquinho mais baixo. Então a gente vai subir o som do Ramiro para que a gente possa ouvir 100% com clareza as informações mais novas possíveis em relação ao processo de impeachment que acontece neste exato momento, já há algumas horas do presidente Augusto Melo. Alô, Ramiro, um abraço para você. Vamos lá, Ramirão. Olá, Capela, um abraço para você, porque sabe, para todo mundo que nos acompanha, vem aqui para o campo a gente trocar uma ideia. Eu estava acompanhando com boa parte. Ô, Ramiro. Oi, tá fatiando, tá fritando um pouco o seu áudio aqui. Obviamente que você tá em algum lugar aí, alguma área que não tá pegando muito legal. Deixa eu devolver você pra Nina. Calma aí, deixa eu ver se a gente consegue fazer um teste fora do ar aqui melhor, pra ver se você consegue falar 100% com clareza, que ele já não vai falar tão alto, por motivos óbvios que eu já expliquei aqui. Então, se falar baixo, ainda mais com o som fatiando aí, que ninguém vai entender absolutamente nada mesmo, né? Mas o Ramiro tá lá no Parque São Jorge. E olha, gente, nós já colocamos aqui respostas de conselheiros, uma parte da discussão. Olha, uma discussão
Eu ia falar uma discussão complicada, mas é triste, é lamentável você ver a postura do presidente do Conselho Deliberativo e do presidente do Corinthians quase saindo do tapa, hein, Quesada? É uma vergonha para a instituição, né? Mas a gente segue aí. A gente segue para comentar esse tema. Perfeito. Alô, Ramiro. Vamos lá, Capela. Um abração novamente para você, para todo mundo que nos acompanha. Vim para um canto aqui, acompanhei uma boa parte da sessão até agora. Eu vou falar para vocês, assim, é realmente um rito exaustivo. Os caras leem procedimento de tudo, leem vários formulários, e aí tem um monte de coisa pela frente. Então, só para a gente ter uma ideia, ainda nem começou o processo de defesa do Augusto Melo, que deve tomar 30 minutos da sessão. Nem começou a votação ainda, só para a gente ter uma ideia. O que eles estavam votando? Eles estavam chamando nome por nome. A gente ainda não tem a contagem de quantos conselheiros, mas eles estavam chamando nome por nome, mais de 100, quase 200 conselheiros pelo menos, e cada um ia e depositava uma cédula de votação para definir ou não se terá o prosseguimento no processo de impeachment. Então, ainda está nesse processo, para vocês terem uma noção de como está atrasado. Isso porque já teve inclusive uma discussão forte entre Augusto Melo e Romeu Thuma Júnior, como a gente colocou aqui. Houve xingamentos dos dois lados, o pessoal da oposição. Há várias versões, há várias falas assim, de lados de oposição, de lado de situação, que se colocam versões. De primeiro, o lado da situação coloca, acho que a gente viu que a gente tem maioria aqui. Então, tenta de alguma forma fazer com que a oposição vá lá e fale, por que vocês não vão lá e cancelam a votação, já que vocês vão perder? E do outro lado, a versão, né, a narrativa do time, do lado da oposição é o seguinte, a situação já perdeu, por que vocês também não entregam logo e em vez de ficar retardando cada vez mais a votação? Então, é uma guerra de narrativas que acontece aqui. E aí, só para a gente ter uma ideia, no ginásio, eu estou aqui bem do lado de fora do ginásio, próximo à porta aqui do ginásio, onde está acontecendo a votação, e muitos conselheiros estão deixando aqui o ginásio porque há um calor gigantesco lá dentro. Estão relatando um calor enorme. E aí eles saem para tomar um ar, fazem a votação, saem para tomar o ar. Então, em vários dirigentes já passaram por aqui, conselheiros, viu o Mário Gobi há pouco, e até dirigentes da atual gestão, Vinícius Cascone passou por aqui também. Então, é isso que acontece no momento. Eu lembro a quem nos acompanha que a maioria simples dos votos a favor do processo de impeachment derruba o Augusto Melo. E pelo menos ainda que momentaneamente. E aí o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, que inclusive está aqui, ele assumiria esse cargo até 5 dias úteis. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, tem 5 dias úteis para convocar uma nova votação que vai acontecer na Assembleia Geral dos Sócios. Mas aí tem um detalhe, essa votação no Estatuto não tem especificado quando que ela tem de acontecer. Esse é um problema muito grande, porque o Romeu Thuma Júnior, se ele quiser, por exemplo, ele pode marcar essa votação da Assembleia Geral dos Sócios para o ano que vem. Estou dando um exemplo, acho difícil que isso vá acontecer, mas não há no Estatuto especificado. A gente tinha uma informação que depois até o próprio presidente, o Romeu Thuma Júnior, falou que não é bem assim. A tendência é que ele faça cada vez mais rápido esse rito, esse processo, para que o Corinthians também não fique sangrando enquanto isso. Então esse é o cenário, Capela, Quesada, esse é o cenário do que acontece no próprio Corinthians no momento, nesse Conselho Deliberativo do clube. Ô Ramiro, segura só um pouquinho com a gente ainda, que o Quesada tem pergunta certamente para você, só quero subir o som. O Ramiro fez alguns vídeos aí, publicou nas redes sociais dele, no Pedro Ramiro no Instagram, né? E no Twitter é Pedro Ramiro, né, ô Ramiro? Underline Pedro Ramiro. Underline Pedro Ramiro no Instagram, no Twitter também. E tem um trecho de um vídeo aqui que a Fiel fica pistola da vida, quer ver, ó? Você aí, se o bicho vai sair, a Fiel vai invadir. Ei, você aí, se o bicho vai sair, a Fiel vai invadir. Ei, você aí, se o bicho vai sair, a Fiel vai invadir. É um dos gritos aqui, ei, você aí, se o impeachment sair, a Fiel vai invadir. Tem muito torcedor. Como é que tá essa situação ainda? Tem muito torcedor na parte externa do Parque São Jorge ou a galera já foi dispersando? Tem bastante gente ainda em volta aqui do Parque São Jorge, inclusive um número menor do que a primeira votação, né, que acabou sendo derrubada através de uma liminar, mas ainda há bastante gente. O detalhe é que os Gaviões da Fiel se reuniram, né, foi uma convocação do próprio presidente da torcida organizada, o Alê, dizendo que a gente é contra esse processo de impeachment. Isso tem gerado uma treta gigantesca, porque alguns
ex-dirigentes da torcida organizada Gaviões da Fiel, que criticam a postura atual do Ale, que é o presidente da torcida organizada, meio que defendendo ali o Augusto Melo, defendendo a gestão do Augusto Melo. Então, há várias situações que acontecem nessa torcida organizada, que também é bastante política. A política, para a gente ter uma noção, não é só a política do Corinthians, que é quente, que tem um bastidor cheio. A política da própria torcida organizada do clube também é quente. Bom, Pedro, boa noite, depois dessa votação vem a apuração. Imagino que a apuração seja um processo mais rápido, né? Oi, Pedro. Estava fechado meu microfone. Obrigado, João Paulo Capelete. Não, mas eu não fiz nada. Acho que não é a chavinha ali? Quer me derrubar? eu achei que o problema era eu. Não, o problema sou eu. Mas, Pedro, a apuração deve ser um processo mais rápido aí, não é? O que você está explicando, nós estamos ainda no momento daquela fase final para votação. Depois vem a apuração, né? Esse é o processo para a gente saber qual é a decisão aí final em relação ao impeachment ou não impeachment do presidente Augusto Melo, certo? O que aconteceu? O Romeu Tuma Júnior, ele leu como vai ser esse procedimento, como que é acusado, o que é colocado, os motivos que são alegados. E aí ele abriu uma votação para aprovar isso ou não, dizendo, essas são as condições que foram colocadas. Vocês concordam com essa votação? Vocês concordam que isso está sendo feito da maneira correta? Eles estão terminando de votar agora. E aí logo na sequência, haverá um tempo de 30 minutos para a defesa do Augusto Melo se manifestar. Inclusive o Ricardo Cury, que dá entrevista para a gente esse fim de semana, advogado do Augusto Melo, está por aqui. E aí eles vão ter um período de 30 minutos para se defender. Vai ter um período também para o presidente da comissão de ética se manifestar. E aí sim, depois de uma hora e meia, vai começar a votação e o processo de apuração, a tendência é que seja bastante rápido. Perfeito. Mais um questionamento aí, o do Vale. Acho que estamos ok, bem abastecido com o Ramiro. Ô, Ramiro, bom, então, cara, você não vai, acho que, conseguir ficar com a gente full time. Justamente você tá num lugar aí não tão favorecido para entrar no ar, mas muito bem favorecido, que é o mais importante para apurar informação. Então, daqui a pouquinho, qualquer atualização, você volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes para poder atualizar. Você não vai embora não, vai continuar com a gente, que daqui uns 10, 15 minutos a gente volta a te colocar aqui, tá bom? E aí tem um detalhe só para finalizar, Capela. O Corinthians, aliás, os dirigentes dos dois lados, oposição e situação, eles não sabem ainda, óbvio, qual que é a tendência, mas muita gente está apontando por uma votação muito acirrada, 50-50, 60-40, é realmente uma votação daquelas bastante acirradas que acontecem aqui no Parque São Jorge. E reforçar aquilo que o Pedro já tem trazido de informação há muito tempo aí, não é? Esse não é um processo final de afastamento do presidente se isso acontecer, né? Se ele for afastado, tem que ver se o Stabile também vai assumir ou não, porque tem uma informação que o Stabile não queria assumir. Porque era o primeiro vice para quem, então, porque né? o Stabile é Augusto, né? Presumo que seja, não sei. Até sobre isso, esse ponto que o Quesada levanta é importante, eu também recebi essa informação, mas até depois eu fui apurar e aí o que me passaram, até pessoas próximas ao Stabile, é que ele quer assumir sim. Ele quer ter essa possibilidade de assumir, mas de fato foi aventado isso, a possibilidade foi levantada. Será que ele vai assumir ou não, por ser muito próximo ao Augusto? Mas eu lembro também que no meio desse ano passado, ele rompeu um pouco com o Augusto Melo, né? Eles tiveram problemas, porque o Augusto Melo não estava dando autonomia para ele, segundo o Stabile, né? E isso acabou atrapalhando a relação. Agora eles reataram, mas a tendência é que ele fique caso o Augusto Melo sofra esse processo de impeachment no Conselho. Bom, e aí a partir desse momento, Stabile assume e aí vai ter que abrir uma data para votação dos sócios. Isso. E aí os sócios é que vão definir, vão ratificar ou não a decisão tomada nesta noite lá no Parque São Jorge. Se os sócios votarem favorável ao impeachment, ele está fora e aí já era. 90 dias para uma nova eleição. Exatamente. Até 90 dias para uma nova eleição. Deixa eu só mandar um abraço para Marcião de Ribeirão Pires, ouvindo a gente, grande Marcião, um abraço para você. Ô Ramiro, não dá para entrevistar nenhum conselheiro aí? Não tem ninguém que consiga passar para falar? Eu tô te fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque desde a semana passada, alguns conselheiros entraram em contato comigo através de rede social, de WhatsApp,
e vieram com alguns papinhos que, assim, eu não vou ficar guardando não, viu, gente? Não vou ficar guardando não, ficar fazendo média com vocês não precisa fazer média, graças a Deus, com ninguém. Vocês ficam aí achando que a imprensa tá defendendo o Augusto Melo. Se tem uma coisa que a imprensa não faz, pelo menos não vou ser corporativista, uma grande parte, né? Uma grande parte, porque a gente sabe que nem em toda profissão tem gente boa, tem gente ruim, tem gente vendida, tem gente não, tem chapa branca, não tem chapa branca, é assim que funciona. Agora, a gente trabalha com informação, com fatos, não com achismo. Se vocês, conselheiros corintianos, trabalham com achismo, aí o problema é de vocês, guardem pra vocês. Agora não me venham mais encher a porcaria do saco pedindo espaço pra entrar no ar, e aí quando a gente abre o espaço pra vocês entrarem no ar, vocês pipocarem. Pipocarem. Porque são vários, hein? Vários que desde a semana passada, com as críticas que eu fiz aqui na Rádio Bandeirantes, em rede social, no Jogo Aberto, vocês querem debater. Vamos debater no ar então. Venham aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Atendam o telefone. Ontem a gente ficou aqui das 9 da manhã até as 4 da tarde tentando colocar vocês no ar. Mas vocês ficaram a semana inteira passada e essa semana que começou hoje enchendo o meu saco, falando que eu tô defendendo o Augusto, que eu tô passando pano. Vocês são os imbecis. Vocês são os imbecis, que vocês não gostam do Corinthians, vocês gostam do poder. Então eu já falei, o próximo que ficar me enchendo o saco aqui eu vou explanar. O próximo que ficar enchendo o meu saco eu vou falar. Ou a gente debate no ar, de forma transparente e decente pro torcedor corintiano, ou não dá pra levar dessa forma. Porque o Rubão, por exemplo, quero todo pá, temporada passada eu vou salvar o Corinthians, do Andrés, do Duílio, do Mário Gobi. Hoje, Ramiro, você relatou muito bem, ele chegou ao lado do Mário Gobi e do André Sanches. Então esses caras, não é que eles sapateiam na cara do torcedor, da imprensa, a gente é otário mesmo. Nós somos otários, porque a gente deu muito espaço para esses caras que não estão nem aí para a instituição. Nem aí. E eles não estão nem aí com a responsabilidade, com a veracidade da informação. Porque o inquérito policial está aberto, a polícia está averiguando, a justiça está averiguando, mas os conselheiros, eles colocam como se eles já tivessem todas as respostas para todas as perguntas que a imprensa, a justiça e a polícia nós estamos fazendo. Então não dá para levar esses caras a sério. E já falei, o próximo que vier encher o meu saco, eu vou explanar. Se quiser debater, vai debater comigo aqui no ar. Ponto final. Valeu, Ramiro. Até daqui a pouquinho você volta aí. Valeu, Capela. Um abração pra você e pra todos aí. Porra, os caras encheram o meu saco, viu, Quesada? Porra, meu. Bando de cara chato, velho. O problema todo é que aí você tá falando de conselheiros, mas a gente pode ampliar isso pra torcida, né? E torcida de todos os times, né? O torcedor também é passional, né? Ele não quer nunca ouvir a verdade sobre o time de futebol. É a mesma coisa criticar o filho de alguém, né? O pai e a mãe nunca querem que o filho seja criticado. É mais ou menos nessa linha, entendeu? Quando você analisa profundamente a situação, deixando, né, a emoção de lado para ser racional, aí o torcedor se volta contra a verdade, né? Enfim, vamos lá, vamos esperar porque a gente vai ainda fechar esse tema dentro do apito final. Certamente. Acho que tá chegando o treinador do São Paulo. Max Cubeiras acaba de chegar na entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo ao vivaço aqui na Bandeirantes, hein, do Vale? Bora, vamos de Max Cubeiras. Para o próximo jogo na quinta-feira. Buenas noches a todos. Bueno, primero vamos a ver cómo llegan, cómo se incorporan, están viajando ahora. Tengo entendido que terminaron todo bien desde el juego amistoso contra Flamengo, eso es bueno. Y bueno, nos juntamos, ya unificamos el grupo ahora y ahí vamos analizando qué jugadores están óptimos para jugar el próximo partido. Si bien es un torneo y por el escudo que representamos hay que tratar de ganar, sabemos que también es preparación, ¿no? Entonces, obviamente vamos a seguir analizando a cada jugador para poner lo mejor para el próximo partido. Boa noite, Maxi Cubeiras, Karen Meneguinho do Globo Esporte. Gostaria de saber como que foi a conversa com o Zubeldia antes da partida. Imagino que agora não tenha conseguido contato com ele, né? O que você pretende falar para ele? No, sí, hablamos hoy, antes que salgan, nos hicimos una llamada para ver cómo estaba todo. Por eso, como decía, habían terminado bastante bien los jugadores, gracias a Dios.
fue una buena preparación que se hizo allá en Estados Unidos. Y bueno, los chicos que acá jugaron este partido lo hicieron con mucha seriedad. Tratamos de armar un equipo con algunos jugadores de experiencia para que transmitan seguridad a los jóvenes que se iban incorporando. Y creo que fue positivo, el juego fue positivo. Obviamente que siempre hay que seguir trabajando para mejorar. Y con los jóvenes que, bueno, algunos tuvieron su oportunidad de debutar, de demostrar, e lo hicieron muy bien. Ô Max, queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que o São Paulo vem realizando na categoria de base. Desde que você chegou ao Tricolor, você acredita que esses jogadores são os mais fortes, vem desempenhando o melhor futebol para poderem chegar no profissional, como chegaram nesse jogo contra o Botafogo? Bueno, sí, San Pablo se caracteriza por preparar y que estén a disposición muchos jóvenes. Y de hecho han salido jóvenes porque han podido consolidarse en primera y han salido. Entonces eso no va a trocar mucho, va a seguir siendo el mismo camino, seguir formando. Obviamente que al estar y al representar un equipo tan grande, hay que tener paciencia, hay que saber llevar, acompañar a esos jóvenes. El míster lo tiene muy claro, eso sabe, hace mucho que está trabajando y ha hecho debutar a muchos jóvenes. Y no por decir debuté jóvenes, sino el prepararlos para que cuando les toque la posibilidad estén bien. Hoy insertamos a estos chicos que vienen haciendo una copa muy buena, que están ilusionados. Y bueno, falamos con ellos, les decimos que aprovechen por las posibilidades. Uno no sabe cuándo las tiene, hoy fue una linda oportunidad que tuvieron, la disfrutaron, creo que lo hicieron bien, pero como falábamos, un partido tampoco define, así no hayan jugado bien, no iba a definir su situación. Por eso hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, mejorando. Ahora ya tienen que dar vuelta a la página y pensar en el partido de mañana, que van a llegar bien y que están haciendo un buen torneo. Y bueno, y nosotros tenemos jóvenes. William es un jugador joven, Rodriguinho es un jugador joven, Moreira es un jugador joven, Patrick es un jugador joven. Hay jugadores jóvenes porque el club trabaja bien. Pero hay que tener paciencia para que esos chicos cuando les toque puedan consolidarse en el primer equipo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, condiciones muy difíciles para el partido de hoy, sí, porque hay poquísimo tiempo. Pero ¿qué tú has hablado en la charla con Alan, que estaba acá, el entrenador de los juveniles, para elegir los jugadores que entraron en el partido, quizás para pegar más informaciones de los jugadores? No sé si sabía todo de su potencial. ¿Qué tú has dicho, qué hiciste a los jugadores después del partido? Para que no se parezca, sí, que era una chance única que no vaya a pasar más. Gracias. Bien, bueno, nosotros lo fuimos planificando. Cuando planificamos la preparación que se hizo allá en Estados Unidos, planificamos este partido porque se presentaba un amistoso allá y el comienzo del Paulista aquí. Entonces en todo momento fuimos falando con el míster, también con la dirigencia, hicimos algo consensuado. Ya lo veíamos a estos jóvenes, ya lo fuimos a ver varios partidos, algunas prácticas, algún entrenamiento, lo fuimos a ver. Ya conocíamos sus características, sus ganas, y por eso optamos por estos chicos. Después falamos que esto es el sueño de todos, se preparan tanto el jugador como la familia de cada uno para que puedan lograr el sueño, pero como les decía,
no definía, por eso les pedíamos que disfruten de esta posibilidad. Porque el fútbol, un partido no define su carrera, su trayectoria. Entonces que disfruten con responsabilidad, que cada uno aplique sus características, sus condiciones, y creo que fue lo que hicieron. Así que contentos por eso. Ahora ya se tienen que recuperar, mañana van a jugar la semifinal, que es muy lindo, y seguir perseverando para su sueño, porque tienen buenas condiciones. Acá hay que ser fuerte de la cabeza y continuar trabajando para poder ganarse um lugar. Max, tudo bem? Sim, Boa noite. É claro que você foi muito sincero ao dizer que não se define a carreira de um jogador por 90 minutos, talvez nem por 5, 10 jogos, nem meia temporada. Mas nos parece que o Rian Francisco, por característica, é um jogador bem especial da base. Com a sua experiência, já dá para afirmar que o futuro dele é promissor como atleta profissional? Bueno, yo nunca subestimo a nadie, menos a jóvenes que tienen el sueño y que lo lleva a perseverar, y más allá de lo que diga un entrenador, otro entrenador, van a seguir luchando por su sueño, partiendo de esa base y sosteniéndola, más las condiciones que todos ven que tiene, y puede, sí, tienen él y los demás compañeros tienen condiciones, por eso están en San Pablo, por eso han tenido esta posibilidad y por eso vienen jugando bien, y cada uno viene expresando lo mejor de cada uno en su división, ¿no? en su juego. Entonces, obviamente que si ellos mantienen eso, tienen posibilidades porque son buenos jugadores. Nadie le va a regalar nada. Y ellos están sosteniendo su nivel. Por eso hay que seguir. Maxi, tudo bom? Boa noite. Pensando que esse time é um time totalmente diferente daquilo que é o titular, com a presença de vários jovens, dá pra gente entender que é um time que não tem tanto entrosamento quanto o titular, aquele que estava lá nos Estados Unidos. Isso é natural. Do que foi apresentado de futebol hoje, o que dá para tirar de proveitoso do São Paulo hoje, o que você acredita que foi positivo, os pontos positivos, e se o jogo contra o Guarani na próxima quinta vai ser nessa linha, com um time mais alternativo, pensando em poupar os jogadores depois dessa longa viagem para os Estados Unidos. Bien, con respecto al juego que viene, ya vamos a estar unificados, ya va a estar todo el plantel, entonces podemos, aunque hay pocos días, podemos ya trabajar y tomar decisiones para ver qué equipo inicia. Pero ya tenemos todos los jugadores, por eso creemos que vamos a ir juego a juego, porque la idea es seguir preparándose. Acá lo más importante, que tanto hoy como en el amistoso de ayer no tuvimos lesionados, que eso era un poco la preocupación que siempre tiene uno cuando inicia las pretemporadas, de que se te puede caer algún jugador. Gracias a Dios vamos bien, los amistosos salieron bien, el partido de hoy, que era oficial, salió bien, y bueno, ahora a partir del próximo día já vamos a tomar essas decisões. Maxi, boa noite. No decorrer dessa janela, o setor que acho que o São Paulo mais perdeu peças foi o meio-campo ali ofensivo, e as reposições são alguns jogadores da base, como por exemplo o Rodriguinho, que volta a ter mais possibilidade, e nesse sentido também tem o Alves, que está surgindo de uma maneira muito promissora. Como que você acha que a importância de conviver com jogadores como Lucas e Oscar, que são da mesma posição ali, parecidos, né? E também são frutos da base, que deram super certo na carreira. Como você acha que é importante a convivência desses meninos com jogadores que saíram do mesmo lugar que eles e, enfim, para que eles possam evoluir? Bueno, nombraste dos jugadores que nacieron acá. Oscar se tuvo que ir a temprana edad, y es muy valorable que hoy regrese. Eligió San Pablo,
eso es muy importante. Y lo de Lucas, son referentes para cualquier joven, para cualquiera, muy importantes, son muy profesionales, conocen a la perfección lo que es el club, por eso que cualquiera de esos jóvenes aprendan de ellos es bienvenido. Acá lo que tenemos que sí tener claro, que Primera División es otra cosa, San Pablo es otra cosa. El escudo te obliga a estar siempre alto, arriba, ¿no? Entonces son presiones que el joven la tiene que ir llevando paso a paso, no hay que apurarlos. Como decía, cuando el cuerpo técnico sienta que están preparados, van a tener su lugar, pero en el mientras tienen que seguir jugando como lo están haciendo, en su división, marcando diferencia ahí, para que el míster lo vaya viendo y en cualquier momento los pueda tener junto a nosotros. Max, boa noite. Tá aí, Max Cubeiras, a pergunta vai em cima do jogo de amanhã da Copinha, Paulo, né? A questão física na dos atletas ausência de Luiz Zubeldia, falando em coletiva lá em Ribeirão Preto. Capela. Primeiro que eu acho que a pergunta pode ser feita na nossa língua portuguesa, não precisa ser feita em espanhol. E eu acho que quem vem trabalhar aqui podia também, né, se esforçar um pouquinho para falar a nossa língua portuguesa. Porque quem vai para lá, para a Espanha, quem vai para a Inglaterra, para a França, precisa dominar um pouquinho o idioma, né? É só uma observação só. E os caras não fazem nenhum esforço para falar nada de português, né? Você já percebeu? Não. Só isso, meu microfone tá fechado, tá? Só pra deixar bem claro. Eu não vivo grande fase hoje, quer dizer, eu fiquei meia hora falando aqui com o Quesada e ninguém ouviu. Desliga o meu microfone, depois vai desliga falar o meu, no realmente. seu, realmente. Cara, chega um momento na vida do ser humano. Não, você não tá numa fase muito Não vivo grande fase, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Essa votação do impeachment. A gente já voltar, já falar do impeachment do Corinthians aqui, mas em relação ao Maxi Cubeiras, bom, o Maxi Cubeiras ele é tão pistola quanto o Zubeldia, é difícil fazer qualquer tipo de análise com um time descaracterizado, né? Nada. A gente falou isso antes da bola rolar aqui. O Paulo do Vale trouxe as informações e tal. Não dava pra cobrar nada, absolutamente nada desse time. Esse time nunca jogou junto, né? Uma mistureba aí de goleiro, 3 zagueiros experientes com a molecada lá na frente, né? Não dá pra ir com o Moreira, que a gente não sabe muito bem o que vai fazer nessa temporada. Por sinal, depois tem o gabarito. Tem gabarito. Tem, né? Tem gabarito. Você tá com sono ou não? Não, você me fez uma pergunta bem na hora que eu tava bocejando. Eu vi. Tá fazendo você também é traíra, né? Bocejando. Eu tava bocejando. Então é o seguinte, não dá pra cobrar nada, né? Eu gostaria de ter tido um olhar melhor pro individual. E eu acho que ninguém se salvou. O Rian só fez uma jogada. É o moleque da Copinha. Esse moleque vai jogar na decisão da Copinha? Nem isso, que ele meteu a bola no travessão. Só. Ele não teve muita emoção no jogo, né? A grande verdade é essa aí. Agora, o São Paulo joga quando na Copinha do Vale? Amanhã, 7h30, e deve estar todo mundo. Tá, e então o Rian, que jogou a partida hoje, sim, que é o destaque do São Paulo na Copinha, ele fica à disposição. Vai pro sacrifício amanhã. Você sabe que, bom, que essa certamente vai lembrar dessa história. Juninho Paulista chegou a jogar 2 jogos no mesmo dia. Você tava no Morumbi? Expressinho e depois, né? E aí? Jogou os dois, né? Eu acho o seguinte, a molecada, a gente já foi moleque e já jogou bola, né? Certamente muita gente que tá ouvindo aqui a gente já tá numa idade, já foi garoto e jogou futebol na rua e tal. Eu, quando era garoto, eu jogava 5, 6 horas por dia de futebol. Claro que o nível de intensidade é outro semana, e tal, mas assim, umas 2, 3 horas por dia. Sim. Correria. E outra coisa, né? O São Paulo também tem toda a infraestrutura do mundo pra recuperar seu jogador, menino novo ainda, sabe? Então, acho que não vai ser um desgaste significativo a ponto do Rian não conseguir jogar a partir dessa terça-feira na decisão da Copinha, né? O mental é um negócio incrível, essa molecada que toda hora tá jogando, entendeu? Com certeza. Eu acho que não tem problema nenhum. Essa não pode ser a desculpa. Agora, enfrentando garotos da idade, talvez o Rian consiga apresentar um futebol melhor, porque hoje ele teve muitas dificuldades, assim como os mais jovens do São Paulo,
para enfrentarem um time mais cascudo, né? Desentrosado, mas você pega a escalação, a idade dos caras, né? Jogadores muito mais rodados, né? Com muito mais experiência, né? Sem dúvida. Do Vale, dá um destaque final em relação a São Paulo e Botafogo Pantera de Ribeirão. Vambora. São Paulo, principal, se é que a gente pode chamar assim, chega pela madrugada no Brasil. E aí, a partir de quarta-feira, o Luiz Ubeldia trabalhando esse time. Porque quinta-feira, a estreia do Morumbi na temporada de 2025 contra o Guarani, 7h30 da noite. Capela. Boa, do Vale, parabéns pelo trabalho, bom descanso, até amanhã, hein? Um abraço. Repórter Bandeirante, setorista do Tricolor, Paulo do Vale. Daqui a pouquinho vamos voltar pro Parque São Jorge. Uma rápida pausa no apito final, daqui a pouquinho tem mais Leandro Quesada, tem mais Pedro Ramiro no processo de votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. E se você viajar para o Japão sem sair do Brasil? Visite a Japan House em São Paulo e conheça o café e o restaurante Aizome, as lojas Shin e Furoshiki, além da biblioteca e das exposições em cartaz. Acompanhe @Japan House SP nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. A Japan House São Paulo está na Avenida Paulista 52 e você pode vir de ônibus, metrô, carro ou bicicleta. A entrada é gratuita. Te esperamos. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete sobre a relação entre civilização e natureza, unindo arte contemporânea e o acervo do museu. Em cartaz no Museu do Ipiranga. Entrada gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio EDP, Shell e Vale. Apoio Instituto Bandeirantes. Realização FAAMP, Museu Paulista da USP e Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. De volta no apito final da Rádio Bandeirantes, 10 horas e 40 minutos. Estamos ao vivo dentro da Rádio Bandeirantes, dentro do apito final, fazendo uma conexão. Zona Sul da capital paulista para a Zona Leste. Alô, Pedro Ramiro, processo de impeachment. E aí? Augusto Melo fica ou Augusto Melo sai, Ramiro? Já tem a definição? Vamos lá, Capela. Sabe o que mudou da minha última entrada para agora? Nada. Deu aí quase 30 minutos? Nada. Eita, nada. Os caras estão terminando agora o processo de votação para dar prosseguimento, aliás, para esse processo de impeachment. O detalhe é, eu estou agora do lado de bem em frente ao ginásio, na saída aqui, em que estão alguns amigos de conselheiros, alguns sócios. Os sócios não estão permitidos de entrar hoje aqui, tá? Só para deixar bem claro. Mas tem alguns que entram junto com o conselheiro, não tem aquela verificação 100%, né, de tudo que acontece aqui. Mas, e aí eles estão nesse momento, alguns fazendo gritos de apoio ao Augusto Melo, outros até em minoria criticando, alguns gritando contra o Osmar Stabile, por incrível que pareça. Eita, nós, caiu a ligação. Daqui a pouco a gente consegue retomar o Pedro Ramiro. Normal, né? Quesadinha, quem nunca, normal, né? Normal. Esse tipo de cobertura é uma das coisas mais terríveis para um jornalista, porque tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? Tô lembrando há 18 anos quando eu fiz a cobertura em 2007 do episódio envolvendo
o então presidente do Corinthians, o Alberto do Alibe, né, que nem chegou a ser impedido, né, ele entregou o cargo antes, né, numa carta ao Conselho do Corinthians. Voltou, Ramiro? O Ramiro voltou, acho que sim. Alô, Ramiro, tá aí? Na 1? Ah. Oi, Ramiro. Oi, agora sim. Agora foi. Até peço desculpas, porque o lugar que eu tô aqui, ele é bem... Aliás, os caras estão saindo aqui, os conselheiros estão saindo e estão dizendo, pô, eu não aguento mais essa sauna. Eu não aguento mais essa sauna. Tá um calor gigantesco. E aqui, realmente, além do ar ser rarefeito, o sinal também é rarefeito por aqui. Mas, só voltando a trazer informação, eles estão naquele processo ainda de definir se vai ter prosseguimento com rito e tudo mais. O turma sendo bastante xingado por aqui, viu? Até como se fosse uma torcida aqui para conselheiros e dirigentes e tudo mais, mas isso só com sócios do clube. E aí, o que há de definição nesse momento? Vai terminar esse processo de votação, eles vão colher esses votos nas cédulas, vão definir, se for recusado, né? O que é muito difícil, se for recusado, eles vão ter de refazer todo o procedimento, assim, é um processo chato, mas a tendência é que seja aprovado e aí comece a votação muito em breve, para definir se o Augusto Melo fica ou não no cargo. E vai ser papelzinho, que nem você falou? Papelzinho. O Corinthians é muito atrasado, né, velho? Eu vou falar um negócio pra você, Capela. O relato aqui, assim, é triste, assim. Eu vou escrever para algumas pessoas. Eu tô até falando um pouco mais baixo, porque, enfim, eu tô próximo a algumas pessoas aqui, amigos de conselheiros, sócios do clube. Tipo assim, tem um grupo de 30 pessoas esse grupo tá aglomerado aqui do lado de fora. A polícia militar tá fazendo toda a segurança aqui do ginásio. E esse grupo, pô, assim, às vezes canta como se fosse torcida, tem gente sem camisa, tem gente, assim, tomando cerveja. É realmente triste saber que o Corinthians tem o seu futuro definido através das mãos de muitas dessas pessoas, infelizmente. Mas o relato eles vão começar agora o processo de votação muito em breve, depois de ter o cálculo ali dos votos nas cédulas e tudo mais. E aí vai ser definido se o Augusto Melo fica ou não. Mas vai ser aquele processo demorado, porque, novamente, um por um, a gente vai ter a chamada 1 por 1 para ver e definir se o Augusto Melo fica ou não no cargo. Então a gente vai ficar aqui, né? Vamos ficar aqui na Rádio Bandeirantes aguardando, porque a gente tem um compromisso com o ouvinte, torcedor corintiano, indiscutivelmente. Para você que não torce pro Corinthians, mas tem curiosidade para saber a informação do seu clube adversário. Cara, o Corinthians é um circo, Quesada. O Corinthians é uma piada. Assim, não o Corinthians como instituição. Corinthians como, sabe, modelo. O Corinthians como estatuto. O Corinthians é um clube atrasado. Porque essa gente que comanda o clube atrasa a instituição, velho. A gente não cansa de falar, porque a gente tem que voltar a dizer. Poderia até falar no Brasil também. É o Corinthians, o Brasil. É o atraso, né? É o atraso. É gente que não tem preparo nenhum para comandar o clube. Gente que não conversa com gente que não viaja, gente que não estuda, gente que não tem uma formação, né? Então aí você junta todo esse tipo de gente para comandar o clube, não vai dar certo, né? Porque a gente está falando de um impeachment agora, a gente não está conseguindo pensar um pouco mais adiante, né? O Augusto entrou muito mais porque havia um anseio da torcida, representada por esses sócios, para tirar renovação e transparência. Não foi porque achavam que o Augusto tinha um super projeto para fazer algo pelo Corinthians. Colocou-se o Augusto justamente para tirar a renovação e transparência. Então agora a minha pergunta é, se ele foi impedido e depois na votação dos sócios mais adiante for confirmada esse impedimento, quem é que vai assumir o Corinthians, né? Volta a renovação e transparência, então, né? Mas é dessas pessoas que o Pedro está falando, que estão lá. Entendeu? Sim. Que preparo essas pessoas têm? Eu não vou generalizar porque eu não conheço os 302 conselheiros do Corinthians. Conheço alguns. Não conheço mais a maioria, que mudou, né? Com o tempo mudou. Mas eu pergunto, qual é o preparo que essas pessoas têm para comandar uma grande instituição chamada Corinthians? Quem é que é o fera lá na economia? Quem que é o cara bom nas finanças? Quem é um cara bom no futebol? Quem é um cara que entende realmente da coisa, do bailado, né?
Então a gente está discutindo algo que na realidade é muito pequeno perto daquilo que virá pela frente, não é? Se não for a renovação e transparência que afundou o clube, ou o Augusto que está lá agora com um monte de problema, quem é que vem para comandar esse Corinthians, né? Então essa é uma pergunta para você, corintiano, porque eu não sei responder. Eu não sei se os conselheiros conseguiriam responder, entendeu? Mas o despreparo é um negócio e não mudou nada. O que o Pedro Ramiro está vivenciando nessa noite é aquilo que eu vivenciei em 2007, quando o seu Alberto do Alibe era o presidente e saiu. Só nem foi impedido, porque antes de ser impedido, ele escreveu uma carta lá para o conselho entregando o cargo, para não ficar feio. Entendeu? Isso, e para não ser o cara do rebaixamento do Corinthians, né? Porque sair antes, né? Mas fica na Andrés, história, né? exatamente. O cara foi o Andrés. Oi, Ramiro, pode falar. Só um detalhe, né? Deixa eu tentar chegar um pouco mais perto ali, para vocês ouvirem como que é o nível. Peraí, vamos ver. Vamos tentar chegar pertinho. Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Olha lá o Marcelo lá. Tá voltando lá. Tentando pegar aqui. Eu não consegui pegar aqui. Não, mas tá dando pra ouvir bem de fundo, mas é o ambiente aí, pode ficar tranquilo. É que o detalhe é o seguinte, eu tentei me filtrar aqui no meio da galera que enfim, tá fazendo uma espécie de apoio aqui, alguns conselheiros, alguns dirigentes, estavam gritando, pô, Romeu Tuma não consegue nem gerir uma eleição, vai gerir o Conselho Deliberativo. Então tem muitos apoiadores do Augusto, e eu poderia muito bem conversar com essas pessoas, mas vou ser bem sincero, gente. Eles não tem nada para agregar, não tem nada para trazer de diferente. Assim. São apoiadores de político do clube, enfim, gente de todo tipo aqui. São conselheiros, não? Não, eles são sócios, são amigos de conselheiros, são o pessoal da bocha, tem o pessoal do vôlei. Então, tem alguns com a camisa de não vai ter golpe, muitos com a camisa de não vai ter golpe, aliás, uma boa parte. Inclusive até um deles que trabalhou na campanha do Augusto e, enfim, teve o nome citado até no inquérito das milícias digitais e tal. Mas o detalhe é o seguinte, agora o Romeu Tuma Júnior está anunciando que tiveram alguns conselheiros que ainda não votaram, então 4, 5 que ainda não votaram pelo prosseguimento do processo, não pela votação para ver se o Augusto vai sair ou não. E aí ele pretende fazer isso muito em breve, mas confesso para vocês, isso aqui vai varar a madrugada. Bom, eu sinceramente, a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Então a gente tem 1h10 ainda no ar, ao vivo aqui, sem interrupções. A gente tá tentando contato com alguns conselheiros também por telefone, porque, sei lá, também não sei se vão agregar muito, mas eu queria poder entender o lado do conselheiro que é favorável ao impeachment do Augusto Melo. Eu queria poder entender esse lado, só que eles não querem se manifestar publicamente, aí é muito fácil, né? Por que não querem se manifestar publicamente? Por quê? Medo de represália? Medo de um rebote por parte do torcedor? O que é? Sem dúvida, né? E outra, pra falar sobre isso, o cara tem que ter um verbo muito bom, né? Tem que falar bem, tem que explanar bem. Há uma complexidade enorme pra se entender esse processo político, entendeu? E assim, vamos falar a verdade, os milhões de torcedores do Corinthians, vamos falar o português, claro, não estão nem aí pros conselheiros, né? Nem aí. Não estão nem aí. Eles assim querem como que esses caras se explodam, né? Exato. Esse é o sentimento do torcedor corintiano. É errado ou não, mas é isso que a gente ouve. A gente vai pro estádio, conversa com um corintiano na rua, troca ideias com torcedores nas redes sociais. Eu converso muito com os torcedores do Corinthians, com aqueles que a gente consegue conversar, né? Porque tem alguns que não tem condição nenhuma de conversar, mas eu acho que a maioria consegue conversar, interpretar um texto, uma frase, entender uma crítica, uma informação verdadeira, conseguem dividir as coisas, né? Porque o cara que é doente pelo time, esse daí não adianta você explicar nada, porque tudo pra ele é anti-Corinthians, entendeu? Inclusive, só o fato da gente estar falando aqui dessa votação de impeachment, o cara às vezes, porque tem um cerebelo muito restrito, né? Um cérebro muito pequeno para pensar, não vai conseguir entender o processo que está acontecendo hoje no clube. Acha que a gente está contra. Não tem ninguém a favor, ninguém contra. Nós estamos trazendo um processo que pode terminar com o impeachment do presidente nessa vez. Isso. Ou não, né? Claro, ou não. Acho que o Ramiro chamou a gente. Oi, Ramiro. Não, Capela, rapidinho. Eu puxei aqui um conselheiro que é apoiador do Augusto Melo, o Roberto William, mais conhecido como
como o libanês, que está sempre aqui no Parque São Jorge, passando por aqui, ele gentilmente atendeu, apesar da correria aqui do Rito. O libanês, é um prazer falar contigo, até por mas aqui, que como você tem visto todo esse processo de votação, até do teu ponto de vista, estou vendo que você está com a camisa de fato de não vai ter golpe, né? Exatamente. Nós estamos num local extremamente quente, né? Está sendo cruel, até com os vitalícios, que a maioria já tem uma boa idade, né? Então, tudo isso não precisava estar acontecendo, né? Até porque nós estamos hoje julgando uma pessoa que ainda não foi julgada judicialmente, né? Esse é o meu parecer. Ô, Libanesa, eu estava tentando até contato com alguns conselheiros de oposição. Do teu ponto de vista, por que eles não falam? Aí é questão de estratégia deles, né? Isso eu não posso falar, né? Vocês estão confiantes de que o Augusto Melo não vai sofrer o processo de impeachment? Sim, eu tenho uma grande confiança. Até porque, se sofrer, né, depois quem tem que ratificar, porque nós conselheiros não damos o impeachment, nós fazemos o afastamento do presidente. Aí depois de 90 dias tem que o associado ratificar, né? Então, eu acredito, pelos abaixo-assinados que teve, o associado não quer isso daí. Então, o que acontece? Depois o associado não ratificando, ele volta de novo ao poder. E aí acabou, pelo menos para esse triênio, né, a moral dos conselheiros, né? Vocês confiam no Osmar Stabile, caso ele assuma? Não confio. Já apoiei ele, certo? Mas aí eu não confio porque para mim isso é um golpe, né? Eu acho que quem quer ser candidato, ser presidente, tem que fazer por merecer numa votação democrática, como foi 21-0 o Augusto ganhou. E estão querendo fazer o quê? Eu preciso liberar o Libanês, mas se cada um tiver uma pergunta bem rápida, pode ser, Libanês? Se o Capelães ou o Quesada puderem fazer uma pergunta só para te liberar também. Ô Libanês, um abraço. Eu tenho uma pergunta aqui. Vocês chegaram a conversar com membros da oposição? Porque eu recebi algumas críticas na semana passada de membros da oposição, aliados à Renovação e Transparência, e eles alegam que não há mais oposição no Corinthians, que agora todos estão unidos em prol do bem-estar do Corinthians. Na minha avaliação, você julgar uma pessoa antes do processo jurídico, que é o mais importante, não tem nada de querer o bem. Isso aí é só querer o bem-estar do próprio poder. Vocês conversaram com membros da Renovação e Transparência, da oposição do clube? Um abraço para o senhor. Boa noite. Não, eu vou falar sobre a minha pessoa, eu não posso falar sobre os outros. Eu não conversei, porque eu não tenho conversa com Renovação e Transparência. Quesada também, se tiver alguma pergunta, até para o Libanês, para a gente liberá-lo. O que eu vou falar para o Libanês é o que eu tenho falado todo dia, santo dia aqui na Rádio Bandeirantes, lá na Placar também. Eu acho que todo dirigente que passa por um clube, ele pode também ser investigado, né? A única coisa que eu não consegui entender nesse processo todo é por que lá atrás não se investigou a Renovação e Transparência e não se falou impeachment, né? Não, teve impeachment que nem saiu lá do Roberto Andrade, lembra disso? Lembro, sim, foi em 2017, né? Acho. Mas o anseio dessa atual oposição para querer o impeachment do atual presidente é um negócio que realmente me chama a atenção. Eu nunca vi isso. Nem na época do Alib foi tão forte o negócio. Foi forte, né? Porque o Alib entrou naquele processo de impeachment, acho que o Libanês deve lembrar aí. Na realidade não foi impedido, ele entregou uma carta antes, né, Libanês? Antes de ser impedido e tal. Mas assim, cara, olha, é todo dia só se fala em impeachment. E eu tenho uma frase, eu sei que ela não é legal para os corintianos, mas o maior inimigo do Corinthians está dentro do Corinthians. Não é? Exatamente. Infelizmente, os inimigos estão aqui dentro.
É isso. Ô, Libanês, quero te agradecer demais mais uma vez pela participação. Sei que tá um calor gigante, tá suando tudo aqui. Tá eu só saí por causa do muito calor, mas também aqui não tem nem ar para refrescar. Mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e pela cobertura. Valeu, Libanês. Obrigado, viu? Um abração. Valeu. É isso, capitão. Conversando com o Libanês aqui, meio na miúda, porque o pessoal não gosta muito e tudo mais, mas enfim. Eles não gostam muito. Eles gostam do que, esses caras aí? Eles não tem que gostar de nada. Foi legal ouvir um conselheiro. Claro, Parabéns não. ao Pedro, né? Muito bom, Ramiro. Que assim, não tem muito que... Eu queria de verdade, Ramiro, ótimo, você entrevistou aí, colocou o Libanês para falar que é um membro da situação do Augusto Melo, um cara que apoia o Augusto Melo. Eu queria muito poder fazer um questionamento para alguém que não defende o Augusto Melo. Porque o cara que vai votar a favor do impeachment sem provas concretas... Desculpa, velho, eu não tô querendo misturar com política do Brasil, é golpe, não é golpe, mas a partir do momento que você tá querendo tirar na mão grande, sem provas concretas, através do inquérito policial aberto até agora, da parte jurídica da coisa, como é que a gente pode aqui achar normal esse tipo de coisa? De novo, se o Augusto Melo fez coisa errada e ilícita, ele tem que ser preso, ele não tem que ser impeachado. Ele tem que ser preso, ele tem que devolver o dinheiro que ele roubou ou que ele pegou, seja lá o que for. E ser preso e banido. Agora, ninguém fala, né? Aí também fica difícil. Você tá na parte externa do Parque São Jorge ainda ou tá na interna, hein, Ramiro? Eu já tô na parte externa, mas é um pedaço aqui que a imprensa não é muito bem vista. Eu tive que ouvir hoje de uma pessoa do Corinthians, que... aliás, quem liberou a gente tem que ser bem sincero aqui, foi o Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior, que sempre teve um bom contato conosco aqui da Bandeirantes, sempre foi muito solícito. A gente pode ter críticas, ele também pode ter críticas ao nosso trabalho, mas ele sempre nos ajudou. E ele liberou a imprensa. E aí eu tive que ouvir de uma pessoa do clube, né, que é contra o Romeu Tuma Júnior, do tipo, nossa, o conselho está querendo ganhar a imprensa, né? Falar bem do conselho deliberativo porque liberou vocês. Porque liberou vocês. Esse é o detalhe. Porque os caras puderam liberar para que a gente não ficasse do lado de fora exposto. A gente que entenda que isso é para que o Conselho Deliberativo ganhe a imprensa. É bizarro. Nossa, cara, o Corinthians tá na mão dessa gente, velho. Impressionante. Bom, o Ramiro, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Velho, tô vendo aqui umas notícias através do Twitter também. É que ainda tá tudo paralisado. Eu tô do lado de fora, mas eu tô na porta do ginásio aqui. E aí o Romeu Tuma Júnior ainda tá fazendo a contagem das cédulas agora para definir se vai dar prosseguimento ao processo de impeachment. Então ainda está no processo de contagem das cédulas e tudo mais. Nada de votação para valer ainda, capitão. Bom, deixa eu aproveitar e fazer o seguinte, eu não gosto muito de colocar membro de torcida organizada no ar, mas como eu acho que o dia hoje pede, a gente vai subir aqui um áudio da Rádio Coringão que entrevistou o Ale. O Ale, acredito eu, o presidente da Gaviões, ainda tá aí junto com a rapaziada, né, Ramiro? Eu imagino que sim. Ele chegou cedo aqui, junto ao vice, o Fábio Câmara também, mas eu imagino que esteja por aqui, que eles estão do lado de fora. A gente está aqui do lado de dentro. O Ale teve uma reunião hoje com o Augusto Melo e alguns influenciadores também participaram e tudo mais. Eles tiveram essa reunião hoje no período da tarde. Bom, vamos aproveitar e colocar um trechinho então aqui do Ale, que é o presidente da Gaviões, que certamente fez duras críticas aí, o Rubão, que desafiou a Gaviões ontem na rede social, tava todo leãozão aí de Twitter, o Rubão, vamos lá. 11 da noite, marcou o quinto sinal. Rubão, não sei se você tinha bebido alguma coisa, você tá um pouco emocionado, ele tá um pouco tranquilo, excelente. O Gabriel Zapiel, não é abaixo de Twitter não, o Gabriel Zapiel na solta de bancada, é onde for. Muitas pessoas já deram a vida e não quer essa liberdade disso, e quando se tem esse plano de história, não é porque me chegou a desafiar o Gabriel Zapiel não. Então, Rubão, sai lá fora amanhã, meu irmão, leva suas provas lá, tá cheio de prova, leva lá, mas respeita os Gabriel Zapiel, rapaz. Respeita os Gabriel Zapiel. Se você tem briga política interna aí, meu irmão, eu sou entre vocês. Mas não fica colocando o Gabriel Zapiel no meio dessa briga política de vocês, não. Eu te liguei ontem e eu te falei. Se você tem alguma coisa pra falar sobre o Augusto Melo, porque tem coisa que você tá errado, sai lá fora amanhã. Você chamou o Gabriel Zapiel, né? O Gabriel Zapiel vai estar lá amanhã. Vai lá amanhã e fala na nossa cara o que você tem pra falar pra nós, rapaz. Nós conversamos com você, me pediu, falando na sua cara, o que você tem de concreto pra falar pra nós?
Você falou, não falou porra nenhuma. Desculpa, você falou nada. Amanhã, essa máscara vai estar lá, mano. Amanhã é um dia pra nós estar comemorando a vitória, se Deus quiser, aqui do jogo e da copinha. Mas amanhã vamos estar lá. Vamos estar lá. Eu quero essa briga política interna de vocês, mas não coloca a briga no meio dessa briga interna de vocês, não. Gaviões da Fiel é muito grande, certo? Não volto a repetir, muita gente morreu pelos Gaviões da Fiel e tributa a sua liberdade também por uma ideia que ele acredita. Não, mano, se tem briga interna aí, vocês resolvem entre vocês. Mas não coloca a Gaviões da Fiel nessa ideia furada de vocês, não, certo? Foi um trechinho de ontem, né, do presidente da Gaviões. A gente colocou aí, porque tá rolando, né, Quesada? Tá rolando um debate muito grande entre o Rubão nas redes sociais. Certamente o Quessadinha viu, né? Ele fica colocando assim, tic-tac, tic-tac. Ele sempre fica comentando em cima de algumas matérias que ficam apontando aí questões envolvendo Augusto Melo. O tic-tac tá insinuando que daqui a pouco vai chegar a hora dele ser preso, por exemplo, ou empichado, né? Mas cadê as provas, Rubão? Só ficar insinuando isso aí é colocar mais lenha na fogueira, né, pô? Eu queria deixar claro uma coisa aqui. Eu sou favorável a qualquer tipo de investigação. Ninguém pode passar impune em uma instituição esportiva. Estamos falando especificamente do Corinthians. Claro. O que me chama a atenção é que a vontade, né, o tesão que os opositores têm nesse momento para investigar o atual presidente, eles não tiveram com a gestão da renovação e transparência. Né? Isso realmente eu não vi durante o período da renovação e transparência. Isso é fato, isso é histórico, tá bom? Isso é história, tá? Perfeito. Deixa eu aproveitar, a gente está com o Pedro Ramiro, direto do Parque São Jorge, e aqui a cobertura de fôlego, intensa mesmo, para que a gente possa falar sobre o Corinthians e atualizar tudo para você, torcedor corintiano que está preocupado com o futuro da instituição. E a Nina Gagliotti fez o contato com o conselheiro, foi diretor de futebol, diretor adjunto, doutor Jorge Calil. Tudo bem, doutor? Boa noite para o senhor. Que prazer ouvir o Capelanes. Boa noite, Quesada. Boa noite, ouvintes da potência que é a Rádio Bandeirantes. Ô, doutor. Boa noite, doutor. Primeiro um abraço pro Calilzinho, o melhor da família Calil, meu amigo, meu irmão Tomazinho. Ele disse que você joga pouco de zagueiro, você é melhor para fazer gol. É melhor, se ele passa a bola para mim, ele me ajuda, viu? Ô, doutor, deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor. Faz sempre que a gente não conversa aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor tá no Parque São Jorge, esteve, foi embora, como é que tá a situação? Não, estou aqui acompanhando a votação. Para esclarecimento aos seus ouvintes e a vocês, houve uma votação da admissibilidade ou não do pedido de afastamento do presidente no seguinte sentido. Vai ser colocado em votação o pedido de afastamento, sim ou não? Então, no momento, está sendo apurado a eleição ou a votação, se houve ou não admissibilidade para que haja o pedido de afastamento. Perfeito. Então, bom, acredito que vai demorar ainda mais esse processo. O Ramiro está por lá já desde sei lá que horas. Talvez a gente cruze a meia-noite, aí já invada a terça-feira, vai saber quando que vai terminar. Depende. Tá. Mais duas informações. A primeira delas, se houver admissibilidade, o sim, a reunião continuará. Não sabemos se ela ocorrerá ainda hoje ou se o presidente do Conselho irá marcar para uma nova data, uma vez que a Polícia Militar que está aqui dando escolta, a Polícia Militar avisa que às 23 horas e 30 minutos ela deixará aqui o Parque São Jorge. Eita! Então há um receio desta reunião continuar. Se houver admissibilidade, ou seja, se o sim for vitorioso. Se o não for vitorioso, acabou, não tem mais nada. Então é melhor vocês agilizarem aí, porque 11h30, daqui menos de meia hora a polícia vai embora e a gente sabe o que, sei lá, espera, não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas a gente sabe o que infelizmente no Brasil pode acontecer. Ô doutor, eu vou passar para o Quesada, mas só tem uma pergunta que eu queria muito fazer para um conselheiro, porque assim, o senhor recentemente conversou conosco e falou que não apoia a renovação e transparência, o senhor apoia o Corinthians, quer meio que... Não sei se é o termo correto, mas meio que desvincular essa relação que o senhor teve durante alguns anos com a renovação e transparência. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, doutor. O senhor é favorável ou é contra o impeachment do presidente Augusto Melo e por quê? Olha, aí essa pergunta ela é muito delicada, Capelanes, porque você está perguntando qual seria o meu voto.
Isso. Eu prefiro não responder essa pergunta, e mesmo porque eu estou dizendo que o maior perdedor em tudo isso é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa é a verdade, não é? E não vale aqui eu dizer votei a favor, votei contrário. Eu tenho minhas convicções. Eu, graças a Deus, eu não preciso profissionalmente do Corinthians para viver. Eu sou um médico há 45 anos formado. O que eu disse quando eu perdi a eleição para o presidente Tuma é que o grupo Renovação e Transparência havia recebido um recado das urnas, tanto para a eleição do André Luiz, quanto para a minha eleição. Eu não era candidato do grupo Renovação e Transparência. O que eu digo, eu fui candidato de 119 conselheiros que votaram em mim, e não do grupo Renovação e Transparência. Eu sou o Jorge Calil, médico formado há 45 anos, conselheiro do Corinthians há mais de 30. Eu não tenho um vínculo com Renovação e Transparência, com o Augusto. O meu vínculo é com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Perfeito, mas diante de todas as acusações que ainda não foram provadas, que assim, doutor, só para deixar bem claro, desculpa, viu, que é de alongar aqui, mas só para deixar aqui o meu ponto de vista mais uma vez para o senhor aqui ao vivo. Eu acho que se o Augusto cometeu alguma coisa ilícita, crime, roubou, fraude, laranja, seja lá o que for, ele não tem que ser empichado, ele tem que ser preso. Ele tem que ser banido, ele tem que ser expulso, tem que ser empichado, ele tem que ser preso e devolver o que ele pegou, o que ele roubou, se eventualmente aconteceu. Ponto. É que eu acho muito engraçado, doutor, esse processo envolvendo o impeachment do presidente Augusto Melo tem um inquérito policial aberto, ainda não definido. A justiça está em cima, ainda não definiu nada. Como é que pode acontecer uma votação por impeachment de alguma coisa que a justiça ainda não concretizou se ele fez ou não fez, doutor? Essa é a pergunta que eu me faço aqui. Ok, eu irei responder dentre os argumentos que estão sendo aqui utilizados para este pedido. O que ocorre é que o inquérito policial, a justiça nesse país é muito lenta, não é? E a cada acusação, ontem aquela matéria do Fantástico foi muito contundente. O afastamento do Marcelinho talvez tenha ocorrido de maneira tardia. Quer dizer, então são alguns pontos, não eu, Jorge Calil, mas que o conselheiro do Corinthians levantou. Não é? Porque essa história do Marcelinho é muito estranha. Você há de convir comigo que o Marcelinho está, de certa forma, sendo citado há muito tempo. Não, isso aí tá fedido. Essa história é fedida mesmo. Mas ela é fedida, né? Mas Capelani, dá pra cravar ainda, né? Esperar a justiça fazer, né, doutor? Não, tá bom, Capelani. Quanto tempo leva um processo desse? Você sabe, a justiça desse país... Vamos lá, há um inquérito policial. Se o inquérito policial for indiciar algum A, B ou C, imediatamente isso vai para o Ministério Público, correto? Sim. O Ministério Público propõe a ação. Quanto tempo leva isso, gente? Então não estou defendendo aqui o impeachment ou não o impeachment, mas é a argumentação do Conselho do Corinthians. Não é? Porque a história, esse dinheiro dessa comissão não restou muito claro, né? Tem algo aí que existe ainda a necessidade de esclarecimentos. Perfeito. Leandro Quesada, estamos ao vivo com o doutor médico Jorge Calil, conselheiro vitalício do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não tá no ar, Quessadinha? O Calil tem razão. Se demorar 10 anos aí para esse processo ser observado, o Corinthians não pode ficar também na mão da chamada investigação. Claro. Né? Comum. Agora, a questão é a seguinte, por que no caso da Taunza também não houve um pedido de impeachment do então presidente Duílio Monteiro Alves, né? Então é isso que eu estou discutindo. E está na justiça até hoje, né? Está até hoje na justiça. Então, por que naquela época não houve e por que nessa época está acontecendo? Eu sou favorável que se investigue todo mundo. Você sabe, eu defendo isso daqui. O Calil também sabe qual é a minha opinião. E acho que a opinião do Calil também é essa, não é? Então é só isso que eu não consigo entender, né? Por que há uma vontade tão enorme de se investigar, de se abrir um processo de impeachment, e com outros que passaram, citei aqui o caso do Ilho e da Taunza, por que não houve também essa mesma vontade, né?
Se o Calil quiser responder, eu acho que é importante, porque ele é um cara que conhece há muito tempo, né? O Corinthians está anos e anos e anos aí no Corinthians. Essa é uma dúvida muito comum entre os torcedores do Corinthians, doutor. Respondo sim, Leandro. Primeiramente, eu creio que um erro não pode justificar o outro. Sim. Não é porque o conselho da época não abriu o processo de afastamento do Duílio ou de investigação que esse atual não pode fazê-lo. Primeiro ponto. Segundo, o conselho daquela época era completamente diferente do conselho deliberativo de hoje. Hoje, nós temos um conselho deliberativo do Corinthians em que prevalece uma juventude. Há uma renovação nos quadros, nas cadeiras do Conselho Deliberativo do Corinthians. Há uma juventude, e essa juventude vem com muita sede, vem com muita vontade de fazer do Corinthians o maior do mundo, que o Corinthians é o maior do mundo. Portanto, não é porque o Duílio errou, porque o Andrés Navarro Sanches errou, porque o Mário Gobi errou, que o atual, que o Augusto, ou que eu, ou que quem quer que seja, possam errar. Não vamos justificar um erro com o outro. Poxa, não fez lá da Tanusa, por que faz agora? Quer dizer, não, como não fez da Tanusa, nós podemos errar aqui? Não, isso eu não concordo. Mas, eu repito, o quadro, a cadeira do Conselho Deliberativo do Corinthians hoje renovou, não é o mesmo da época do Duílio. Aliás, mais uma informação. Na época do Duílio, a situação que era Duílio tinha a maioria do Conselho. E hoje não há essa maioria para um lado ou para o outro. O Conselho Deliberativo do Corinthians hoje é muito dividido entre, vamos chamar de situação ou oposição. Não há para fazer oposição agora, não existe isso. O Corinthians é maior que todos, o Corinthians é maior que tudo. E uma outra questão, Calil. Eu acho que independentemente do que acontecer, digamos que o Augusto não siga, aí tem todo aquele processo, né? Entra o Stabile, depois vão marcar aí uma data para ratificação entre os sócios do clube, né? Esse é todo o processo, e depois abre-se também uma data para uma nova eleição, certo? Esse é todo o correto, perfeito. Para não aprofundar muito e não confundir a cabeça do torcedor corintiano, perfeito. Esse é o processo, tá? E aí é que está o X da questão. O Corinthians hoje, já que é para falar do Corinthians para o corintiano, tem uma dívida de 2,4 bilhões de reais. Então, acho que essa é a grande questão, né? Independentemente de quem for o presidente, se segue com Augusto, se volta a renovação e transparência, se volta uma outra figura importante aí dentro do clube, se assume o Calil, enfim, não importa. O Corinthians deve 2,4 bilhões de reais. Eu acho que era isso que o Conselho do Corinthians deveria discutir todos os dias, né? Um grande plano, uma grande cruzada para tentar resolver, porque esse é o maior problema, Calil. Se o Corinthians não resolver isso nos próximos 5 anos, ele pode ter um problema seríssimo até de existência. Eu concordo, eu assino no que você está falando. Todavia, você falou, o Corinthians deve. O Corinthians é a maior marca do Brasil. Hoje, a receita do Corinthians é por volta de 1 bilhão de reais, com perspectivas de aumentar essa receita. O Corinthians é muito grande, o Corinthians é a maior marca desse país. Você veja, a receita está ultrapassando 1 bilhão. Isto sendo que o Corinthians não foi finalista de nenhum campeonato. O que nós acreditamos que este ano as perspectivas são muito boas em relação ao ano passado. O que isto significa? Aumenta a arrecadação na arena, aumenta a arrecadação nos jogos, os preços dos ingressos podem estar majorados de acordo com a importância dos jogos, o número de patrocínios aumenta, o clube social também arrecada mais. O futebol, que é o carro-chefe, é a razão da fiel torcida existir, o maior patrimônio do Corinthians é a fiel torcida.
você veja aí que foi feita uma arrecadação para pagamento do estádio e já está beirando aí os 40 milhões. O Corinthians é muito grande, Leandro. Muito grande. Não há receita que o Corinthians não possa buscar. Não, eu concordo com o senhor, mas tudo que o senhor falou é verdade. Mas assim, como fazer para pagar dívida? Porque precisa ter um plano. É isso que eu estou dizendo, doutor. Eu não estou vendo esse plano, entendeu? Como, por exemplo, o Flamengo teve lá com Bandeira de Melo, quando devia 800 milhões. Mudou o estatuto. E conseguiu diminuir para quase metade o valor, entendeu? Enfim. Leandro, todos nós concordamos com você. Eu quero assinar. Aonde eu assino do que você está dizendo? Eu assino. E em relação ao estatuto, quem falou o Capê, o Capê falou, há um projeto de mudança, há um projeto de reforma estatutária. Isso urge que seja realizado. O Corinthians não pode ficar com o estatuto que foi escrito por volta de 2006, 2007. Quer dizer, o Corinthians e o esporte é dinâmico. Vai ser divulgado o resultado agora. Vamos subir o som, Faz ao doutor. Vivo pra gente, Continua conosco aqui, doutor. 126. Continuação da reunião. A continuação? 114 votos. 114 não, então continua. 126 a 114. 126 a 114 o que, doutor? Só para poder entender. Para continuar a reunião. Para continuar a reunião. Estou dando em tempo real. Perfeito, doutor. Obrigado. Ó, doutor, até para agradecer o senhor, o Pedro Ramiro está com a gente aqui ao vivo aí, direto do Parque São Jorge, pertinho do senhor. Ramiro certamente tem pergunta aí para o senhor. Eu vou ter que te ligar aqui. Só para trazer uma informação para o senhor, o Ramiro conversou com a polícia, eles devem estender a permanência aí, não é isso, Ramiro? Vamos ver, vamos ver aqui. Um abraço para o doutor, mas a Polícia Militar alega que ficará além das 11h30, tá? Conversei com... Vamos ver aqui o que vai ser decidido. Um abraço aos corintianos. O maior patrimônio do Corinthians é a fiel torcida. É o maior patrimônio do Corinthians. Tem uma gritaria aí, doutor. E a fiel torcida paga dívida, paga o Corinthians. O que é essa gritaria aí dentro, doutor? Não é aqui dentro, é lá fora. Lá de fora. Ah, do lado de fora? Então tá bom, menos mal, Um abraço aos ouvintes da Bandeirantes. Capelani, Oi. Posso fazer só uma pergunta? Fala. Aonde você estava no dia que você casou, no civil? Jantando com o senhor. E o pior é que eu paguei a pizza. É verdade, pelo menos isso, né, doutor? Aí eu tava menos bronco em casa, eu economizo dinheiro. É verdade. Um abraço a todos. Tava se preparando, tava se preparando com o médico para aquilo que viria pela Exatamente. Exatamente. Abraço, doutor, abraço da família. Vai Corinthians sempre. Valeu, abraço. Deixa eu ver se eu tirei. Alô, Ramiro, tá aí? Tô aqui. Ah, beleza. Bom, liberamos o doutor aqui, o doutor Jorge Calil, conselheiro vitalício do Corinthians. Essa gritaria que tá rolando aí em tempo real, Ramiro, vamos lá. Vamos mostrar a reação. Ó, cadê o problema? Não tem problema, o horário permite, vambora, vai. O horário permite, vamos lá. Reação de alguns conselheiros não sócios aqui do clube, vamos lá. Rubão, a sua hora vai chegar, Rubão! Falando alguns recados pro... Eita! Oxi! Vamos lá. Opa! Pera aí. Vai virar festa dos horários aqui, hein? Faz tempo. Mete um pi aí, né? Não tem. Vai assim mesmo, dane-se. 11h30 da noite quase. Vai. Então, Ramiro, o que o Dr. Calil trouxe aí ao vivo pra gente... Que são 126 sim, 114 não. Ou seja, 126 sim para a continuidade desse processo de impeachment, certo? É isso. Exatamente. Então segue o evento aí. Isso. E o detalhe assim que o doutor Calil falou, eu fui atrás ali da Polícia Militar, falei com o comandante, ele falou, não tem como a gente sair daqui agora, tem um monte de torcedor lá em cima, não faz sentido. Então, a tendência é que a Polícia Militar permaneça por aqui nesse período. Vamos ver o que vai acontecer, se o Tuma realmente vai dar prosseguimento ainda hoje, porque ele pode sim deixar para outro dia, dizendo, tem muita gente aqui que precisa trabalhar amanhã e tudo mais, apesar de não ser muita gente que trabalha amanhã aqui, né? Mas o detalhe é esse.
Ô, Ramiro. Aí só tem uma coisa pra dizer pro Ramiro. Ramiro, abraça a causa, vai. Pra você não ter que voltar aí numa outra oportunidade. Exato. Agora, já que tá aí. É que nem a Marta Suplicy uma vez disse, né? Na crise dos aeroportos, hein? Gente, relaxa e goza, porque, né? veja só, se não der certo, o capitão vai escalar o Ramiro outra vez, entendeu? Então segura a bicicleta, Ramirão. Não, ó, gente, não tem nenhuma. Vou dar uma opinião aqui que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver de nada. Tô falando do meu trabalho. Por mim, poderia essa votação ser terminada hoje, a favor ou contra o Augusto Melo. Para mim, tanto faz, sou repórter e não tenho lado, mas a gente estava até conversando com o pessoal da imprensa que quando a liminar derrubou isso, foi ruim, porque é uma história que foi postergada. E não é só para mim, agora falando até para o clube. O clube é ruim, né? Porque foi aquela história em definição, se o presidente vai continuar, não vai continuar. E aí um detalhe, o Corinthians tem um patrocinador, tinha um patrocinador para ser anunciado amanhã, na omoplata da camisa. E eles tiveram de postergar um pouco esse anúncio, já está fechado, é uma empresa de capitalização que fechou com o Corinthians na omoplata e tudo mais. Eu estava até conversando com o superintendente de marketing, o Vinícius Manfred, que acabou falando isso. Mas, por nós, quanto mais cedo acabar isso aqui, é melhor para não postergar essa história, né? Lógico. Quem que tá xingando aí, Ramiro, de fundo? Vagabundo, não sei o quê, tem um cara pistola, mas o que esse cara aí? É torcedor, é conselheiro, é apoiador, o que é? É apoiador, é amigo de não sei quem, é sócio de não sei da onde, torcedor não pode entrar aqui, esse é o detalhe. Tem alguns infiltrados? Tem os infiltrados. Tem sócio do clube? Tem sócio do clube que inclusive dorme aqui para poder ficar, porque hoje não está permitida a entrada dos sócios, né? Esse é o grande detalhe. Então, estão fazendo xingamento, mas o mais curioso é um rapaz com uma cerveja na mão e sem camisa. Imagina a situação do rapaz. Que momento. Que momento. Bom, o Ramiro, ele tá... Você não pode entrar também, né, Ramiro? Ter o acesso interno no Parque São Jorge, mas pelo menos está na porta, aí nas cercanias do Parque São Jorge, né? Exatamente. A gente não está permitido a entrar aqui. Não tá aguentando esse cara de fundo aí, queçado. O cara tá pistola, velho. Tá faltando o cara falar, gordo. Vou fazer um bolão aqui. Até que horas vai o evento? Fala aí, qual é o teu feeling aí, Pedro? Acho que 1h. Puta, tá morto, velho. Não, que isso. Eu vou 2h30 da manhã. Sério? Não, eu vou não. Você estará aqui até as 12h30 da manhã. A Nina pode votar também? Claro, a Nina faz parte do programa, Ninoca. Vamos lá, Nina. Acho que 1h30. Agora que deu o resultado, era isso, não era, Ramiro? Na hora que saísse esse resultado dessa primeira votação, aí, teoricamente, andaria um pouco mais rápido. É assim, gente, só para explicar novamente. Esse resultado era para ter saído em coisa de 1 minuto. O que é essa história? É assim, o Tuma vira e fala, gente, a gente pode prosseguir com o processo de impeachment, a votação e tudo mais? O que era? Os conselheiros levantavam da cadeira e meio que o cara levantando da cadeira é um voto a favor. O Tuma ia olhar por cima, dizendo, beleza, não sei o quê, acho que tem muito mais gente a favor de dar prosseguimento do que contra. Só que o pessoal da situação retardou dizendo o seguinte, não, pelo amor de Deus, é assim que você vai definir se o processo pode seguir ou não, é desse jeito, dessa maneira, e aí ganhou tempo e tudo mais, e o Tuma teve que fazer a votação através das cédulas, e por isso está demorando muito. Mas esse é o início, vamos dizer que a gente chegou na metade, agora vem a votação para saber se o Augusto sai ou não do cargo. Mano, na moral, tô achando que o negócio vai até o pulo do gato, velho. O bolão tá o seguinte, o Pedro 5 da manhã, é a Nina 1h30 e eu 2h30, e você? 5 da manhã, 5h30, 6. Vamos ouvir o Carinho? Vai lá. Tuma Lindão fora do timão. É isso que é dito nesse momento. Tuma Lindão? Tuma Cezão fora do timão. Mas, cara, onde já se viu, quer dizer, torcedores não podem estar lá, mas membros da situação, apoiadores podem, quer dizer. E tem muita imprensa aí, Ramiro, curiosidade também, ou só você que tá essa cobertura praticamente exclusiva aí, como é que tá? Não, aqui onde eu tô tem eu e mais 2 colegas, mas tem muita gente da imprensa lá pra trás, no anfiteatro ali do Corinthians,
Mas aquela região, vou ser bem sincero, é muito ruim, porque você tem... Eu estava até apurando a distância, EAD, né, home office, lá do teatro, conversando com algumas pessoas de dentro assim, do próprio ginásio, mas é muito ruim, é muito... Eu fiquei até com dó, estava conversando com o conselheiro estava dando aquela ajuda para nós, mandando áudio de como estava a situação lá dentro, gravou pra gente e tal. Aí um outro conselheiro viu e deu bronca, né? Falou, meu irmão, para de mandar esse áudio aí pra esse rapaz. Esse rapaz aí é da mídia, PNC da mídia, já diria Kaká, o zagueiro do Corinthians. E por sinal, o Kaká ficou bravo com o teu amigo hoje, com o Sormani, hein, ô Quesada? Por quê? Você não viu, não? Não. Pô, claro que viu, você tava no programa, pô, na placar. Eu não vi a reação do Kaká, o que ele fez. O Kaká falou, quero ver você fazer da minha cara aqui em alguma rua em São Paulo, na minha frente. Eu acho que é melhor ele não fazer isso, hein? Por quê? Porque o Kaká é um jogador de quinta categoria, né? Ele ofendeu a imprensa e aí é natural que alguém se volte contra ele, né? Só que como o Corinthians não tem comando, né? Se eu sou presidente do clube, ele já estava demitido sumariamente. Pelo contrário, vai ter que pagar agora a permanência dele, mais de 20 milhões de reais, eu acho. Quem é Kaká na fila do pão? Não, pelo amor de Deus. Um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Corinthians. O cara não sabe dar um passe de 5 metros. Não sabe cabecear uma bola. Tem aquela forca ainda lá no local de treino do Corinthians, não? Para os caras treinarem em impulsão, Então ele deveria fazer isso todo dia, né? Mas não vou perder tempo com o Kaká, não. Vou falar para vocês, só um detalhe. Esquentou o clima aqui, tá? Esquentou o clima aqui. O Tuma, nesse momento, deixa eu registrar para vocês. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu estava um pouco mais à distância para falar com vocês. Uma correria enorme. É o Citadini, me parece que está saindo por ali e sendo xingado. Essa é a impressão que eu tive. E aí, deixa eu tentar checar direitinho, mas tem alguém saindo ali do Parque São Jorge e sendo xingado. E sendo xingado nesse momento, todo mundo indo para cima dele nesse momento. Só que ele está um pouco mais distante, vou tentar apurar. Até para trazer detalhes do que aconteceu. Mas uma confusão gigantesca. Todos aqueles rapazes que estavam ali indo para cima de um homem que eu não estou conseguindo ver quem é, que eu estou acobertado. Quem que é ali, meu amigo, que está xingando? Você sabe, não? É conselheiro, talvez? Quem que está ali? O André, é o André Negão. Atenção. Uma confusão generalizada agora entre segurança. Soco na cara. Neste momento. E aí, mas não é com o André Negão. Não é com o André Negão. Quem que é que tá ali? O Geniquian que está saindo ali e está sendo xingado. O Geniquian, que foi dirigente do Corinthians, está sendo empurrado nesse momento. E é o Geniquian que está ali mesmo. É o Geniquian mesmo. Então, xingamento. Esse xingamento todo que vocês estão ouvindo é em direção ao Geniquian, que está também com os seguranças dele. E aí o segurança foi agredido aqui, levou um soco no rosto e tudo mais. Olha, vou falar para você, o nível é muito... Não é que é baixo, não é um nível baixo, ele é abaixo do solo, é um nível abaixo do solo, realmente situação lamentável por aqui. Mas só para entender então, apoiadores do Augusto Melo partiram para cima do conselheiro Sérgio Janiquian, que foi diretor de futebol na gestão Roberto de Andrade, e teve briga, soco na cara, é isso que você relatou? Isso. Eles estavam indo para... confesso que eu não sei se o Sérgio Janiquian deu uma provocada nos apoiadores. Eu acredito que não, mas a Polícia Militar acaba de entrar por aqui para tentar intervir. Eu vou tentar registrar aqui para vocês um pouco mais de perto, aliás, apesar do clima bastante intenso, e soco na cara e tudo mais. E aí houve meu amigo, o Geniquian chegou a fazer alguma provocação, você sabe? Não. Ele só estava... o segurança dele, né, que apoiou. O Geniquian estava só saindo ali da sala do ginásio, ali de onde estava acontecendo a votação, e aí esses conselheiros, esses sócios do clube, apoiadores do Augusto Melo, foram para cima dele. E imagina a reação quando outros dirigentes ou ex-dirigentes passarem por aqui, né? Porque o Geniquian, óbvio, foi um nome marcante da gestão de futebol do Roberto de Andrade, mas não chega ao nível de Roberto de Andrade, Mário Gomes, André Sanches. Por isso a militar acabou de intervir aqui para separar essa situação. Realmente, a segurança levou soco na cara daquele apoiador que estava fazendo gritos, nos gritos
mais ostensivos. E o imbecil continua aí, esse idiota? Continua. Quer dizer, a polícia não tira o cara, velho. Exatamente. A polícia não tira o cara, meu. O policial tá lá pra fazer o quê, meu? O cara tá causando, tá xingando todo mundo. Vocês estão ouvindo aqui de fundo a Rádio Bandeirantes, dá um soco na boca de outro cara e a polícia militar também não dá. Sabe, meu? Pô, eu quero só dar desculpa, eu sou contra a violência, mas nesse caso, velho, sabe, tira o cara de uma forma ou de outra, velho. Nossa, o Corinthians é aquela novela, aquele dramalhão mexicano de péssima categoria, né? Coisa grotesca. O personagem principal se chama Kaká. Porque, olha, eu vou falar pra você, que coisa deplorável. Deplorável. O que fizeram com esse clube, cara? Dos clubes mais ricos do Brasil, da América. Como o Dr. Calil acabou de dizer, aí, tem feito 1 bilhão aí nas últimas 2 temporadas. 1 bilhão em cada uma dessas últimas 2 temporadas. Que tem uma previsão de fazer no mínimo 5 bilhões nos próximos 5 anos. Tem uma dívida gigantesca, é verdade, né? E que infelizmente está na mão de gente, repito aqui, podem ficar bravos, não tem problema nenhum, eu seguro o que eu falo, eu banco tudo o que eu falo, não tem problema nenhum, não tenho medo de ir em nenhum lugar também, viu? A propósito, tenho ido ao estádio aí para todo mundo, para quem quiser saber, eu tenho ido ao estádio, eu vou ao Allianz Parque, eu vou ao Morumbi, eu vou ao estádio do Corinthians, então tudo que eu falo de peito aberto, coração aberto, eu falo e passo no meio da torcida sem problema nenhum. Então não tem problema nenhum, tudo que eu falo eu me garanto, tá? Então eu vou repetir aqui, o Corinthians infelizmente não tem condições de sair dessa situação com as pessoas que fazem parte desse conselho. Eu não vou generalizar porque a gente comete erro quando a gente generaliza, né? E mostra desconhecimento. Como eu não conheço todos os 302 conselheiros do clube, eu não posso falar que todos são incompetentes, mas eu posso garantir para vocês que a maioria é, né? Porque o que está acontecendo hoje no Parque São Jorge é uma das coisas mais vexatórias para a imagem de um clube como o Corinthians. Realmente é um espetáculo circense da pior categoria, né? PM lá, a fiel torcida, a torcida lá dizendo que vai invadir se o impeachment passar. Presidente do clube xingando o presidente do conselho e do conselho devolvendo pro presidente do clube. Cara, olha, vou falar para vocês, gente. O nível é muito, muito, muito baixo. É uma coisa... É um negócio baixíssimo. Aí eu tô vendo aqui uma imagem, o Ramiro relatou brilhantemente, eu tô vendo uma imagem aqui, o Bruno Cassucci, ele fez uma filmagem, acabou de publicar na rede social dele aqui, eu tô vendo esses imbecis cercando o Sérgio Aniquian, agredindo seguranças, quer dizer... É de um baixo nível, é de um desprezo absoluto e é uma mancha para a instituição ter gente desse nível nas cercanias do Parque São Jorge, gente infiltrada no Parque São Jorge que não tá nem aí pro clube, tá só aí pro poder e tá afim, sabe do quê? Do quebra-quebra, da zoeira, da barbárie, da sacanagem. O Ramiro, expectativa, mais uma atualizada aí, teremos aí a sequência da votação ou não, Ramiro? Então esse é o detalhe que a gente está aguardando, porque obviamente eu imagino que a sessão vai ser agora até um pouco postergada e suspensa por conta dessa confusão. O Romeu Tuma Júnior em vários momentos já pediu que a sessão fosse paralisada justamente por conta desses apoiadores do Augusto que estão aqui do lado de fora. Em muitos momentos ele já se manifestou até contra, dizendo, gente, ou vocês tiram ele ou a gente vai ficar aqui até o horário que for preciso. É isso que eles têm colocado nesse momento. Mas a Polícia Militar até, mais uma vez agora, alguns apoiadores tentando invadir o Conselho Deliberativo aqui do Corinthians, e a Polícia Militar nesse momento tentando afastar. Realmente é um episódio lamentável, muito triste, e os agressores continuam por aqui. No Parque São Jorge. Alguns apoiadores do Augusto até estão deixando aqui. O Fernando Alba, que foi diretor dele, diretor de adjunto de futebol num período, e aí nesse momento o Augusto Melo deixando o ginásio. Nesse momento ele sai com os apoiadores dele e também com alguns dirigentes, está sendo bastante aplaudido, vocês acompanham. O Augusto Melo vai deixando o ginásio nesse exato momento, junto ao Raul Correia Silva, diretor cultural dele, Claudinei Alves também, diretor da base do Corinthians. Eles vão deixando o ginásio antes do início da votação. Será que não foi suspensa então, Ramiro? Se eles estão deixando, acho que foi suspensa. Eu tô deduzindo, tá? Não tô aí. Porque eu imagino que tem uma pausa. Eu vou tentar apurar direito, mas eu imagino que tem uma pausa. E aí ele recebe os apoios, o pessoal gritou, tio, tamo junto. O tio
é o Augusto Melo. Ele é conhecido no Parque São Jorge como tio. Todos, desde sempre, o chamavam de tio. Então, nesse momento, o Augusto Melo deixando ali a sala do Parque São Jorge. Deixa eu tentar. Você sabe se a votação foi paralisada ou não? Foi paralisada. Foi suspensa. Suspensa? Só voltou para continuar o processo. Só voltou para continuar o processo, mas aí suspensa e volta hoje ainda. Não volta hoje? Foi marcado para uma próxima data. Para que dia? Ainda não está designada a data. Ele não explicou direito o motivo. Turma, eu confesso que eu não estava ouvindo. Não. Votou para ver se o processo estava regular ou não. Tá. Se continuava o processo, não. Continuidade. Sim, mas eles vão marcar uma nova data, é isso? Data para apreciação de... Qual o seu nome, desculpa? Marcelo também passando por aqui. Eu vou, claro, acompanhar, eu estava ao vivo com vocês também, mas nesse momento, então, a informação que chega é que, de fato, essa votação não vai acontecer hoje. A informação que chega é que estão todos deixando o conselho aqui, estão todos deixando o ginásio. A votação, então deixa eu só apurar com mais uma fonte para a gente passar a informação correta. Votação hoje não vai acontecer, né? Não? Beleza, boa. Suspendeu a votação, é isso mesmo? Segunda-feira que vem, essa tendência? Boa, obrigado. A tendência é que segunda-feira que vem. E aí o Augusto Melo está se dirigindo até ali para o centro do Parque São Jorge. Você vai acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Ele vai tentar, vamos ver se eu consigo pegar o Augusto Melo falando. Vamos na correria aqui, pedir uma licença rapidinho. Vamos ouvir o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Vamos colocar aqui rapidinho, vamos lá, presidente do Corinthians. Tentar empurrar, rapaziada. Não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa. Esse cara não tem mais condições, cara. Os advogados vão cuidar disso. Então, foi adiado por uma outra data. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor com segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros. Né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esse cara não se for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, e virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. As fortes do Augusto Melo dizendo que o próprio Romeu Tomás Júnior não tem condição nenhuma, está se tornando um ditador no Conselho Deliberativo. Portanto, só repetindo a informação para os amigos aqui da Rádio Bandeirantes, o Conselho Deliberativo acaba deixando pronto uma confusão muito grande nesse momento. Ó, vou falar para vocês, é uma vergonha. Mais um quebra-pau agora, e aí, um quebra-pau grande, eu não sei se são torcedores, se são apoiadores, um contra o outro, uma confusão muito grande. Dois homens indo para cima de um também. Olha, e a impressão que eu tenho, olha lá, uma confusão muito grande, um dizendo que é golpe, outro que não. Realmente, o Augusto Melo nesse momento se dirigindo para a área aqui do estacionamento. Área do estacionamento. E aí, olha, até com os seguranças, uma discussão grande entre os seguranças, apoiadores do Augusto. Vou falar para você, um clima muito hostil por aqui, um clima muito hostil. Augusto Melo ao lado do Claudinei Alves, também ao lado... Caiu. Vamos lá, vamos retomar o contato com o Ramiro. A gente procura aqui não interromper, obviamente, para deixar o repórter à vontade aí, trazendo as informações e apurando mais um quebra-pau na saída. Então a reunião está suspensa. Todo o circo criado, a reunião suspensa, Quesada, e agora a tendência é só na outra segunda-feira, quer dizer, voltamos à estaca zero. Aquilo que a gente imaginava que não fosse acontecer, né? Que hoje teria uma decisão,
ela não aconteceu, né? Então, o que vai rolar? Mais um dia, mais uma semana e mais um dia para que essa votação seja de forma oficial definida. Aí, né? Cascone, rapidinho, passando aqui para falar com a imprensa rapidinho. Bom, na verdade, qualquer notícia de discussão dos ânimos acirrados é ruim para o Corinthians. Só isso, só. Na verdade, nós temos que respeitar as decisões dos órgãos, vamos aguardar, houve a suspensão da reunião do Conselho, vamos aguardar a próxima reunião, é isso. Basicamente isso. Estou adiantando a hora. Tem uma previsão de dia? Não tem, adiantando a hora. Além do Puma, existe um desejo além do Puma? Não, desculpa, eu aqui como diretor jurídico do Corinthians, eu não vou falar sobre a política do Corinthians, não posso institucionalmente, quero deixar muito claro, tem que proteger a instituição nesse momento, faço parte da diretoria jurídica, então neste momento eu não tenho nada a declarar em relação à questão política, uma questão que os conselheiros têm que debater em prol do Corinthians. Adiantar da hora, foi essa a definição, né, que já era muito tarde já, e aí resolveram suspender a sessão. E só para explicar para o leigo, quando a reunião for remarcada, a partir da votação de admissibilidade já realizada? Já a parte. O próximo passo é a discussão do parecer da Comissão de Ética e depois disso, defesa e aí votação. Já tem um dia previsto? Não tem. Não. Além dos 42 que estiveram aqui hoje, que vão votar. Quem esteve aqui, não adianta vir amanhã. Não tem. Te preocupa, enquanto até dirigente do clube, um número maior de apoiadores, pelo menos para dar prosseguimento a esse processo de impeachment? Vocês estão confiantes com relação a isso? Na verdade, assim, volto a dizer, eu não quero entrar no debate político aqui agora, né? Eu vou falar inicialmente em defesa do Corinthians. Essas cenas não são boas para o Corinthians, é verdade. A gente precisa proteger a instituição. O Corinthians, infelizmente, vive uma tensão muito delicada, é claro, a gente sabe disso, mas temos que defender a instituição. Então o Corinthians está acima de tudo e a gente vai defender aqui, enquanto diretoria, defender sempre a instituição. A palavra do Vinícius Cascone, passando por aqui, passando também, já parecer com relação a esse assunto. Gente, cenas lamentáveis, várias confusões, alguns torcedores conseguiram invadir aqui também, e realmente cenas lamentáveis, torcedores infiltrados, né? Os chamados infiltrados estavam também, alguns por aqui, e claro, os apoiadores do Augusto Melo também. Nossa, que coisa deplorável. Então quer dizer, Ramiro, você está conseguindo aí acompanhar a saída dos conselheiros, mais confusão, Augusto Melo já foi embora, o diretor jurídico também, tem mais gente importante, graúda, para deixar o Parque São Jorge aí ou não? Eu estou tentando observar, agora há um bolsão aqui de policiais, de uma certa forma, tentando proteger, ao que me parece, a impressão que me dá, a saída de alguns dos dirigentes ou conselheiros de oposição, né? Porque esse é o grande detalhe. A polícia acaba fazendo bolsão. Eu estou aqui bem próximo aos apoiadores do Augusto. Tem vários apoiadores do Augusto que estão por aqui também, fazendo esse processo também de alguma forma de apoio ao Augusto Melo. Nesse momento, claro, vários conselheiros, dirigentes, e eu vou ser bem sincero aqui, é lamentável que tenha vários infiltrados. Há grupos de infiltrados por aqui, e a gente está de olho nessa situação. O vice Armando Mendonça também está por aqui. O próprio Fernando Alba também foi diretor. O Tuma vai passar? O Tuma, olha, eu confesso que a confusão é gigante, não dá nem para prever, mas a Polícia Militar fez uma espécie de limite aqui para que ninguém chegue próximo ali do ginásio do Conselho Deliberativo. Agora eu estou mais próximo da entrada do Parque São Jorge. Não estou mais próximo ao ginásio. O ginásio é mais ao fundo do Parque São Jorge, um pouco. Você entra no Parque São Jorge, vira à esquerda, tem um pouco mais de distância é o ginásio menor, não é o ginásio do Vlamir Marques, né, onde é disputado futsal e tudo mais, e todas as competições de quadra. Mas eles estão fazendo uma espécie de bolsão para proteger alguns dos conselheiros de oposição. Capela. Eu tô falando aqui com o Sérgio Aniquian e realmente é algo lamentável e deplorável que aconteceu. Eu vi a imagem aqui, ele foi cercado, agredido, segurança a mesma coisa. Então quer dizer, é uma barbárie que vive o Corinthians, é uma verdadeira barbárie o que se transformou no clube. E olha, eu não sei o que você pensa, Quezada e ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas diante de tamanho fato lamentável, deplorável, sabe, eu não sei se é muito forte pensar dessa forma, mas o Corinthians ele não precisaria virar SAF pelo tamanho da sua torcida, pelo tamanho da sua marca.
mas acho que talvez seria interessante que o Corinthians pudesse pensar nessa possibilidade para tirar a gente que não é do ramo, para tirar a gente que só mama na teta do clube e para tirar essas pessoas que não querem o bem-estar da instituição, onde já se viu, cara, vocês agredirem as pessoas por causa de futebol. Vocês são uns imbecis, velho. Desculpa, Quesada. Não, essa pode ser uma saída. O que eu acho a respeito desse número de conselheiros, que é muita gente para aconselhar, né? Você não acha, não? 302? Eu acho. É um número muito grande. Poderia dar uma reduzida aí. Claro que você vai mexer num vespeiro, né? Porque não dá para fazer isso da noite pro dia. Mas eu diminuiria. Eu acho que tem que ter menos gente para decidir. Por exemplo, se tivesse 61 pessoas lá, por exemplo, ficaria mais fácil a votação hoje. Agora, isso, eu não tinha essa informação, que antes iam votar... Atenção, gente. Oi. Desculpa até cortar. Imagine, vai lá. Uma cena mais lamentável ainda. Alguns desses apoiadores agora indo para cima de jornalistas. Atenção, indo para cima de alguns jornalistas. E a gente está, claro, de olho nessa situação. E também, nesse momento, para cima do vice, o Armando Mendonça. Indo para cima do vice Armando Mendonça, sendo chamado de traíra nesse momento. E a Polícia Militar, vou ser bem sincero, até agora não apareceu aqui para tentar separar isso. O Armando Mendonça, vice, também sendo vítima agora desses... E aí eu conversei com algumas pessoas do clube, eles me disseram, eles não são sócios. Não sei como muitos desses aqui que estão indo para cima de outras pessoas estão aqui. Eles não são sócios. E aí tem um detalhe importante. Eles estão fazendo, a Polícia Militar está tentando proteger ali a possível saída do Tuma e do Rubão, e o detalhe eles estão aglomerados, é um grupo de 30 pessoas que deixa bem claro, nós vamos para cima de Rubão e Romeu Tuma Júnior. É isso que eu ouvi agora, e por isso a Polícia Militar ainda está, de alguma forma, tentando separar esse grupo, que eu não sei de onde surgiu esse grupo, porque o Rubão e o Romeu Tuma Júnior devem sair por aqui daqui a pouco, e eles deixam bem claro, nós vamos para cima dele. Não, vai dar B.O., Quesada. Vai dar problema, vai dar pau. Quando o Pedro Ramiro trouxe a informação do Janiquian sendo agredido, é que ele estava deixando o local da votação, certo? Então, mas vem cá, gente, Polícia Militar... Vocês estão aí desde que horas? Vocês não conseguem dispersar esse grupo de arruaceiros, esse grupo de imbecis. Os caras estão lá apoiando. Eles não deveriam nem estar lá, xingando todo mundo, ou agredindo fisicamente, partindo pra cima de jornalista, partindo pra cima de polícia, e a polícia fica nem umas bananas lá. Porra, dispersa esses caras, meu. Tira os caras de lá, arranca os caras de lá de alguma forma. Porque daqui a pouco o Rubão vai sair o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, e aí? De novo briga, de novo soco na cara, daqui a pouco dá uma tragédia aí, coisa pior, e aí depois fica todo mundo chupando o dedo, aí não teve sorte na vida. Pô, gente, mas olha, o Corinthians é um caso a ser estudado, onde já se viu, o Corinthians chegou, olha, e o Corinthians, por causa dessa gente, chega cada dia que passa cada vez mais e mais no fundo do poço. É uma vergonha para a instituição, é uma vergonha para o seu torcedor que não merecia essa gente, como eu disse, dentro do Parque São Jorge. É uma vergonha. E até eu queria, viu, Ramiro, se a gente tiver condições, eu não sei se o presidente Romeu Tuma Júnior, que tem uma bela relação conosco aqui na Rádio Bandeirantes, se ele vai nos atender, porque depois daquela entrevista na Pizzaria Emílio Novicento, ele desapareceu, porque ele era contra o processo de impeachment. E aí depois ele passou a ser favorável ao processo de impeachment. Só que quando ele mudou de ideia, ele nunca mais atendeu a Rádio Bandeirantes. Por quê? Porque ele seria indagado. Peraí, presidente, vem cá. O ano passado o senhor falou pra nós que o senhor era contra o processo de impeachment. O que aconteceu de lá pra cá? Que o inquérito aberto na polícia não foi ainda definido. A justiça está averiguando. O que o senhor descobriu aí, se é que o senhor ainda tem poder de polícia, que o senhor descobriu que ninguém mais tem? Porque ele, Quesada, como presidente do Conselho Deliberativo, a partir do momento que ele chancela esse tipo de coisa, eu espero que alguma informação concreta e nova ele tenha. Não estou defendendo Augusto. Eu já falei, se o Augusto fez ladruagem, roubalheira, furtou, teve laranja, fraude, corrupção, desviou dinheiro, ele tem que ser preso e devolver o dinheiro. É isso que tem que fazer, apesar de ser uma utopia no Brasil, né? Eu acho que tem que passar por esse processo, uma vez confirmada a malversação do dinheiro do Corinthians, né?
Se realmente provarem isso, aí afastamento sumário aí do presidente do Corinthians. O que eu não estava sabendo, para concluir aqui, não sei se o Pedro Ramiro está na escuta ainda. Está aqui. Que havia o processo, antes da votação, havia um processo chamado de admissibilidade de impeachment. Ou seja, uma votação antes da votação. Isso. Cara, é uma perda de tempo absurda, cara. Absurdo. Você tem 302 conselheiros. Os que chegaram lá, votam. Os que não foram, abstenção. E aí é o seguinte, ou cédula, ou levantando a mão, tinha que ser cédula. Era só preparar as 302 cédulas. Faltaram cédulas, segundo a reportagem. Com os nomes dos conselheiros. Porque lá dentro precisa saber quem votou a favor e quem votou contra. Sim. E pronto, era simples o processo. Isso você faz em 1 hora, menos de 1 hora. Eu não consegui entender. Bom, aí pro ouvinte compreender esse número. 126 votaram sim, né, pelo processo de admissibilidade do impeachment, ou seja, do impeachment, e 114 não, contra a admissibilidade do impeachment. Ou seja, tem uma diferença de 12 a favor do sim. Só que aí, Pedro Ramiro, na próxima vez que tiver a votação, aqueles conselheiros que não estiveram vão ter o poder de participar da votação também. Então o presidente precisa tirar esses 12 votos aqui. Ou melhor, ter 13, né? Porque é 50% mais um. Exato. Então, tá indefinida a situação. Foi você que falou que estava pau a pau ali ou foi o Ramiro que falou que ia ser pau a pau a votação? Não, o Ramiro acho que falou. Eu achei que ia passar tranquilamente o processo de impeachment. Isso é um pau a pau. Isso daqui... Não. Oi, Ramiro. Não, até o que eu trouxe aqui, que era realmente estava muito dividido. E, inclusive... Eu estava conversando com o Dr. Maurício Tobeg, que é diretor de esportes radicais do Corinthians. Ele estava saindo do Parque São Jorge por volta de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a hora que eu cheguei. Ele falou, Pedro, tá até agora 60-40 para a oposição. A oposição está na frente com 60-40. E é basicamente isso. Esses conselheiros que votaram aí pelo requerimento, o Augusto agora vai ter que virar pelo menos 10 votos. Aliás, são 126 contra 114, é isso? Isso, 126, 114, isso, 12 de diferença. Isso. 12 votos. Essa é a conta do Augusto agora. Ele tentar virar de 12 votos. Assim, pode ter tido um caso, por exemplo, de um conselheiro que tinha a opinião do seguinte, tem de acontecer mesmo o rito, vamos fazer isso logo, mas na hora de for para votar, eu vou votar contra o impeachment. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Agora, dificilmente 14 pessoas optaram por fazer essa escolha mais radical, por pagar para ver. Eu acho muito difícil que existam 14 conselheiros que optaram por isso. A conta do Augusto é essa. Precisamos virar pelo menos 12 conselheiros a favor de mim no próprio Conselho Deliberativo. Ô, Ramiro, então a conta é a seguinte, são 302 conselheiros pelo número que eu tenho, eu não sei se mudou isso daí, 240 participaram do processo, certo? Então, 62 não participaram desse processo. Se eles quiserem, na próxima votação, eles também terão direito de escolher, né, se vai acontecer o impeachment ou não, certo? Essa é a conta. Isso mesmo. É basicamente essa conta. Então a gente está de olho nessa situação. O Armando, só para passar também um panorama, o Armando Mendonça, vice do Corinthians, que foi ali hostilizado e tudo mais, ele já deixou o Conselho Deliberativo, já deixou o Parque São Jorge por aqui. Bom, Ramiro, acho que agora só teremos no máximo cenas lamentáveis. Acho que o arroz secou. Ouvimos o presidente, Vinícius Cascone, conselheiros favoráveis e contrários aí à situação envolvendo o impeachment do presidente Augusto Melo. Então todo esse circo aí criado ficou para outra semana, possivelmente no dia 27, então. É isso, Ramiro? O que disse, até me esqueci quem falou pra gente agora, que ficaria pra segunda-feira. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. O Claudinei Alves, nossa senhora, hein? Tá saindo com uma baita Ferrari aqui, o Claudinei Alves. Quem? O Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians. Rapaz, haja carro, hein, meu irmão? A Ferrari não é uma Porsche, anda com uma Porsche nesse momento. Só isso. O Claudinei Alves, com aquela Porsche Boxster.
Bom demais, hein? Bom demais. Queria eu. Mas o detalhe ele acaba de deixar o Conselho Deliberativo do clube, acaba de deixar, aliás, o Parque São Jorge. E eu vou falar uma coisa para vocês, há muitos, mas muitos infiltrados aqui. Os caras realmente estão para violência. Então, eles olharam o carro do Claudinei e falaram, acho que ele é contra. Mas o cara falou, não, é o diretor do Augusto. Porque eles já iam para cima. Realmente, olha, cenas lamentáveis por aqui no Parque São Jorge. E a polícia com dificuldade, eu não entendo isso, a polícia com dificuldade de dispersar. Eu não juro por Deus, eu custo acreditar. Cara, o policial, ele fica de mãos atadas nesse país. Um bando de arruaceiro, um monte de cara que não tem nada de melhor pra fazer na vida, que tá lá pra brigar, pra provocar, pra xingar, pra depredar patrimônio público, privado, invadir, e a polícia lá. Porra, juro, eu fico revoltado com essas coisas. Tinha como fazer, sabe? Claro que tinha. Só entra no local ali da votação por um espaço em que só o conselheiro tem acesso. Acabou. Só. Acabou. Só. Entendeu? Não, mas deixa aí esses bandos de arruaceiro aí enchendo o saco, velho. Ô, João, o clube tem que ajudar a organizar esse tipo de Corinthians, coisa. Organizar, são palavras que é alho e óleo, né? Então. Água e óleo, né? Não se misturam, infelizmente. Bom, deixa eu liberar o Ramiro. Ramiro, acho que é isso, né, cara? 11h57, uma cobertura de fôlego aqui na Rádio Bandeirantes. Você ficou muito bem informado. Olha, custo acreditar que alguma rádio aqui em São Paulo, até no Brasil, que ficou aí full time com o Corinthians o tempo inteiro, acompanhando, entrevistando, apurando essa situação delicada politicamente falando e lamentável fora do Parque São Jorge, com muitas brigas e muitas confusões. Mais um destaque aí, Ramiro, para liberar. Parabéns pelo trabalho, Ramirão. Valeu, tamo junto. Então, só para destacar, a gente fica aguardando agora a nova data. O Romeu Tuma Júnior muito provavelmente vai estipular essa nova votação e a novela segue. Não chegou aqui o Jorge Calil. O Jorge Calil estava certo quando eu disse aqui que muito provavelmente eles iriam postergar. Apesar da Polícia Militar alegar que poderia ficar além das 11h30, já está ficando, são 11h58 agora, a imprensa viu também agora o Conselho Deliberativo postergando essa votação. Mais um episódio da novela Impeachment no Corinthians. Ramirão, parabéns pelo trabalho, bem demais, como sempre, bom descanso pra você, e amanhã tem mais, e na outra semana possivelmente pior que essa aí, viu? Tamo junto, Capela, um abraço pra você, pra Quesada, pra Nina, pra todo ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, sempre uma honra estar com você. Prazer é todo nosso, grande cobertura do Ramiro, hein, pra variar, Ramirão é um monstro sagrado, velho. Bom, Quesada, acho que fizemos essa parte aqui da melhor forma possível, né? Ouvimos o Maxi Cubeiras, técnico do São Paulo, já que os Zubeldia estão nos Estados Unidos. Um empate horroroso 0x0, Botafogo e São Paulo. E aí, ouvinte Bandeirantes, entendo, não é Rádio Corinthians, como alguns estão falando, mas assim, é o assunto do dia. Então a gente teve que ficar aí o tempo inteiro acompanhando com o nosso repórter direto do Parque São Jorge, atualizando minuto a minuto para que você que tá no trabalho, você que tá voltando para casa, tá indo trabalhar, tá indo pra festa, sei lá segunda-feira vale tudo, né? Então você, torcedor corintiano ou não, ficar informado em cima do laço. E aí foi isso que nós fizemos aqui, e acho que com excelência, hein, Quessadinha, modéstia à parte. É o rádio, né? O rádio sempre à frente de qualquer veículo, trazendo a informação precisa no momento em que ela acontece, num trabalho incrível aí feito pelo Pedro Ramiro. E aqui a gente tratando dos temas, né? Trazendo o Calil, que é uma palavra importante aí, não é? O cara que é conselheiro do clube e tal. E fechar essa noite dizendo que o futebol perde muito nessa noite, né? Pelo futebol praticado por São Paulo e Botafogo dentro de campo e por essa presepada que o Corinthians produz a cada dia dessa vida tão conturbada de um dos maiores clubes do Brasil. Bom, e ó, só pra dar uma sublinhada aqui, ó, tô falando com o Janiquian, falou que uma barbaridade, revoltante, tudo isso que aconteceu, a polícia militar olhando e ele apanhando. Provavelmente tenha quebrado uma costela na hora da confusão, já que ele foi covardemente cercado. Então, aí eu vou até fazer uma sublinhadinha aqui final, tá? Sabe, porra, o Romeu Tuma Júnior, o Augusto Melo, sabe, o pessoal da parte administrativa do clube, como é que vocês permitem esses vagabundos, pra mim quem sai de casa sem ter o que fazer, com o intuito de machucar as pessoas, de brigar, de xingar, de quebrar, isso aí pra mim tem uma palavra, é vagabundo. Ah, mas são apoiadores de fulano de ciclano.
Se você tá lá para apoiar, ficar na sua, entendeu? Se manifestar conforme previsto em, sabe, Constituição, que você pode fazer a sua greve, você pode se manifestar publicamente, beleza. Mas a partir do momento que você tá lá para depredar patrimônio público, privado, bater os outros, ameaçar, invadir, você é um vagabundo. Você é um vagabundo e a Polícia Militar olhando. Foram relatos de conselheiros, relatos de repórteres e é uma vergonha que a polícia não consiga minimamente controlar o ambiente. Por mais alterado que ele esteja, a polícia fica lá, porra, com o dedinho na boca aí esperando o pau cantar. A polícia conivente. E aqui está um cara que defende a polícia, que acha que o policial tinha que ter mais liberdade nesse país aqui. Que muitas vezes para bandido o policial tem que tomar o tiro primeiro para depois atirar. Mas nesse caso, gente, vocês vão deixar o circo aberto continuar até quando? Olhando, coniventes até quando? Ah, vocês estão de sacanagem. Quesadinha, vambora? Vambora, vamos lá. E lamentar que o Pedro vai ter que curtir mais uma noite, né? Exatamente. Ah, isso é e provavelmente nós também, né? Estaremos olha, aqui. Olha, me inclua fora dessa. Viu? Fala pro Capriote isso aí. Ah, eu já tive a minha experiência lá em 2007. 2 impeachments, nenhum jornalista merece. Você tem razão. Viu? Tchau, Quesadinha. Tchau. Valeu, Nina Gagliotti, parabéns pelo trabalho na produção, hein? Você tá demais colocando gente aqui a todo instante, você tá voando, Ninoquinha. Busca fazer o melhor aqui pro nosso ouvinte, espero que tenha dado... O Corinthians não conseguiu nos dar, né, o prazer de anunciar já o resultado. Pois é. Mas estaremos por aqui apurando, quando for a próxima... Aí estaremos sim. aqui, se Deus quiser. Não precisa ter essa humildade. Boa. Você é craque, não precisa... Tem, não, tô elogiando a Ninoca aqui, Quesada. A Nina não precisa ter essa humildade. Não, a Nina tá uma perna danada, vou te falar, viu? Eu tô falando com você, ele tá achando que é com ele. Eu achei que era mesmo. Quero carona. Um abraço para Edu César, Luciano Fontes, Matos Filho, Marcos Andreotti, Carlos DP... Um abração para Rodrigo Hernandes, AK Lucas, Bruninho, toda a galera que participa conosco aqui. Ladislau Pacheco mandou cala a boca, Ladislau. Pelo menos eu coloco minha cara para falar. E você que nem foto de avatar tem e fica xingando os outros através da rede social. Vai dormir, velho. Um abraço aqui pro Ed Alfonso, Valtão, Osvaldo, Fernandinha. É a galera que participa conosco não só no WhatsApp, mas também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bom, gente, 00:03. Você segue com a nossa programação esportiva e jornalística da Rádio Bandeirantes. O apito final fica por aqui, mas voltaremos certamente ao longo de toda a semana com mais conteúdo esportivo da Rádio Bandeirantes. Um forte abraço e fiquem todos com Deus e como sempre, cansado. Tchau! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete